Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o meu RPG onde eu e os meus amigos a gente cria uma história em tempo real juntos. Eu sou o narrador dessa história, eu sou o mestre desse RPG, então eu interpreto todos os personagens e o mundo inteiro e descrevo os cenários, os lugares. E eles são os protagonistas dessa história. Cada um deles interpreta um personagem diferente, com sua própria personalidade e poderes especiais. No caso, não exatamente poderes mágicos, mas cada um tem suas especialidades. E eles têm que lidar com os problemas que eu jogo pra cima deles. Então sejam muito bem-vindos, estou bem animado para a sessão de hoje. E sem mais enrolação, vamos ver os nossos amigos. Hi guys. Oi, finalmente, grupo. né? Ai. Hello. Oi pessoal, tudo bem? Hoje temos uma sessão especial, aparentemente, com um novo elenco. A única que ficou é a Gabi. E o resto, a gente tem novas atrizes aqui. Se vocês quiserem se apresentar. Oi, quem tá fazendo o Joey hoje? Hi, I'm Kimberly. Nice to meet Oh, I didn't know you speak Eu queria ser a English. Kimberly! Temos também uma americana aqui, aparentemente. Jesus Cristo, o que tá... Australian. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Eu falei 15 Foi minutos ideia pra do começar, Chininho. eu voltei e todo mundo Não virou foi mulher. ideia minha, não. Eu só coloquei eles quiseram copiar. Entendi. Então a gente agora vai... É isso aí, esse é o RPG de hoje. Aparentemente a gente teve um gender bend geral. Eu não sei o que fazer numa situação dessa. Esses são os meus jogadores, a gente tem que lidar com isso. Como vocês passaram a semana, vocês estão bem? Eu tava bem animado pra sessão de hoje. O Hakim, quer dizer, a Rafaela voltou hoje. Eu sou Consuela. Consuela voltou hoje, depois da semana passada, que ele tava organizando, ela no caso agora, tava organizando um campeonato. Como foi o campeonato? Deu tudo certo? Fiquei muito orgulhoso de você, foi tudo super muito legal. Muito obrigado, meu Deus. E você também assistiu, né, a sessão, depois que você não pôde participar dela. Você tem algum comentário que você quer fazer sobre o que aconteceu com o Thiago durante aquela sessão? Alguma coisa que pode ter acontecido por fora que o pessoal não viu? O que o Thiago passou, pensou, antes de a gente começar a sessão de hoje? Eu quebrei o Gonzalez na porrada. Ele resumiu bem, Não, tá mas- resumido aí. Basicamente, perfeito. A culpa não foi do Thiago, ele sabe disso, mano. Que aconteceu com o Gonzalez. Ele tem uma fortitude mental forte o suficiente pra saber que não era culpa dele. Na hora ele ficou estressado porque Nossa, ele fala, né? o monstro lá falou que era culpa dele e tava profanando a imagem do Gonzalez. Eu achei que ela falava espanhol. Alguém aprende mais tem rápido, alguma aprende coisa rápido. a comentar antes da gente começar a sessão de hoje? Pô, bora trocar de volta, pelo amor de Deus. Vamos, relaxa, calma, Obrigado, já vai. Eu agradeço. Já vai, já vai. Ok, Já vai, eu vou deixar vocês trocarem durante a abertura e quando a gente voltar, a gente vai direto pro mundo de O Segredo na Floresta. Vamos lá. Muito Certo, no Discord, Muito no bem. desespero. Pera aí, a gente tem um problema. Oi. Mano, Luba, a sua câmera... Opa, a sua câmera tá com... Beleza, você virou uma bola. Você tá uma bola agora. Mano, era pra ter dado tudo certo. era pra ter dado. O Luba não consegue, velho. Mano, mestre, é que você perdeu o desespero na hora que começou a abertura, a gente sorrindo aí. Volta, volta, volta! Aí a gente tentando trocar, todo mundo desesperado. Voltou? Não! Ai, caralho, eu vou entrar com outro. Eu vou narrando a intro enquanto você conserta, vamos lá. Vai lá, vai lá. Na sessão passada, de onde a gente parou, vocês chegaram na cidade de Santo Berço, uma cidade escondida, um pequeno vilarejo escondido dentro da floresta, e foram recebidos por uma população cinza,
de orelhas pontudas e com várias listras nos olhos, ao redor dos olhos, no rosto. O ferreiro, que era o líder dessa população, junto com o ajudante, acho que ele voltou. O Luba voltou. O ferreiro, Tá montado, amigo. que é o líder dessa população, junto com o ajudante do ferreiro, levou vocês por um tour nessa cidade, mostrando os habitantes e os cenários locais, quando um isqueiro ligado trouxe algumas consequências. A cidade se encheu de uma névoa bem espessa e várias criaturas começaram a surgir dessa névoa e atacar vocês. Durante esse ataque, todos os cidadãos que moravam em Santo Berço e estavam comemorando uma coisa chamada a Festa da Provação, que é um ritual local, eles começaram a rapidamente ir para as casas deles. E quando vocês lidaram com essas criaturas e voltaram para a ferraria para pegar armas novas que não usassem fogo, vocês encontraram o corpo no chão do ajudante, com a garganta cortada, sangue nos dentes, migalhas de cristais verdes na boca dele e aquele símbolo em espiral desenhado com sangue no chão. Como a noite provavelmente ia ficar ainda mais agressiva, vocês então correram para o hotel de Santo Berço, onde vocês tiveram uma noite bem transtornada em um pesadelo compartilhado que vocês tiveram, que aparentemente era fruto de um tipo de parasita que se alimentava da culpa de cada um de vocês. Quando vocês acordaram nesse novo dia, a névoa já tinha se dissipado e vocês conseguiam ouvir os sons de pessoas caminhando nas ruas de Santo Berço de novo. E, ao acordar, vocês encontraram do lado da cama de vocês novas roupas mais resistentes. E o Joey descobriu um pouquinho mais do que isso. O Joey descobriu que agora ele conseguia mudar o próprio corpo para ficar parecido com um dos Lusídios de Santo Berço. O hoteleiro, o responsável pelo hotel, parece que passou por uma experiência bem parecida com a de vocês e mencionou alguma coisa sobre um diário que prova que o pai dele provavelmente era o responsável pela criação desse tal parasita dos sonhos. Vocês estão agora na frente do hoteleiro, com algumas páginas rasgadas em cima do balcão, e o César está segurando na mão dele um diário. Ok, eu quero começar a ler. Você quer já ler o diário direto? Já quero ler. Ok. Eu vou pra do ladinho do César e vou ficar espiando no ombro dele, assim. Você pode ler em voz alta Já tô. daí o diário, César. Aqui já Tá. observo. Deixa eu pegar aqui. Tô encarando o diário. Tô encarando o hoteleiro com a cara feia também. Você encontra esse diário. Esse é o diário que está nas suas mãos. Ok. Pode ler em voz alta aqui, ô seu hoteleiro? Eu olho pra... Fica à vontade, claro. Eu tô assimilando algumas coisas ainda. Ele olha de novo, mais uma vez, pro quadro do outro lado do salão, que continha uma pintura do pai dele, que tem um buraco de soco, como se ele tivesse dado um soco e destruído essa pintura. Ok. Os Ignaros que estavam ficando aqui no hotel entraram no labirinto e nunca mais voltaram. A ferreira e o ajudante entraram no labirinto para ver se achavam eles, mesmo que as chances fossem extremamente baixas de se encontrar lá dentro, mas não encontraram ninguém. Provavelmente ficaram um tempo demais lá dentro quando a noite começou e foram mortos pelas criaturas, ou algo assim. Impossível terem chegado no centro, eles nem eram Lusídios ainda. Isso talvez explique os barulhos e o fogo durante a madrugada. Houve um tempo em que esse diário era utilizado por mim para registrar as atrocidades que cometi. Lendo os registros, sou obrigado a encarar o monstro horrível que eu fui e como minha mente era distorcida antes de viver em Santo Berço. Hoje pago o preço de viver ironicamente, assombrado. Assombrado em meu próprio hotel pelas minhas próprias criações. Agressivas e fora de controle, assim como eu era quando as criei. Hoje é a minha culpa que as alimenta. Não existe como apagar as aberrações que eu criei da existência. Eu tentei ao menos destruir os registros desse diário, mas isso apenas resultou nas criaturas sádicas que criei usando isso contra mim. Enquanto alguém nesse hotel carregar uma grande culpa, esse parasita irá continuar se alimentando. Me desculpe, meu filho, eu não posso manter mais isso vivo. Espero que um dia, se você ler isso, possa me perdoar. Me desculpe por nunca ter tido a coragem de te contar.
Você olha pro o hoteleiro enquanto você termina de ler isso em voz alta e ele tá, tipo, escondendo o rosto assim, você consegue ver uma lágrima escorrendo. Ele... eu já volto. E ele entra em direção ao quartinho dele. Ele levanta da cadeira que ele tava e se vira e entra no quartinho e fecha a porta. E ainda tem 4 páginas rasgadas em cima, que parecem ser mais ou menos do mesmo tamanho das folhas desse diário, mas elas têm um aspecto bem diferente pra elas. É como se elas estivessem manchadas e amassadas e rasgadas. Ok, então aparentemente entrou gente no meio do labirinto, né? O que... a gente Será já que ele tá sabia meio falando que da isso. equipe Kelvin? Não, pode ser qualquer pessoa, né? Eu acho que, vendo aqui o que ele escreveu, gente, ele falou que paga o preço de viver, ironicamente, assombrados. Será que ele era um dos assombrados? O quê? Talvez ele só esteja se sentindo assombrado pelo parasita. Eu duvido muito que alguém que é um lusídio, sei lá, faça alguma coisa em Carpazinha, tipo, resida em Carpazinha ao mesmo tempo. Eu acho que talvez, isso foi há muito tempo atrás, né? Talvez aquela coisa que a gente falou de tempo, A gente falou sabe... há muito tempo atrás, possa Não foi há acontecer, muito não sei. tempo. As páginas que Não. estão rasgadas em cima da mesa do balcão tem coisas escritas nelas também, tá? Não são só páginas vazias. Tá. A gente sabe que quem chegou no meio do labirinto era Ignoro também, né? Igual a gente. Aí eu olho pro Joey, quer dizer... Ei, deixa ele. Ele ainda é os dois, bom. mano. Ele Joe, é eu vou te Magneto, passar tá? aqui. Você tem a opção de mudar a qualquer momento agora que a gente colocou na sua ficha. E você também tem a opção de miniatura das duas versões. Então toda vez que você quiser mudar, você pode salvar a miniatura do Joey Lusídio. E aí você pode colocar a que você preferir no momento. Que bonitinho. Você tá normal agora, né? Obrigado. Tô normal, tô normal. Ele ainda não é nenhum dos dois, Normal. César. Ele é os dois, Gostei desse mano. negócio de Ele é normal. tipo um signo. Pode ser. Ele não passou por aquele ritual de iniciação da árvore, então ele não é um lusídio ainda. Ok, de qualquer forma... Realmente todos vocês vão conseguir fazer isso. Eu tô tentando muito fazer. É Zium, Arthur. Zium! Ô, Joey, Oi. bora na calma. Eu não acho que isso é algo pra você ficar feliz não, meu querido. A gente tem que Também dar não um jeito acho, de tirar isso daí de dentro de você, mano. Você tá virando um Goblin, Hobbit, Elfo, Dark, Elf, Orc aí? Bom, enfim, tem... Amo o Senhor dos Anéis. Gente, Tem mais tadinho, coisa aqui. eu não acho que tenha nada de errado com ele. Ele não passou pelo ritual de iniciação e tudo mais. Deixa ele. Luba, Não sua tem voz nada tá errado com com uma ele. sensibilidade um pouquinho baixa. Talvez seja o cancelamento de eco por causa da minha música. Ah, mas vai. O meu? pra Negócio de novo? É porque a minha Pelo música tá amor de rolando e você tá com cancelamento de eco, então Eu não tô. Não, ela tá mais baixinha que o normal, assim. Eu tô tentando aumentar bastante seu volume, mas acho que é mais sensibilidade. Tirei. Tava no cancelamento de eco. Tirei. Tá, ok. Deu. Gente, não Tomei. bora esquecer que tudo isso daqui tem algo a ver com lodo, com monstros, com a aranha que me engoliu, com um rato que me mordeu. Eu não sei Mas- como vocês simplesmente estão ignorando o fato de que a gente tá aqui e do que a gente viu do outro lado era só sangue e um monte de morte. Eu faço isso Gente. juntando as folhas rasgadas. Uhum. Tá. Gente, você presta pega. atenção. Você pega uma das folhas das mãos e você. Você ainda tá com o diário, né? Então você só coloca. A folha parece que realmente foi arrancada desse diário, mas ela tem umas manchas de. Umas manchas meio pretas, assim. Parece que ela caiu em alguma coisa escura. Eu vou passando uma página por vez das que você tá pegando na mão. Então você encontra essa página aqui. E foi, Liz? Beleza. Gente, presta atenção, ó. Eles estão passando por problemas de pessoas morrendo, o símbolo do lado, umas palavras estranhas. Do lado do símbolo do ajudante estava escrito manancial. Nem eles sabem o que tá acontecendo. É como se os mesmos exoterroristas que atacaram Carpazinha estão atacando o Santo Berço. Mas eles com certeza têm algum objetivo maior em fazer isso em Santo Berço. Mas eu não acho que os habitantes de Santo Berço sejam o problema. Sim, de fato, eu também não acho, mas o ambiente que a gente tá, já vimos que não foi muito receptivo com a gente, né? Depois que o Thiagão aí fez as honras de acender o isqueiro, vimos que esse lugar aqui aparentemente não gosta muito de gente, né? Eu é acho mais que o fogo, lugar né? Fogo. não gosta de fogo. E a única outra coisa que eu lembro que não gosta de fogo é o lodo. É água. Ah. Ok, de qualquer forma tem mais essa página aqui, ó. Alguém quer ler? Você não quer ler, eu não, leio. Arthur?
O César, pode ser. Eu tô sem óculos, até eu botar o óculos. Eu posso ler. Pode deixar que eu leio, pode deixar que eu leio. E se o Joey lesse isso daquela forma de sei lá o que? Acho que é importante a gente testar, não? Hakim, você tá com cancelamento de eco? Thiago? Várias opções e vê se você tá com cancelamento de eco. Thiagão tá com um pigarro, faz um... Tá com pigarro, é? Deu uma engasgada. O Thiago começa. Ele perde a voz um pouquinho. Opa! Opa, voltou. Desculpe, eu tava Mais ou menos. Ainda tá Ô, meio Thiagão. engasgado ainda. Eu começo a dar uns tapas nas costas dele, assim. Tá. Tiagão, você prometeu que você ia parar de fumar depois de um tempo, né? É complicado. Você tirou o cancelamento de eco? Tá, a mesma coisa. Eu não tava nem ligado. Ixi. Tem alguma Então coisa é errada com o seu microfone microfone, mesmo não que sei o que tá tá, acontecendo. Tá bem Deixa baixinho eu e ver agora, cortando. melhorou agora? Agora melhorou. Aê. Melhorou. Melhorou? Eu liguei e desliguei o cancelamento Boa, de eco. tá bugado. Aê. Boa. Aí, ó. Mas então, ô Joey, não seria melhor você tentar ler isso daí naquela sua forma mutante Zord, não? Pra É ver verdade, se- vai que você esquece como ler. Não, vai que ele enxerga melhor com isso. É importante saber um pouco mais sobre essas pessoas assim. A gente não sabe se tem algum benefício físico. Mas e se ele não conseguir voltar, se ele ficar nela? Ele consegue. Ele vai e volta o tempo todo, parece um farol. Pessoal, eu acho que vocês estão perdendo tempo focando em mim e nessa habilidade, sei lá, que eu acabei de adquirir. Literalmente eu não me sinto diferente nem um pouquinho. E não faz diferença eu ligar ou desligar pra ler. Sério, não Continua muda sendo nada? mesmo Joey. Você não sente suas orelhas pontudas assim? Você sente as suas orelhas normalmente, César? Eu sinto. Você Eu começo a não tocar na orelha. sente as suas orelhas? Você não sente as orelhas, elas só estão ali. Ah, eu leio! Eu puxo assim pra ler. Que lugar absurdo. Esse lugar é muito mais foda que aquele velho careca. Nossa, que velho careca. Mais foda que aquele velho careca conseguiria imaginar com aqueles planinhos estúpidos dele. Aqui tem muito mais coisa inacreditável. Não vejo motivo algum pra sair daquele lugar e voltar... Peraí, pra sair desse lugar e voltar pra aquela vida de merda que eu levava. Ele falou palavrão. Aqui, eu posso fazer experimentos muito mais interessantes com esses... Tem alguém Uma calma mãozinha na laranja folha, na mão. Joey! Eu dou um tapa aqui na mão. Ai, desculpa. Com esses animais bizarros. No meu próprio hotel. Sem ninguém saber. A membrana... A membrana, Liz, ó, aqui, ó. A membrana, ou seja... Ou seja, lá como aqueles cientistas chamavam essa merda, tá toda arrebentada aqui. Aparentemente, nesse lugar, ninguém registra nada em texto. Mas... Pau? Mas pau? Ah, pau no cu. Eu achei que era pai. Eu achei que era pai. Desculpa, tá escrito, Joe. Aqui, ó. Aí eu mostro pra ele. Mas pau no cu deles. Eu sempre escrevi tudo que fiz em diários. E não vai ser agora que eu vou parar. Ele escreveu um monte de palavrão, não entendi nada. Toma, Alice. Ok, Quando você tira, o César já tá com outra página na mão. Tinham 4, né? mestre, Eu? eu nunca vi essa caligrafia antes, né? Dá um E teste outra- de... Dá um teste de... linguagem. Ok. Nativa, né? Português, Cadê? Calma aí. Aqui. Língua... Nativa. Tá, perfeito. Eu tirei extremo. Tá, você reconhece que é a mesma caligrafia do diário, mas você não reconhece de nenhum outro lugar. Tá. Do diário que a gente acabou de pegar, no caso. Isso. Perfeito. Obrigada. Acho que a teoria de ele ser um assombrado no passado não é muito absurda, não. Thiago Tá Sensei. vendo? É, rapaz, tá vendo? Ok, Eu tem disse. mais aqui. Alguém quer ler? Joey, quer ler essa agora? Não, obrigado. Tá bom. Eu puxo a folha. É possível. Eu tô no caminho certo. Eu vou conseguir controlar os sonhos. Eu posso ser um rei, um deus, como eu quiser. Eu só preciso deixar essa criatura mais agressiva, mas a capacidade de controle da realidade dos sonhos já é maior do que eu jamais poderia sonhar. Forçando essa coisa a parasitar meu cérebro, eu consigo forçar os sonhos para a minha realidade enquanto estou acordado. É só perceber que estou sonhando. E tô ficando cada vez mais acostumado.
que ela assimila as informações do meu cérebro para a realidade ao meu redor. E o parasita faz com que todos os sentidos simulados se tornem extremamente realistas. Quê? Tipo, você vai sentir como se você não estivesse sonhando, mas você ainda vai estar sonhando, só que ele vai simular as coisas no seu corpo. Então você vai sentir, vai ter sentimentos, talvez você sinta dor. Foi tipo a experiência Não. que a gente teve essa noite, será? Eu acordei de boa, não senti dor. E olha que meu sonho foi tenso, viu? Eu acho que vai ficando cada vez pior, seria tipo, progressivamente, talvez a cada noite a nossa experiência pode Usar ficar mais várias vezes. realista. Pessoal, com licença, acho que vocês entenderam ao contrário. É forçando essa coisa, o parasita... forçando o parasita, eu consigo forçar os sonhos para a minha realidade. É como se ele trouxesse os sonhos para a realidade, não o inverso. Então, mas ele falou, ó, é só perceber que eu estou sonhando, que ela assimila as informações do meu cérebro para a realidade ao meu redor, e o parasita faz com que todos os sentidos simulados se tornem extremamente realistas. Ele tá simulando os sentidos. É um projetor Mas então, pro cérebro. mas esse parágrafo anterior, que ele fala enquanto estou acordado... Eu não entendo essas coisas. Eu também não. Tá, vai pra Eu próxima. entendo de videogame. Próximo. Do LoL, né? Lulu. Quer ler agora, Joey? Não, obrigado. Tá bom, Thiagão. Você tá bravo? Rapaz, Não, eu eu lanço, acho que- eu lanço. Deixa eu dar uma lida aqui. Nossa, tá Lê. cheio de mancha de... César, eu acho que o Joey tá bravo. Essas manchas parecem olha. que parece que alguém derrubou um café bem escuro em cima, alguma coisa assim. Rapaz, o cara gostava Ô, de café, louco. viu? Não parece ser café. É só. Eu quero tocar na mancha pra ver a textura. Tá muito velho já. Tipo, É secou há papel. muito tempo. Oxe, Thiago, Deixa eu ler aqui. Não, eu tava vendo esse papel. Tudo aqui tá todo cheio de mofo, mano. Olha pra isso aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui na mão. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que ia me divertir com os animais da região. Mas eu não imaginava que os animais literalmente tinham propriedades especiais que eu poderia usar. Existe esse tipo de entidade... Eita, essa mãozinha daqui. Desculpa. Eu senti uma mão do além tocando na minha. Eu tirei. Existe esse tipo de entidade, ou sei lá que caralho é isso, que de algum jeito se alimenta só de outras criaturas sonhando. Eu me pergunto o que eu conseguiria fazer com isso. Rapaz, acho que isso daí veio antes daquela outra, viu? Ele Peraí. falou que viu o bicho do sonho antes? Calma, mas ele... Vocês perceberam que, tipo assim, ele foi trazido pra cá por alguém, ele gostou do lugar, e ele começou a usar os animais da região pra fazer experimentos, e aí ele descobriu essa entidade, ou o que quer que seja, e ele começou a fazer experimentos com ela, certo? É isso, né? Parece alguém que a gente conhece. Né, César? Que? Não tava Não falando era? isso, César. Assim não. Ah. Ok. Você já Tava fez isso, falando dos Cezinha? doutores que fazem experimentos tá, com entendi. os animais. Achei que a gente ia falar do César. Eu chego perto do Thiago. Mas tu é louco. Arthur, por que você quer falar do César? Alguma coisa Não sei, aconteceu com vocês lá em cima que a gente não... Não, alguma coisa aconteceu com vocês aqui Vocês embaixo? estão diferentes aqui. Por quê? Não aconteceu nada. Listen, pai. Cara, e se você alguém tá aqui com não ciúmes for do alguém? Arthur? Que a gente conhece e foi um impostor. Joey, Que isso? Não, ó, ainda... Não, pera aí. Eu vou a folha de papel e tapa a cara assim. Ela tá assim agora. Pera, o que Eu ele vou ler disse? a próxima folha. Não, ele não falou nada. Eu vou ler a próxima folha. Ah, deixa o Joey ler. Todo mundo já leu, menos ele. O Joey Já tem que acabou a lambar próxima aqui, ó. folha. Não tem mais folha. Tem mais uma, Joey. Tem mais não? uma. Ah, Tem ok. Não sei. Você tem certeza que você quer ler a folha? Tem Não. 4 folhas, vocês leram 3. Tem uma Tem mais escondida uma, aqui Joey. atrás, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá na mão da Lisa a Isso. folha. Eu Tá, não vou ler pronto. a quarta folha, vocês estão Assim. loucos? Por que não? Porque é a quarta folha, Thiago Sensei. Mas se Mas você tá- contar mas- de trás pra frente, essa é a primeira. Mas se você ler a quarta De folha, você tá 4. derrotando a quarta folha. Você tá derrotando, Joey. Você já dormiu num quarto já, tá ótimo. Thiago Sensei, isso não faz sentido. Claro que sim, você está derrotando ela por ler ela. Será? Ai, só Talvez. lê. Eu não gosto disso, mas ok. Tenha confiança do seu potencial, Joey. Que lugar... A Liz tá ainda com a folha aqui. Com licença, Lee Senpai, me empresta a folha? Ela tira a folha assim, as bochechinhas dela tão vermelhinhazinha.
Eu dei a mesma folha 2 vezes, calma aí. Eu acho que a... Deixa eu ver exatamente qual folha. Acho que é essa aqui que falta. Não, essa aqui já A foi. folha amaldiçoada. Deixa eu achar qual folha que eu não dei. Ah, essa aqui. Pode achar. Não? Eu já dei todos, não dei? Eu tô foguinho. Eu peguei a mesma folha 2 vezes. Calma, calma. Calma, deixa eu pegar aqui. Eu, sem Ele querer. upou a folha errada. Calma, de repente a folha na mão de vocês desaparece por algum motivo misterioso e ela começa a mudar o Meu texto Deus. dentro dela pra outra coisa. Gente, já tá sonhando. O texto tá mudando! É porque Mas tá tá na sendo mão do novo? Joey. Joey, faz aquilo, vira o cinza, o modo cinza. Troca de... Ok. Zim. Olha o texto! O texto de repente Olha, muda. o que aconteceu com a folha? Calma aí que aproveitando o erro do mestre, aproveita também o erro do servidor da Twitch que tá travando agora. Ah, não tá desde ontem zoado, pra ser sincero. Eu vou fazer o seguinte, então, a gente pode dar um zoado, intervalinho de 2 Uma minutinhos dessa primeira hora só pra os servidores darem uma estabilizada. E aí a gente volta. Hoje tá que tá, hein? Então, ó, 2 minutinhos de intervalo pros servidores estabilizarem. E a gente Ok. volta. Tá, feito. Ok. Intervalo terminado. Gil. Eu mudei os servidores aqui. Eu acho que deve estar tudo certo nos esqueminhas agora. Continuando então, Nice. depois dessa breve pausa pra consertar todos os problemas que nós tivemos. Voltou de boa? Tudo tranquilo? Aparentemente sim. Aparentemente a gente tá... Eu te mandei uma alternativa se bugar de novo, sabe? De que eu usei. uma Eu vez, troquei e é os muito servidores bom. da Twitch. Eu não sei se funcionou, mas deixa eu ver o que você mandou só. Restream.io, Boa, que boa. retransmite sua live. Eu vou fazer isso eventualmente. Acho uma boa ideia. Bom, vamos lá. Continuando então. Ops, ok. Mestre, eu tenho uma pergunta só. Pode fazer pergunta. Em relação a números. Quando eu fui upar as skills da Liz, 2 skills dela passaram de 90. Quais? Ciência forense e armas de fogo. Você falhou nas Pistola. duas. Eu falei nas duas. Que dado E eu é esse que você upei- tem que é mágico? Mano, eu juro pra você, eu tava aqui, eu falei, gente, tem Então que falhar, né, pra joga 2d6 aí. upar. Tá, É 2d6 pra upar? 4 Não. e 2. Tá, então você recupera 6 de 4 e sanidade. 2. Perfeito. Obrigada. Mestre, Ok. eu também passei em um aqui. De eu 90? passei 7. Não, de 80 Se passar ou de 90? 90, você ganha sanidade porque você... Droga. O seu profissionalismo nessa habilidade faz com que você mantenha o mundo ao seu redor um pouco mais estável. Atributo Cara, conta? Não, Atributo né? não... Atributo conta. Passou de 90 Yeah, Isso eu contava passei, da eu última passei de vez? 90 em destreza. Pode colocar pode dar um D6 aí. Muito Cara, obrigado. Você não vai se eu- arrepender. Na penúltima sessão, 5! eu Vou pra passei cinco de de não sanidade. encontrar. Eu ganho dado de sanidade também? Você passou em encontrar de 90? Passei há muito Pô, tempo já atrás. isso. eu Você prestei já atenção fez isso, não fez? Já, não, eu não pensei sanidade não, não sabia que Quando você passou de 90? Não passei não. Tá, então pode upar um D6 de sanidade. Um É, eu D6? passei de usar computadores também, então Tirei vou cinco. lançar. E Se o você Joey? Ô, Joey, o por par que de você fez nível. essa cara? Ah, uma coisa que a gente não falou na última sessão é... Três. Todos os personagens uparam, então eles melhoraram as habilidades que eles tinham, ou não, dependendo da sorte deles. E se a habilidade passar de 90, eles ganham sanidade um pouquinho. Nice. Joey tá com uma cara meio frustrada agora. Joey, por que você tá bravo? Não. Você não quis Tá. ler, né? Eu Tá sabia bravo. que você queria ler. Continuando então, a gente parou, vocês estavam lendo os diários do... Que estavam... Essas páginas rasgadas, fora de ordem, em que vocês não sabem exatamente a ordem certa. A ordem das folhas que eu dei não é exatamente uma ordem cronológica, vocês só foram pegando em cima do balcão. E tem essa pessoal. última carta que... Tá na mão do Joey. Jesus no Cristo, Joey. quantas cartas igual, calma. Essa aqui. Não, não é essa aqui não. É muita carta. Calma. Que Tem a diabo carta é duas esse? iguais, tem novos duas iguais. Vigneros, né? Você acerta. Mano, Não, o cara escreveu 2 vezes igual isso, essa aqui. pronto. ó. Os caras têm chance. Ah, essa daqui é certa. Essa é a certa, ó. essa que você tem na mão é a nova, a última. Mas tem duas iguais aqui. Tem duas Não iguais que eu vou importa. deletar. Não importa, não Pronto. importa. Cara, o que tá acontecendo hoje? Hoje é o dia. Não, mas é isso. É Complicado. só pra passar as barreiras iniciais pra gente ter uma sessão tranquila. Vambora. Engatar. Isso. Engatar Uma no tranquilo. sessão eu tô ouvindo muito- tranquila. Eu tô ouvindo muito murmurinho. Será que eu posso ler a página? Por que você tá bravo hoje? Não estou bravo, Arthur San.
O Joyce tá muito estranho dele, você conseguiu se transformar num elfo Dark Orc. Thiago Sensei, eu acho que as coisas ficaram estranhas depois que você acendeu aquele isqueiro. Não, aquilo ali foi completamente sem querer. Hum. Eu não tô optando por me transformar num monstro. Joey. Ô, louco, você chamou ele de monstro. Nossa, Também. Thiago, não precisava dessa. Você não precisa falar assim com o Joey. Eu quero proteger o menino tá aí se transformando em algo que a gente não sabe o que pode ser. Você não Talvez vai ele nem proteger o perceba. menino grosseiro com ele. Então tá bom. Se bem que Pera, a se Liz a disse gente isso? lembra- Sim. Se bem que se a gente teve o mesmo sonho ontem, ele foi um monstro e mandou bem. Aí eu faço assim pra bater na mão dele. Obrigado, Lee Senpai. Mas fui eu que bati na sua mão. Ah, obrigado. Joey tá lelé. Também. O Joe então pega essa folha na mão, manchada com alguma coisa preta. Bom, eu vou ler, pessoal. Esse, novos Ignaros, que Esses. o Ferreiro trouxe. Erro de Tá escrito digitação. Tá escrito. Não, tudo bem, ele errou escrevendo. Culpa do hoteleiro. Eu tô lendo como tá ali. Na peregrinação, são extremamente enxeridos. Fazem perguntas demais e investigam tudo. Eles também parecem bem mais acostumados com o que encontram no hotel que os Ignoros normais. Eles conseguiram lidar com facilidade com os parasitas de sonhos. Parece que estão acostumados com isso. Será que eles também já sabiam do submundo antes de vir pra cá? Eles estão incessantemente tentando entrar no labirinto infinito, mas todo mundo sabe que é impossível. Ok, agora sim a gente tem certeza que era a equipe Kelvin. Mas espera. Será que eles também já sabiam do submundo? Talvez seja o que tá do outro lado da membrana. Mas aí que tá. Quer dizer que o centro do labirinto leva ao outro lado da membrana? É isso? Esse é o caminho que o labirinto infinito faz? Ele faz o caminho pro outro lado da membrana e é lá que os cientistas estão? De qualquer forma, foi a Ferreira em pessoa que foi trazer eles pra peregrinação. Então aquela moça loira que o Arthur viu no sovaco seco era a Ferreira do Santo Berço? Eu acho que sim. Porque o Ferreiro também disse que às vezes, tipo... Quem vai, na verdade, não é ele, né? Mas que a Ferreira já foi. Ele não falou isso? Eu tô ficando doido. Ele falou. Mas Ele disse. eu acreditava que a Ferreira era a doutora Paula e agora eu não acredito mais nessa teoria. Afinal, os doutores, eles estavam meio que fazendo experimentos com o Santo Berço, certo? Eu duvido muito que eles tenham sido moradores de Santo Berço. Afinal, eles foram responsáveis pelos símbolos e pelos experimentos com animais, cobaias e tudo mais. Não tem motivo pra eles serem moradores de Santo Berço. Mas Até ao mesmo porque... Desculpa, Joey, pode falar. Não, desculpa interromper, é que ao mesmo tempo parece que todo mundo que chega no Santo Berço meio que quer esquecer da vida passada e se torna alguém completamente novo. Você Será quer que esquecer da sua vida passada agora, Joey? Não, eu estou falando da doutora Paula. Não, eu só tô perguntando porque você agora consegue virar, né, Mas meu Deus do inclusive- céu, eu só consigo virar, não tem nada demais acontecendo comigo, César. Mas às vezes a sua cabeça fica... às tá vezes, perguntando, às calma, vezes Joey. você quer ficar esquecendo da sua vida passada agora. Não sei, César, você... Me diz uma coisa que eu fiz de diferente desde que a gente chegou aqui. É verdade. Foi o que eu pensei. Não, mas é isso que ele tá falando. Às vezes, como você tá transformando agora, aos pouquinhos você vai, tipo, se transformando. Mas calma, você tá perguntando. Chega! Se vocês têm algum problema com o Joey a partir de agora, ou vocês guardam pra vocês, ou vocês vão se ver comigo! Mas ninguém tá com problema com ele. Eita, César, o que tá Eu acontecendo? não tô entendendo também. Dormir Arthur. errado. Não, mas tá, ok. Às vezes depender demais pode causar mais mal que proteger. Só fala isso. Especialmente aqui. O que o Thiago falou? Não entendi. Nada Eu não entendi também, o Thiago tava resmungando ali. Não, é porque a voz dele cortou no começo da É, frase. Tá, ok. E qual que é o Quem que próximo vai passo ler? agora, então? Ah, já Quem acabou, vai né, a leitura.
Ah, eu não sei o que fazer, né? A gente só sabe que tem a parada do labirinto. De qualquer forma, a gente sabe que a gente tem que chegar no meio dessa bosta aí, né? E se a gente fosse na fazenda descobrir, sei lá, sobre os símbolos? Ou na caverna. A gente já foi na caverna? Não. O hoteleiro, ele sai do quarto dele, assim. Vocês todos não comeram praticamente nada, vocês todos estão com bastante fome. O hoteleiro abre a porta do quartinho dele, assim, meio cabisbaixo. Eles veem que vocês estão todos com as folhas nas mãos, assim. Ele, vocês devem estar com fome, né? Eu esqueci de avisar, desculpa. Todo mundo de Santo Berço sempre vai até a taverna comer durante os horários de refeição. Eu vou lá agora, depois vocês podem me encontrar lá. Fiquem à vontade, Demorou. o hotel é praticamente de vocês também. Obrigado, Bom dia, senhor hoteleiro. bem-vindos a Santo Berço Bom mais dia. uma vez. Ele passa reto. Bom dia, seu hoteleiro. E, se puderem, destruam esse diário e essas folhas. Eu não quero mais ver elas. E ele sai Você do não hotel. quer mais, então? Tá bom. Você guarda o diário pra gente, César? Você tá melhor, hoteleiro? Eu guardo essa roupa aqui, Ele ela é foi cheia embora, ele de saiu bolso, caminhando olha. ele abriu a abro porta assim, quando ele abriu a porta, vocês veem Bonita que a roupa. o dia tá bem claro em Santo Berço. Tá, vocês conseguem ver algumas pessoas andando na rua assim. Tá bem parecido com quando vocês chegaram. Nossa. Vocês chegaram. Aí, gente, já passou já, ó, a névoa. Vamos comer um negocinho? Tem banheiro ali, alguém não quer usar, não? Eu já fui, obrigado. Eu também já fui. Mestre, eu dou uma cheiradinha. Qual é o meu cheiro? Você não toma banho tem uns dias. Todos vocês. Ô, Arthur, você usou o banheiro lá fora? Usei. Tinha chuveiro no banheiro lá fora? Não, tinha um Mano, buraco. eu quero... Enquanto eles conversam, eu quero dar a volta no balcão e olhar as coisas do hoteleiro. Ok? Liz, Você eu começa acho que a dar aqui nem tem volta no chuveiro. balcão. Eu acho que aqui só tem... Você tenta entrar... Não, pera aí. Não tava aberto. Tá fechada a porta, você tá. tenta abrir Tem uma e tá porta. trancada. Ok, eu vou procurar a chave no balcão aqui. Você não vê... Você vê várias chaves de quartos diferentes, assim. Tipo, várias chaves jogadas, várias não tem números. Você vê alguns livrinhos parecidos com esse que tá aberto em cima. Fechados. E só. Eu quero tirar foto da cara do pai do hoteleiro. A cara dele E tá com um buraco, escreveu- porque ele deu um soco. Ah, tá com um buraco, filha da mãe, mano. Mas se você der um teste de inteligência, você pode tentar lembrar como ela era. Azedou. Azedou. Vamos ver. Eita, não deu não. Né, não lembro nem Fragassou? como era o nariz dele. Você lembra que ele era você tá- careca. E ele tinha uma roupa preta. É tudo que você lembra. De boa. César, Oi. você achou o que aí? Tiagão, Não achei nada, eu tava procurando a porta, a chave Oi. pra abrir a porta do quarto do hoteleiro. Talvez tenha alguma informação lá, mas eu não... não Ele vejo falou nenhuma que o hotel chave. é praticamente nosso, então acho que dá, né? Então, mas eu não tô achando nenhuma chave. Não tem nenhuma chave atrás do balcão. Nada? Eu achei umas, né, mestre? Tem várias Achei algumas chaves jogadas, mas mas você não sabe exatamente do que. Quantas chaves, assim? Tipo, se eu fosse tentar uma por uma, ia demorar muito? Era tipo umas 10 chaves. Mas isso é rapidinho. Arthur, tem Você pode tentar. um monte de chave aqui, mas... Ah, vamos Você acha tentar, né? Tá. Ok, eu pego... É tudo numa argola só, Não, assim? Todas as São chaves? várias chaves jogadas. Tá, eu pego todas e vou tentar Eu- uma por uma. Eu Ok. rolo por cima do balcão. Tipo, eu deito e rolo. Tá. E caio pro outro lado. O balcão tava aberto do seu lado. Você rola. Não tem problema. Ok, você vai até a porta, César, e começa a primeira chave. Ué? Nada. A gente não é espião, ué? A segunda chave. Nada. Deixa eu fazer um teste de sorte pra ver qual vai ser. Pode ir lá, pode ir lá. Tá. Pessoal, Vamos eu não acho apostar isso se muito você legal. conseguir. Se a Eu tirei 9, eu juro. Quanto de sorte você Tirei tem? 40. Foi... não foi extremo. Foi bom. Ok. Você começa mais ou menos na 10ª chave, você percebe que nenhuma delas abre. Arthur, nenhuma chave abriu. Ele Você provavelmente passa um deve ter bom tempo levado tipo, com ele. trocando, aí pera, você se confunde. Já foi essa, eu não sei. Aí você começa a botar umas que você já fez, só porque você se perdeu um pouco nas chaves e nenhuma delas abre. Deixa comigo, César. eu sou o mestre das chaves. O que Eu acho que vocês nenhuma estão... delas vai abrir. O que vocês estão tentando fazer? A gente tá tentando vasculhar o hotel. Por quê?
Ele falou sou que o hotel curioso. é praticamente nosso. É. E por Se que é meu, eu vocês- quero saber como é, ué. Bastava perguntar pra ele o que vocês querem saber. Vai lá perguntar então. Eu só saio. Mestre, enquanto essa conversa tá rolando, eu quero puxar o meu caderninho. Eu abro numa página bem específica que tem a letra diferente de todas as outras anotações. Você nunca fez Que isso. foi a página... Não, eu tô no meu caderninho. Tá, mas você nunca falou que você anotou essas letras diferentes. Não. Tem uma página que tem letras diferentes, que foi a página que o Joey escreveu. Ah, tá. Achei que você tava falando que você tava anotando todas as Isso. caligrafias diferentes. Eu falo, você nunca fez isso, não tem como ter E- isso. Tá. E eu entrego pro Thiago o recadinho do Joey, mas eu entrega quero pra que mim só também. ele saiba. Eu Ok, não quero ok. que Você o quer. chat Ok, saiba. ok. E eu? Então. Pera, pro Thiago, Vou eu mutar. quero que o Arthur e o César mutem, por favor. Vou mutar o bagulho. Eu podia ter mutado eles, Tchau, tá? chat. Seguinte, você então, César, ela abre essa página e mostra pra você o que tá escrito. E nessa página. César não, Thiago. O Thiago, desculpa, Thiago. E nessa página tá escrito. É isso que tá escrito. Você lê isso. E aí o chat tá ouvindo de novo. Pode desmutar. Ah, ouvi a risada. Peguei a mensagem. César. Olha pra isso, com a mesma cara, meu irmão. César. voltei, Ok, é voltei. isso. Thiago, você lê isso. Só olha pra Liz assim. E joga de volta. Ah, mano. Ok, o que o Arthur tá fazendo aqui? Vocês estão conversando. Eu vou girar. Pode falar. Vou falar? Eu vou girar a chave e falar. Perceba como se faz. Aí eu vou tacar agora sorte. 007, mano, tipo espião. Ok. Juro, deixa eu ver se é Quantas sorte extremo. você tem? Calma. Eu tenho que achar a sorte. Foi extrema. Foi. Abaixo. Meu sorte é 9. Vai. Tá, o que você. Você pegou uma chave aleatória? Eu quero tentar meter a chave certa. Você pega uma Uma chave chave aleatória. e com a sua sorte extrema, você encaixa ela, se ouve nada, porque não é a chave que abre, nenhuma dessas chaves abriram a porta. Eu falei, Arthur, ele levou a chave com ele. Ele não, Não. vai deixar a chave aqui. Eu abri, só que eu. Eu Peraí, acho que o deixa eu Joey olhar tá minha certo. É ficha. melhor a gente não olhar. Aí eu Ah, guardo tá. a chave assim. Não ia ter nada de qualquer forma, era só pra. Sei lá. Peraí, eu tô olhando Curiosidade. Eu abro minha Aí eu mochila, rolo de novo. começo a olhar. Calma aí. Você deu uma rolando volta aí, e rolou Arthur. por cima do balcão de novo. Sim. Ok. Fica rolando aí. Ué, tem que treinar, né? Com licença? O que vocês estavam fazendo lá? O Arthur tava me mostrando as cambalhotas que ele consegue fazer. Você quer ver? Eu vou lá e rolo de novo. Ah, meu Deus. Dá um teste de destreza pra mim, por favor. Vai, meu amigão. Calma, um dado caiu. Sim, eu passei normal. Ok, você consegue. Ô, Cezinha, você tava tentando abrir essa porta? Eu termino assim. Eu Obrigado, tava. obrigado. Pera aí. Eu quero Eu tô- analisar a Mestre, composição da Tifusão? porta. Tiagão. eu tô agachadinha, tô de joelho na frente da tranca e eu puxo da minha mochila o meu kit de arrombamento. Ok, dá um arrombar aí. Tem uma habilidade pra Tem. isso? Eu vou sair correndo pro Joey. Eu tenho Joey! vantagem por estar usando o kit de Tem arrombamento? vantagem por estar usando o kit de arrombamento, sim. Eu não tenho essa habilidade na minha Eu vou ficha pegar agora. mesmo. Obrigada. Ô, Cezinha. Ah, eu vou me encostar aqui porque eu não quero fazer parte disso. Se não me engano, chama abrir fechaduras. Cezinha. Eu não tenho nada do gênero. Só um segundo. Volta aqui, Cezinha. Você tá aqui. Ó, Oi. Vocês estavam tentando abrir aquela porta? Tava, mas Mas como? com a chave, ué. Como assim com a chave? Ó, Thiago, eu levei Eu acho que pro você entra em coração aquilo que furtividade. aconteceu, entendeu? Eu acho, não, Furtividade. eu acho que isso entra em furtividade, sim. Olha. Chaveiro. É uma habilidade chamada chaveiro. Consegue abrir. Se não Não tiver, tem. é 1% que você tem eu naturalmente. tenho 1%. É 1% de Eu tenho um chaveiro. dado de vantagem, né? Chaveiro, Você tem Ai. duas chances de tirar um. cá, vem cá, vem cá. 77 e
20. Thiago, eu não superei esse Você trauma ainda, eu começa, vou ter que você, fazer você terapia. tenta, mas você nunca usou isso na sua vida. Você só comprou esse kit porque você achou que poderia ser útil nas investigações, mas você nunca viu nenhum tipo de tutorial, você não sabe, faz o que você tá fazendo, você tenta fazer igual você viu em alguns filmes, assim, e tenta abrir e Mas não eu vou consegue. com muita delicadeza pra não quebrar meu Vocês lockpick. veem a Liz chegando toda pomposa, assim, com um kitzinho. Ela abre, puxa umas ferramentas. É até um pouco impressionante como ela parece ser confiante nisso. E aí vocês veem ela tentando abrir e ela puxa a maçaneta e nada funciona. A porta tá fechada ainda. Liz, isso daí é mais fácil no Skyrim. Hã? Nada. Ô, Tiagão, seu joelho tá bom já? Eles dizem que o melhor jeito de lidar com seus medos, Cezinha, é lidar com eles de frente. Vou colocar a mão no ombro do Thiago, assim. Eu concordo, Thiagão. Eu dou um Tá na passinho pro Eu lado fico, e saio da porta. Tiago. Eu chego Eu perto fico- da porta. Eu me apoio no balcão, assim, e começo a olhar o Thiago esperando um show, assim. Eu dou um impulso, eu dou uma corridinha pra trás aqui. Eu abraço o César aqui. A gente Eu dou uma tá respirada. Eu faço aquela cruzinha que o jogador de futebol faz antes de cobrar o pênalti. E saio correndo pra chutar a porta. Peço força, por favor. É assim que se vai o outro joelho. Eu falhei. Você pode tentar forçar. Eu forço. Você vai forçar. Eu falhei de novo. Vocês veem o Thiago se preparando. Ele dá 2 passinhos pra trás, assim. E ele começa a correr com tudo. E ele pula com uma voadora na porta. E você só vê ele girando a perninha pra trás. Plau, caindo com tudo no chão. E a porta completamente intacta. Thiago, você toma 25 de dano. 2 de dano. Não, eu vejo ele caindo no chão, eu não! Thiago! Cezinha! As Você é um fotos monstro! Eu bato na porta. são não muito mais acredito. fortes do que você imagina. Cezinha, muito mais fortes. Eu não acredito, Thiago. É Dá sua vez, licença, eu César. empurro ele pro meu Vai. ladinho, assim. Agora é minha vez. Eu sento na bancada. Eu sento Eu no... segurando. Eu sento do ladinho, eu sento do ladinho. Eu tô segurando o Thiago aqui no chão. Tem certeza, Ok. César? Tenho, Arthur. O Thiago tava certo, eu tenho que superar meus traumas. Vai, Cezinha, vai, Tá Cezinha. bom. Cezinha! Eu dou uma Cezinha. balançada assim, respiro fundo. Mano, eu jogo meu joelho pro meu peito assim, ó. E preparo pra lançar o chutão. Por favor. Falhei. Foi, deu certo. Quanto? E foi extremo ainda. Extremo. Foi, eu tirei 11. Vocês veem o César levantando o joelho pra cara dele e dando um puta do chutão. Plau! Ele quase quebra a maçaneta, ela abre com tudo assim. E você vê agora, César, um quarto todo bagunçado, com uma cama meio desajeitada, assim, bem menos confortável do que o que vocês estavam ficando no hotel. Tem várias ferramentas, panos, cobertores, lençóis, travesseiros, roupas jogadas pros lados, assim. Thiagão! Cezinha. Eu chego perto do Cezinha com a lágrima de orgulho descendo o olho esquerdo. Eu tô conseguindo, Cezinha. Thiagão, eu coloco a mão no ombro dele de novo. A gente venceu essa junto. Se não fosse por você ter amolecido a porta, isso não teria acontecido. E eu também mexi na chave, hein? Aí, Cezinha. Juntos imbatíveis. Vamos agora dar uma olhada. Eu entro. Eu dou Ok, um pro você encontrar entra no quarto. e é isso, são várias ferramentas de limpeza, umas vassouras jogadas num canto, umas ferramentas. Apesar de no desenho ter vários livros jogados, são só alguns diários parecidos com o que tava no balcão, assim, com alguns afazeres, tipo, varrer quarto 103, e aí tá riscadinho. Tirar o pó das poltronas, não tá riscado. Então, é tipo uma lista de afazeres que ele faz, que aparentemente ele faz pra lembrar das coisas que ele tem que fazer no hotel. Tá. Eu O quero que o dar um Arthur encontrar tá no fazendo quarto. ali no balcão, É como, velho? mestre, O que foi? dar um encontrar no quarto? Pode dar um pra encontrar, ser por uma favor. coisa relevante? O que você tá Mano, procurando? eu olho pro Arthur e ele tava dando cambalhota no balcão de um lado pro outro. Não entendi nada. Ele tava indo e voltando no balcão dando cambalhota. Mano, o que o Arthur tá fazendo? Mano, Tô eu esperando tirei vocês aí 60, dentro. 61 e 60 nessa ordem. Não tô Tá. me zoando, tá? 60, que eu passei. Passou, tá. O que você tá procurando? Normal. Tô procurando algum documento, algum tipo de folha de alguma coisa. É, Com alguma o informação único relevante. tipo de documento que você encontra são esses pequenos diários com afazeres
no dia a dia. Não tem nenhum tipo de registro de pessoas que ficaram no hotel ou deixaram de ficar. Não existe nenhum tipo de registro de quem ficou em qual quarto ou qual quarto contém o quê. Entendi. Dá umas olhadinhas aqui. Tá, eu Nesse posso... canto você vê ferramentas, vários cobertores diferentes, vários travesseiros, lençóis, coisas que provavelmente ele usa pra trocar os quartos. Que tipo de ferramenta tem ali? Vassoura, esparador... Só coisa de limpeza, né? Nem um Coisa de limpeza. martelinho. Tem um martelinho, uns preguinhos, tem umas coisas assim, tipo umas chaves de fenda, tem coisas pequenas. Ô, Cezinha, Oi. vou passar a mão nessas ferramentas. Eu achei... Eu tava meio que de olho nesse martelo aí. Essa chave de fenda aí tá... Falando em martelo e armas, vamos lá, algumas coisas que eu não falei na outra sessão. Joey, a sua arma dá 1d8 de dano e você tem 40% no lutar dela. Liz, a sua arma dá 1d4 mais 1 e você mantém o... Cada uma? Não, Ou uma as só. duas usadas Não, juntas? uma só. Você mantém a luta que você tinha, mas você dá 1d4. César, a sua funda dá 1d6 mais 1. Um D6 mais um. Isso. E você tem 40% de mira da sua mira de pistola. Thiago, você também tem 40? 1d8 na sua espada. E Arthur, você também tem 1d8 na sua marreta. Ambos com 40% de lutar. E A Joey- minha munição, ela... quantas pedrinhas tinha no saco que o ferreiro me deu? São muitas. Tipo, mais do que você acha que vai usar, assim. Tem no mínimo umas 60. São bem pequenininhas. Tá. Um D8 mais 10, né, eu. 1d8 mais sim. nada, no caso. São 1d8. Mano, não, calma, E eu tava Joey? muito desligada. Qual era o Ah, do... foi uma das habilidades que eu upei, então eu tô com 48 no momento, porque eu tinha passado. Tá ok. Aí eu fiz certo, né? Sim, pode ser. Tá, é 1d4 mais 1, é isso? 1d4 mais 1. Perfeito. Mestre, obrigada. deixa eu fazer uma pergunta de dúvida aqui. fazer. No sonho eu passei, só que, né, aconteceu aquilo do cara tirar o Conta, porque contra-ataque. você retém as memórias. Você é um fofo. Tá, eu agacho, eu pego o martelo e a minha roupa, eu suponho que ela tem bastante roupa por cima, tem bastante bolso, né? Ela São posso- várias camadas, tem- tem vários bolsos, sim. Tá, então eu pego o martelo e coloco num dos bolsos. Tá, você coloca num dos bolsos maiores da frente, assim. Tá, é um martelo martelo. normal de construção, É um né? Que martelo tem tipo, normal uma de parte pra construção. tirar prego. É. Tá. Ô, Cezinha, Oi. eu acabei de pensar aqui, mano. E se ele voltar e ver que sumiu o martelo dele? Será que ele vai notar? Assim, eu notaria se é uma ferramenta que eu uso todo dia sumisse, né? Mas todo dia será que ele tem coisa pra arrumar, ô Tiagão, será? Depois do soco que ele deu na parede ali, acho que ele vai passar um diazinho arrumando aquele buraco. Ah, é verdade. Eu devolvo o martelo. Você coloca o martelo mais ou menos onde precisar tava, arrumar no mesmo aquilo lá. lugar, assim. E você coloca no meio das ferramentas, das chaves de fenda, faz um barulhinho com os parafusos Não, mas eu saindo não vi. de perto. Ok. Será que Aí. ele vai usar parafuso, Cezinha? Não sei, por que você quer parafuso? Tem a chave de fenda ali, vai que não é pra você parafusar alguma coisa, não sei. Nunca se sabe quando no meio da nossa aventura a gente vai precisar, né, Tiagão? Exatamente. Vai que precisa parafusar alguma coisa. Você Ah, quer mas que vou leva? deixar. Não, né? Não, Vou deixar não, aí. não. Eu vou sair, senão eu vou pegar. No caminho... Ô, Tiagão, tá tudo bem com o Joey? Cara, Ele parece estranho. eu tô preocupado porque normalmente quando a gente tem alguma coisa que aflige nossa mente, a gente não percebe, né? Talvez Então, ele eu ache que não percebi... tem nada de errado, porque o que quer que esteja deixando ele errado, tá deixando ele errado sem ele saber que ele tá errado. Eu ouço isso, mestre. Não. Olha Você onde pode você dar um tá, escutar, velho. dá um escutar, ver se você escuta. Tá bem longe. Não passei. Tá. Você não escuta. Eu acho que a gente não precisa ter medo dele nem nada disso, mas bora ficar de olho pra proteger ele dele mesmo, né? eu não diria que eu tô com medo dele nem algo assim. Eu diria que eu tô mais preocupado, eu acho. Eu não sei o que pode acontecer com ele. Enfim, Não, tá bom. Se alguma coisa acontecer com ele, a gente só tem que ficar de olho pra ajudar ele. certo. É verdade. Vambora. Bola. Tá, Ô, rapaziada. enquanto isso, eu tava conversando com... Eu tava com o Joey aqui. Vocês querem conversar Eu- particular?
Vocês estavam um É que tempão vocês, lá, né? é que vocês ficaram um ficaram um bom tempão tempo lá, lá. essa Vocês conversa ficaram muito aconteceu tempo lá, lá. paralelamente. É que vocês ficaram muito tempo lá, Tá, eu boto a minha mão no ombro do Joey. Joey, eu sei que tá tudo bem, mas depois do nosso último episódio essa noite, eu tô preocupada. Não só com você, com todo mundo, mas principalmente com você. Não parece, porque eu sou muito grosseira às vezes, mas eu gosto muito de você, então se você precisar de qualquer coisa, me avisa, tá? Não, obrigado, Lee Senpai. Eu confesso que eu só fiquei um pouco chateado com o jeito que eles estavam tratando essa questão que aconteceu comigo, porque eu realmente não me sinto diferente, eu não acho que tem alguma coisa de errada e parece que a gente estava desfocando do real problema. As pessoas do Santo Berço não fizeram absolutamente nada de errado com a gente desde que a gente chegou aqui. Muito pelo contrário, eles foram muito prestativos. E eu não tô gostando do jeito que eles estão destratando algumas pessoas aqui. A gente vai ter que, sei lá, lidar com eles do jeito que eles são. E eu dou um abraço no Joey. Obrigado, Lee Senpai. Vai ficar tudo bem, Joey. Obrigado. Vocês então chegam, vocês veem a Elizabeth e o Joey se abraçando e voltando assim, conversando sobre algum assunto que vocês não ouviram. E a porta ainda tá entreaberta com a luz bem forte de Santo Berço entrando pro hotel. Ok, agora sim eu e o Thiagão estamos chegando. Eu não deixei o Joey nem um pouquinho mais são depois dessa... É uma conversa. E aí, turma? Qual a próxima parada agora? O taverna? Com fome pra caralho. Vocês estão todos com bastante fome. Ao ponto de alguns de vocês que não se alimentaram ontem começam a ter desvantagem nas coisas pela fome. Tá. E Dá pra escutar minha barriga roncando. A Vocês fome é que no escutam? caso vocês chegaram a 1 da tarde ontem, não comeram nada, foram dormir, batalharam com bichos, acordaram, não comeram nada até agora. Vocês estão um saco vazio e não param em pé, já dizia a minha avó. Não tem como. Eu quero outra manteiga na manteiga. Eu Eu vou ter que também. comer isso daí, velho. Será que tem outra coisa no cardápio? Não, é sério, vocês vão gostar muito de manteiga na manteiga. Eu nunca comi um negócio tão gostoso. Não. É verdade. Me recuso. Eu sou alérgico à manteiga. Será que tem cacetinho? Mano, não tem como a gente ir ali no Castilho Letícia e voltar pra cá, não? Vale rapidinho. e Daí eu gostei da sua ideia, Thiagão. Gente, é sério, dá só uma chance, prova só um pedacinho de Não, manteiga mas na não manteiga. é isso, é porque eu não quero manteiga na manteiga, não tem outra coisa, sério mesmo, será que eles não têm? Eles devem ter, né? Vamos lá então. Tem. Eu já vou sair. Tá. Ah, meu Deus. Vocês todos saem do hotel de Santo Berço e vão pra Santo Berço. Agora com o céu bem claro, assim, tudo parece estar bem mais bonito e agradável. Vocês veem as pessoas caminhando, várias pessoas indo em direção à taverna. O dia tá bem bonito. Vocês até se sentem um pouco revigorados ao ver Santo Berço desse jeito. Tá Nossa, lá. César, a gente devia ter visto lá da varanda a vista daqui, É né? Que a gente ontem só viu uma nuvem gigante. É verdade, mas ontem tava legal também. Não tava, não. Nossa, que diferença nesse lugar, né? Sem aquela névoa. Nem me Será fala, que eles- será que... Será que eles vão Falar, continuar olhando diferente pra gente? Provavelmente sim, né? Não é comum, aparentemente, ter Ignaro por aqui. Joey, fica no seu modo Lusídio aqui fora e vê se eles reagem diferente a gente agora. Por perceber que um Ignaro se tornou um Lusídio, talvez. Na verdade, eu acho que eles só não conheciam a gente, né? Que eles devem se conhecer e a gente era desconhecido, não é que a gente é só Ignaro. Me dá minha versão Lusídio, mestre, eu não sei Você não puxar. pegou ainda? Você não Foi. salvou? Calma. O Joey não tá enorme. Nossa senhora. Nossa, o Joey. Aqui. Tem João. dois. Tá lá. Zack Cold. Tá, vocês estão saindo do hotel e vocês veem várias pessoas indo em direção à taverna. Algumas sorrindo, algumas conversando, algumas andando em pares, assim. Vocês ouvem já a cidade viva, o vento batendo nas árvores, os animais, os pássaros cantando. Alguns insetos passam coloridos na frente de vocês.
de tanta coisa bonita e colorida, assim, que passou pela minha frente, é como se eu me sentisse, assim, mentalmente revigorado, sabe? Eu consigo respirar o ar puro. Que bom Eu que você me se sinto sentia muito assim, feliz, Luba. assim. Que legal, velho. Hã? Que legal, que legal, que legal. Obrigado. Onde que fica mesmo o negócio pra gente comer? Fica Eu na não taverna. faço ideia. Eu não lembro. Você lembra onde era a taverna, Joey? Fica... Aí, logo aqui na... não é que eu não queira comer a manteiga na manteiga nem nada, mas é que lembra que a gente tinha o negócio de fidelidade lá no cacetinho do Letício? E se a gente usasse aquilo lá agora? Você não quer comer manteiga, na verdade, né? Ah, ô César, na moralzinha, a gente vai ter que andar 40 minutos na floresta pra voltar, mano. É verdade. Tá, vamos lá na taverna. Eu acho que a taverna era seguindo essa rua aqui, pessoal. Ah, a gente Vocês conhece começam o a local. caminhar e vocês passam assim por algumas pessoas saindo das casas delas. Mas bom dia! Bom dia. Bom dia, bom dia. E vocês veem que as pessoas todas em Santo Berço, parece que elas têm costume de, quando elas se encontram, elas sempre desejam um bom dia uma pras outras. É como se todas elas se conhecessem. Vocês veem Vocês passam pelo guarda com um olhar meio fechado assim, ele tá indo em direção à taverna também. Bom dia, E guarda. Bom dia. Ele não responde, ele só passa, continua andando. Seu guarda, com licença. Você chega Onde nele, fica a taverna? Eu chego. lá. E ele aponta pra grande casa com um teto laranja, de 2 andares. Que é pra onde várias pessoas estão se dirigindo. Muito obrigada, seu guarda. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Oi, Ele continua bom andando. dia. A porta fica do outro lado. Vamos ir aonde aí? Vocês Vai todos ser chegam na taverna e veem. Quando vocês veem ela com as portas abertas e vocês veem que ao entrar nela, vocês sobem os degraus grandes da entrada da taverna e tem algo um pouco estranho acontecendo aqui. As pessoas que estão dentro da taverna, elas estão todas. A taverna tá bem cheia de gente, mas a maioria delas está quieta, sem conversar, sentadas, comendo, com um olhar sério no rosto. Olhando pra gente? Não, elas estão só comendo, tipo, quietas, assim, com um olhar estranho, tipo, com um olhar bem sério no rosto delas. Parece que elas estão, tipo, num transe, assim. Elas estão quietas, sérias e comendo. O que é estar num transe? Sei lá, elas não estão prestando atenção em absolutamente nada. Elas só estão olhando pra comida delas e... Elas é estão isso. olhando pra comida delas com um olhar sério e comendo. Ok. Vocês veem Eu o acho ferreiro e o guarda, ele tava indo meio que junto com vocês, assim, ele se senta junto com o ferreiro. E eles estão comendo quietos, assim, o ferreiro tá comendo um frangão enorme. E todo mundo parece... Pessoas comem alimentos diferentes, assim. Alguns estão comendo sanduíches, a maioria das pessoas estão comendo sanduíches. Vocês veem o hoteleiro bebendo alguma coisa verde de um copo. E tem várias... A garçonete tá levando várias comidas, assim, e ninguém fala nada. Tá um silêncio muito constrangedor, assim, estranho na taverna. Eu Eu viro vou pra andando eles aqui na devagarzinho até o porta. bartender. Tá bom, beleza, não quis ouvir também. Tá, eu viro pro César. César, eu acho que a notícia do ajudante chegou pra eles. É, o que parece. Mestre, me dá de novo minha versão, Luzídio. Eu vou salvar, desculpa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu salvo, pode deixar. Eu vou salvar aquele. Eu chego bem pertinhozinho do balcão. Bem O taverneiro pertinho. tá, tipo, terminando de digitar umas coisas, assim, meio sério. Eu encosto assim, eu chego bem pertinho, o máximo possível que eu consigo do taverneiro. O seu taverneiro. Bom dia. Tia, por que tá todo... Tem cardápio? Só um segundo. Tá. Você pode pedir... A gente não tem cardápio, todo mundo sabe o que tem aqui. Eu recomendaria agora de manhã um sanduíche de frango. Quero. Ok. A garçonete vai passar daqui a pouco e vai pegar o pedido de vocês e vai levar pro cozinheiro. E tem um sanduba também, não, meu queridão? Tem um sanduíche de sanduíche, você vai querer? E um cacetinho de cacetinho. Como você preferir chamar. Manda um cacetinho de cacetinho, então. Ok. Como eu disse, a garçonete vai passar e vai pegar o pedido de vocês. Bom dia. Desculpa, hoje não é um dia muito bom em Santo Berço. Vocês chegaram num péssimo momento. O que aconteceu, senhor?
Vocês não ficaram sabendo? Isso é por causa do ajudante? Sim, é claro. Ele se vira e coloca um copo no lugar assim e vira e se dirige em direção à cozinha, caminhando. E agora vocês olham de novo pra todo mundo que tá sentado comendo e todos eles estão com um olhar triste, meio de luto assim. E vocês veem a enfermeira numa mesa lá no canto, meio que em lágrimas assim. E vocês veem essa mulher com um vestido bem bonito e colorido do lado dela, conversando com ela e meio que fazendo carinho no ombro dela. Olha isso. Eu quero falar sobre aquele ferreiro lá. O ajudante do ferreiro. Você quer falar sobre o ferreiro ou ajudante? O ajudante do ferreiro que não é o ferreiro, o ajudante. Que era, no caso, mas morreu. Tá. O que tem ele? Depois eu falo, tem muita gente aqui. Mas só pra lembrar mesmo, que não esqueço. Vocês veem então essa moça de cabelo branco amarrado e com essa roupa meio vermelha e uma parte branca assim, que acabou de entregar umas coisas numa bandeja. Ela coloca a bandeja em cima do balcão assim e ela vira pra vocês. O que vocês vão querer? Bom dia. Bom dia. Você tem manteiga na manteiga hoje? A gente pode fazer... Não se costuma comer manteiga na manteiga de manhã, mas a gente pode fazer... eu recomendaria um sanduíche de sanduíche. Pode ser então um sanduíche de sanduíche. É tão bom quanto manteiga na manteiga? Tudo em Santo Berço é incrível. O que vocês vão querer? Eu quero sanduíche de sanduíche então. Eu também vou querer um sanduíche de sanduíche. Obrigado. E você? Ela olha pro Thiago. Pô, rapaz, você me vê um cacetinho com cacetinho? Pode ser então. 3 sanduíches de sanduíche saindo no ponto. O Arthur e o César estão aonde exatamente? Aqui, ó. Tá, se sentaram, beleza. Então ela dá a volta, ela passa por trás assim do hoteleiro. O hoteleiro vira e fala alguma coisa, ele diz, traz isso um pouquinho pra mim. E entrega o copo pra ela. Ela pega e coloca em cima da bandeja e ela vem em direção a vocês assim. Bom dia. O que vocês vão querer hoje? Bom dia. Eu ouvi o taverneiro falar sobre um sanduíche. Não, tá. mais cedo eu tava lá. Aham. Eu ouvi o taverneiro falar de um sanduíche no sanduíche, eu vou querer um. Ok, um sanduíche no sanduíche. E pra você, senhor? Ela vira pro Arthur. Putz. Eu vou querer 4 sanduíches com sanduíche, por favor. Eu vou querer 2 também, eu tô com... Então uma fome. 5. Eu não sei se você aguenta, querido. Mas tudo bem, você que decide. Então 6. Não, mentira, 5 mesmo. Ok. Volta em breve. Tem bebida? Eu quero uma bebida Tem, também. claro. moça. O que você vai querer? A gente tem suco verde, azul, amarelo, vermelho. Qualquer cor Tem que você água quiser. na água? Água também temos, claro. Eu quero... Água na água Não. ou água? Como você sabe da água na água? Já te recomendaram também? Vê 2. Eu suspeitei só. 2 água na água. Ok. Mais alguma coisa? Somente, né? Somente. Ok, bom dia. Você vê que ela tá com um sorriso forçado no rosto, assim, que é provavelmente do costume de trabalho, ela demonstra tristeza nesse sorriso. E ela sai caminhando e entra na cozinha. Mestre, eu queria me aproximar aqui e conversar com o hoteleiro. O hoteleiro, ele parece que tá um pouco tonto, assim. Bom dia, vocês vieram comer? Oi, senhor hoteleiro. Uhum. Sim. E aí? Eu notei que você tava um pouco chateado a hora que saiu do hotel. Eu queria saber se Esse tava tudo dia bem. tá uma bosta, pra falar a verdade. E ele fala bem alto, assim, todo mundo olha pra ele. O que aconteceu com o ajudante? Vocês ficaram sabendo já? Ficamos, infelizmente. Eu sinto muito. Era só o que faltava. Ele olha, ele para por um momento. Vocês não sabem nada disso não, né? A gente... Porque ninguém morre em Santo Berço desse jeito. E bem quando vocês vêm pra cá... E ele levanta. Bem quando vocês vêm pra cá... E todo mundo para do que tava fazendo e olha pra vocês. O ajudante morre! E o ferreiro, tipo, na hora ele levanta assim... Hoteleiro,
Hoteleiro, quem? Se acalma. Se acalma, Ferreiro! O ajudante tá morto! Bem quando esse Zígnaro vem do nada, seguindo um mapa, e é pra eu acreditar nisso? O Ferreiro, ele vem caminhando assim, com um olhar puto no rosto. Eu tava com eles o tempo todo. Não foram eles. Senta! Tá bom. Só tô falando. E o que eu sei que muita gente aqui deve estar pensando também. E todo mundo meio que tipo... falando entre si assim, é verdade. E começa a gerar uma comoção. E o Ferreiro bate na mesa. Pum! Chega! Eu sei muito bem o que vocês estão falando ao redor aqui. E se tem alguém que tá sofrendo com a morte do ajudante, sou eu e o doutor. Todos nós estamos. E eu entendo vocês suspeitarem dos novos Zígnaros, mas eu tava lá. Em todos os momentos que eles estavam aqui. E nenhum deles teria sido capaz de ter matado o ajudante. As coisas estão muito diferentes. E ninguém aqui sabe lidar direito com isso. Mas eu sei que não foi nenhum deles. Nisso vocês ouvem a enfermeira levantando assim, chorando. E quem garante que eles não trouxeram alguém? E todo mundo, é verdade, quem garante que eles não trouxeram alguém? Eles estão todos olhando pra vocês agora. O porteiro? Nisso quando você fala, o porteiro, ele tava meio estranhando assim, ele levanta. É verdade. Eu concordo com o Ferreiro, eu não vi ninguém chegando, eu vi eles chegando do outro lado da floresta e eram só os 5, eu não vi mais ninguém chegando perto de Santo Berço, não tem como ter sido nenhum deles. Nisso as pessoas ficam confusas e começa a gerar bastante comoção ao redor da taverna, assim, as pessoas estão todas conversando entre elas. O Ferreiro vira pra todas assim. Eu sei o que vocês estão pensando. E eu não vou dormir, eu não vou descansar enquanto a gente não encontrar quem fez isso com o ajudante. Mas atacar os novos Zígnaros não é a resposta. O ajudante foi morto. Mas ele morreu sem dor. Alguém fez ele engolir cristais verdes antes de matar ele. Como os Zígnaros iam saber o que cristais verdes fazem quando são ingeridos? Alguém de dentro de Santo Berço matou ele. E eu devo ao doutor e a todos vocês descobrir quem foi. Nisso, vocês veem a garçonete, ela chega assim com vários sanduíches. E ela vem em direção à mesa do Arthur e do César. E começa a colocar uns pratos na mesa. Senhor hoteleiro, eu falei baixinho, tá? Pra ele só. Sinto muito, mas... Eu realmente sinto muito pela sua perda. Mas a gente quer ajudar a resolver isso também. A gente não quer machucar vocês. Vocês veem... quando você fala isso, o hoteleiro... eu bebi demais, me pede desculpa. É só que tá sendo um dia muito difícil. Eu sei lá. Tá tudo bem. Não precisa pedir desculpas. O Ferreiro vem em direção ao Thiago. Ô, meu queridão. Vocês... Eu preciso conversar com vocês. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo desde que vocês chegaram aqui. Vocês chegaram fazendo várias perguntas. Ele tá falando com o Thiago, calma aí. Opa, desculpa. Vocês chegaram fazendo várias perguntas. Mostraram justamente aquele símbolo. Vocês sabiam do símbolo. O doutor, nesse momento, tá no bosque da provação, preparando o corpo do próprio filho para ser enterrado. Não tem como isso ser coincidência. Vocês fazem várias perguntas. Vocês são algum tipo de investigador? O que vocês são? Eu preciso saber exatamente o que trouxe vocês pra cá. Pra conseguir entender o que tá acontecendo. O que levaria alguém a assassinar outra pessoa em Santo Berço?
Eu posso te contar tudo, meu querido. Você salvou a gente ontem, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu ouço isso, mestre. Sim, Todo mundo lá da mesa vocês ouve. escutam ele falando isso. Eu acho melhor a gente conversar sobre isso num lugar mais privado. Com certeza, É, não é querendo... Eu concordo. Não é querendo falar nada não, seu Ferreiro, mas... As únicas pessoas que eu considero inocentes são as pessoas que eu vi que estavam conosco quando, né? Isso tudo aconteceu. Você sabe que a gente é inocente, a gente sabe que você é inocente. Mas eu não confio em ninguém aqui não. E ninguém aqui confia em vocês. Perfeito, bora resolver isso logo. Na verdade... Bom, ele olha pra porta e vocês veem chegando, com um olhar baixo assim, o doutor. Calma aí. Ele entra e na hora que ele entra, todo mundo tipo tá olhando pra ele, e olha meio quieto assim, fica uma situação meio estranha. E ele começa caminhando, ele passa caminhando quieto por todo mundo que fica em silêncio por onde ele passa e chega no ferreiro. Ferreiro. As coisas estão prontas. Quando todo mundo terminar de comer, a gente já pode fazer o ritual. O ferreiro vira pro doutor. Entendido. Eu sei o que você pensa sobre eles. Mas eu mantenho a minha palavra que eu disse pra você, doutor. Eu confio nesses ígnoros, não tem como ter sido eles. E o porteiro mesmo disse que não viu ninguém além deles vindo pra cá. Nem teria como, você sabe disso. Já é muito estranho eles terem conseguido. Eles claramente, como você disse, eles são algum tipo de investigador. O jeito que eles mexeram nessas coisas, o jeito que eles fazem perguntas sem parar. E eu vou seguir o que você disse. Eles não saem de Santo Berço até a gente encontrar quem foi o responsável pela morte do ajudante. Ok, doutor. Ok, ferreiro. Ele olha pra vocês assim. Eu não sei exatamente quem são vocês. O que vocês querem em Santo Berço. Ou por que vocês sabiam do símbolo. O símbolo que foi desenhado do lado do meu filho. Mas se vocês fazem tantas perguntas assim sobre Santo Berço, é bom que vocês comecem a fazer perguntas sobre o meu filho também. Ferreiro, eu vou esperar no bosque. E ele vira as costas. E sai andando. O ferreiro também vem caminhando e senta junto com o guarda de novo. A garçonete termina de colocar os 5 pães que você pediu. Que são sanduíches que tem sanduíches dentro deles. E você nunca consegue ver. Tem sanduíche dentro de sanduíche, sanduíche. Parece aquelas bonecas russas que tem um sanduíche dentro do outro, dentro do outro. E vai ficando até ter um sanduíche muito pequenininho. Que você nem sabe como existe um sanduíche tão pequenininho assim. E ela vem e traz pra essa mesa mais um sanduíche desses pra cada um de vocês. Muito obrigado. Gente, César, mano. Obrigada. Ela passa, sei, eu também tô ela dá a impressionado. volta, passa na hoteleira, bota mais uma caneca com um líquido verde dentro dela. E vem ao lado do taverneiro que voltou pro balcão dele. gente, eu não sei o que é mais impressionante, o cristal e esse sanduíche dentro do sanduíche dentro do sanduíche. Eu seguro meu sanduíche na mão e eu fico olhando pro Thiago, esperando ele dar a primeira mordida pra ver a reação dele. Eu acho Come, que a gente Thiago, tá sem no ser. futuro. Enquanto isso, eu tô debulhando já. Tá, peraí. Eu dou uma mordida. Quando vocês comem, fazem as pessoas que não tinham comido nada em Santo Berço ainda, vocês mordem e é uma explosão de sabores absurda. É a melhor coisa que você já comeu. É tipo, mano, é um sanduíche feito pelos deuses. É muito gostoso. O pão é crocante exatamente da maneira que você gosta. Tem algum tipo de carne muito gostosa que você nem sabe dizer qual é. Tipo, é suculenta. Ela é muito boa. O queijo é derretido direitinho. Tem uma fatia de alface e tomate perfeito da maneira que devia. E tem uma camada de manteiga também em cada um desses sanduíches. E como tem um sanduíche dentro do outro, é como se você estivesse sentindo esse mesmo sabor várias e várias vezes numa mordida só. É muito gostoso. É a melhor coisa que você já comeu na sua vida inteira. Pra ambos. Ô, Liz, se a gente traz essa galera daqui e leva lá pra São Paulo e faz um fast food, a gente fica muito rico. Você acha que eu não pensei nisso quando eu comi manteiga na manteiga? Nossa, eu ia sair da polícia no mesmo momento.
Eu debulho o sanduíche, come com tudo, velho. Até chegar no último sanduíche pequenininho. Você vai comendo então. E quando você termina o primeiro sanduíche, você sente que foi perfeito assim pra fome que você tinha. Você não se sente cheio demais e nem queria mais um pouquinho. Foi perfeito o tamanho que você precisava pra sua comida, assim. Parece que o cozinheiro, mano, leu sua mente, fez um sanduíche perfeito. Arthur, quando você come o primeiro, você sente a mesma coisa, você olha pra aqueles outros 4 que você pediu. Nossa, César, mano, que você não me parou, mano? Ah, eu não sabia também, Arthur, que unha só ia... Eu também tô cheio já. Nossa, mas é gostoso, hein? Gostoso pra caralho. Se o senhor velocímetro vendesse isso aqui, ia desfalir a ordem na hora, eita. O Joey come bem em silêncio, assim. Ele se sente um pouco culpado por tudo que tá acontecendo. O hoteleiro vira pra você, bebendo aquele líquido verde. Eu vi que você já começou a gostar dessa forma de Lusídio. Eu só me transformei pra andar um pouco pela cidade e mostrar pros meus amigos. Eu gostei dessas faixas, é legal. A gente sempre, todos os Ignas quando vem pra cá, normalmente demora um pouco mais. Mas assim, todo mundo fica curioso pra saber como é que vai ser, né? Porque a gente não escolhe exatamente como fica. Eu achei bem legal a sua. No começo eu não gostava que a minha atravessava aqui o nariz, mas depois eu comecei a achar legal. Você ficou muito, muito bonito, senhor hoteleiro. Obrigado. Quanto tempo as pessoas mais ou menos demoram até... Vem de pessoa pra pessoa. Mas eu... Bom, na verdade... Assim, quando eu era adolescente, eu costumava ter usar minha forma humana, né? Ignara. Mas... Os Ignaros... por exemplo, o coletor, a enfermeira... Foi o quê? Foi tipo uns 2 dias. Entendi. Obrigado. Eu tô só comendo meu sanduíche quietinha. E feliz. Aí, Arthur. O que você vai fazer com esses outros 4? Você não quer, não? Claro que não. Eu comi um e eu tô tranquilão. Vocês veem que as pessoas que estão terminando de comer, elas se levantam. A enfermeira é uma das primeiras que sai. Ela ainda tá meio com o olhar, com o rosto inchado assim e com um olhar muito triste. Aquela moça bonita vai com ela. O tecelão também, ele sai junto, os 3 saem juntos e saem da taverna. Um dessa mesa que sai também e vai pra fora da taverna. Tá, eu... Acho que a gente deveria ir também prestar os nossos respeitos. Tá bom. Eu vou até a mesa... Você quer ir onde? No ritual do ajudante. Desculpa. Vocês não são Lusídios. Nem eu? Não. A enfermeira tá muito brava, mas a gente não pode quebrar a tradição. Ela não vai poder participar do ritual também. Ela não é uma Lusídia ainda. Então é por isso que Só ela a saiu cidade um pouco. pode se despedir de quem era da cidade. Certo. Tudo bem, a Entendido. gente entende. De qualquer maneira... O guarda se levanta e sai mais também. uma vez. Eu escutei ele falando isso daí. Escutou assim, ele falou relativamente alto. Tá. E aí, porteiro? Bom dia, Você vai lá no negócio? eu vou. Tá Eu tava bom. pensando em não ir. Pelo menos conversar Por um quê? pouco pra enfermeira pra ela não ficar sozinha, mas eu era muito amigo do ajudante. Eu não posso não me despedir dele. Não, é melhor você ir, é melhor você ir. Vocês não viram nada ontem à noite? Como assim? Em relação ao que aconteceu? Vocês estavam com ele, não estavam? A gente tava com ele até uma certa hora e aí ele separou da gente. Talvez foi nessa hora que ele separou da gente que aconteceu tudo. A noite chegou rápida demais, a névoa... Eu mal tive tempo de... Eu fui pego no susto, a noite chegou do nada. É. Pois é, né? Eu viro e saio. Falou. Tô com medo dele.
E aí, ó, seu hoteleiro? Aí eu encosto na mesa assim. Então, Eu terminei. Eu vou indo pro bosque, eu acho. O que foi? a gente pode dar uma volta, conhecer a cidade, ou a gente tem que ficar em algum lugar enquanto rola tudo? Fica à vontade, fica à vontade. Santo Berço é a nossa casa agora, não é? Eu não tô tendo um dia muito legal. Me desculpa, eu vou me despedir do ajudante. E ele levanta e começa a caminhar assim, meio cambaleando, já que ele tá muito bêbado. Ô, seu Ferreiro. O Ferreiro tá sentado assim, pensando com um olhar sério. Eu queria... Bota aquela conversa que a gente queria ter, mas eu preferia ter lá na sua forja, que eu tava querendo pedir uns... Solicitar uma coisa aqui também. Se vocês quiserem, Senhor? não deve levar tanto tempo assim, ó. O enterro do ajudante. Eu vou pro ritual agora, vocês podem ficar aqui um tempo. E quando eu voltar, a gente conversa e... Eu preciso fazer várias perguntas, eu e o guarda, a gente vai tentar encontrar algum tipo de responsável, vai ter um... Eu vou estabelecer uma reunião aqui na taverna, e talvez seja uma boa hora pra vocês também fazerem perguntas se vocês quiserem. Seu Ferreiro, eu sei que a gente vai conversar mais tarde, mas eu queria dizer pra você que a gente chegou fazendo tantas perguntas porque essas coisas, essas mortes com esse símbolo, elas aconteceram em Carpazinha. E foi por isso que a gente foi pra Carpazinha e foi assim que a gente veio parar aqui. A gente só tava seguindo as pistas do símbolo. E todas elas trouxeram pra cá. Então eu acho que a gente tem muito que conversar, mas a gente precisa de muitas informações também pra poder se ajudar. Entendi. A gente conversa. Obrigada. Depois. Ele se vira e sai andando. E sai da taverna. E nesse ponto já não tem quase ninguém na taverna. Esse grupo de mineradores com o minerador grandão assim, que antes ele era todo risonho e alto. Ele não falou, vocês não viram praticamente nada vindo dele. Ele só passou reto assim por vocês, junto com os outros 2 mineradores, e saiu da taverna. A garçonete e o taverneiro também saíram, e junto com esse outro Luzídio. E por último sai o porteiro assim. Ele, bom, eu vou lá, bom dia. Bom dia. Bom dia. E ele sai junto. Ok, vamos também. E eu começo a sair. Calma aí. Cezinha, Cezinha, pera aí. você não quer aproveitar que a gente tá sozinha, finalmente, não tem nenhum Luzídio com a gente e a gente pode conversar em paz? Mas não tinha ninguém lá no hotel também. Sei lá, aquele Que você lugar é saiba. muito grande. Que você saiba, não sei. É um hotel, sempre pode ter alguém. Sei lá. É verdade. Mas vem cá, Mas vocês não querem tentar dar uma olhada nesse ritual? Só eu que tô curioso? eu tenho medo de a gente tentar se aproximar e dar muito ruim. Eu Então acho a que não gente precisa, já não. desrespeitou, né? Você não tem todo um mundo- binóculo, Liz? Eu tenho, mas eu entrego ele pro César. Eu não quero fazer isso, não. Tá, eu pego o binóculo, eu quero sair na porta. Pera aí, Cezinha, pera aí, cara. Quê? Tem uma coisa séria que eu tenho que falar, mano. Fala aí. Gente, só uma coisa rápida. A gente tem que lembrar que a única conexão que a gente tem até agora com os exoterroristas é o símbolo. Aqui. E quem quer que desenhou aquele símbolo matou o ajudante do Ferreiro e também provavelmente tem alguma coisa a ver com os terroristas. Então o que é que eu acho? Se a gente não achar essa pessoa, a gente vai criar só inimigo aqui nesse lugar, e 2, a gente vai ficar perdido igual a cachorro correndo atrás do próprio rabo. Pensa comigo, faz uma linha do tempo na sua cabeça. A gente chegou aqui e tinha essa noite do Santo Berço, tem várias criaturas e algumas delas, sei lá, elas lembram muito os experimentos das cobaias dos exoterroristas que a gente encontrou em Carpazinha, certo? Mas eles falaram que esses animais existem aqui desde que o Santo Berço é Santo Berço. E Santo Berço aparentemente existe há muito tempo.
Então, de alguma forma, ou cientistas voltaram no tempo, criaram Santo Berço e Santo Berço virou isso. E eles criaram Santo Berço justamente pra ter um lugar que vai afinando a membrana. Porque, sei lá, imaginem que toda noite tem esses animais, toda noite a membrana fica mais fraca. Ou não seria isso. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que Santo Berço pode ter sido criada como uma cidade normal. E os exoterroristas estão alimentando ela com medo, com criaturas e com todas as coisas possíveis pra afinar a membrana. Esse lugar era pra ser um lugar bom, era pra ser um lugar legal, se fosse pelos moradores. Ele só é um lugar horrível porque tem envolvimento exoterrorista. E eu não acho que a gente tem que descontar nas pessoas, ou na comida delas, ou nos rituais delas. Eu não acho que o problema são elas. E principalmente precisamos respeitar quando eles falam pra gente não fazer alguma coisa. Tudo que a gente Ok. fez até agora de que feriu ou ofendeu ou deixou eles chateados contribuiu pra eles suspeitarem desse jeito da gente. Ok, eu concordo com vocês, mas ao mesmo tempo, isso tudo é muito estranho. Eu nunca vi uma pessoa ser cinza, eu nunca vi uma pessoa ter olhos pretos. E a gente tá aqui, e do outro lado, antes da gente vir pra cá, quantas mortes não tiveram, sabe? A única coisa que se passa na minha cabeça é que, mesmo não sendo culpa das pessoas que moram aqui, que foram extremamente gentis, talvez a mente delas esteja corrompida com alguma coisa, talvez esse lugar realmente não seja muito legal. Eu só consigo imaginar todas as pessoas que morreram pra gente chegar até aqui. Eu não acho Pois é. que aqui é um mar de rosas, igual vocês estão achando que é. Pois é, Eu César. acho. Lembra que você deu um sermão em mim e na Liz quando a gente foi irresponsável e levou à morte de várias pessoas? A gente acabou de ser irresponsável, provavelmente, e trouxe a morte de mais uma pessoa. Não importa se elas são estranhas ou não pra você, elas sofreram e estão sofrendo. É nossa responsabilidade também cuidar delas. Gente, eu E- sinceramente acho que os cientistas falaram nosso Santo Berço, queriam criar isso daqui, certo? Vai ter que pensar no porquê. Eu acredito que o exoterrorista, a gente sabe que ele só tem sei lá, uma coisa que movimenta um exoterrorista, que é afinar a membrana. Ele quer afinar o contato entre os dois mundos. E esse lugar parece um ambiente perfeito. Toda noite, a noite de Santo Berço cria pavor. Tem criaturas. Essa membrana, ela tá cada dia mais fina. Mas eles não sentem medo, eles ficam dentro de casa, eles falaram que é seguro, eles não parecem ter medo. Mas César, um cara conseguiu trazer uma entidade parasita do outro lado pra parasitar o nosso sonho. O quão fina a membrana precisa estar pra uma entidade atravessar de um lado pra outro? Todas as entidades É. que vocês encontram são isso. Ok. Mas Mas o quão fina uma membrana precisa estar pra parecer um zumbi de sangue num lugar? O quão fina uma membrana precisa estar pra ter tantas criaturas num lugar desses? gente, A o que os gente- outros... Eu concordo 100% com a Alice, Cezinha. E ainda mais, outra coisa que a gente pode até argumentar é que a gente tá esquecendo de um tal de EP. Energia alguma coisa. Acho que energia paranormal, essência paranormal, alguma coisa assim. Mas isso daí, eu acho que o que eles queriam criar com o Santo Berço não era um vilarejo pra todos ficarem bem. Eu não vejo como um exoterrorista que queria afinar a membrana, fazer pessoas inocentes morrerem, iriam querer criar um lugar perfeito, medieval, longe de tecnologia e com a vida assim, não. Eu acho que eles estão querendo criar uma fábrica. Eu também de acho, monstros. Thiago. Eu acho que eles estão dando algo em troca, mesmo sem saber. Eu acho que por mais que o Santo Exatamente. Verso provê pra eles uma comida gostosa, provê pra eles um cristal que cura a surdez do Thiago, acho que o Santo Berço também tá tirando alguma coisa deles. Então vocês acham que esse lugar é tipo uma espécie de dreno de energia? Eu acho que é uma fábrica e um lugar de mineração. Acho que a mineração não acontece naquela caverna, não. Acho que acontece aqui. Eles mineram as pessoas pra criar esses monstros que a gente tá vendo pra usar no nosso mundo. Mas, Pessoal, talvez não tenha doido. se essa teoria estiver certa, a membrana tá mais fina que nunca agora, com a morte do ajudante. Se tem algo que apavorou eles e deixou eles estáveis, foi isso. A Mas gente será tá que a morte no não pior foi alguma momento. coisa pra atingir a gente? Eles sabem que a gente tá aqui ou não? Não, né? Eu acho que eles usaram a gente como oportunidade pra atacar alguém.
Pra ser sincera, eu acho que o ajudante, ele foi só o começo de tudo. Do lado do símbolo tava escrito manancial. O manancial é tipo uma nascente, é tipo uma fonte. Você sabia disso Eu antes acho- da sessão passada? Ah, você falou que tava escrito manancial. Mas você Manancial é uma sabia o que nascente. significava manancial antes de pesquisar agora? Ah, eu só fui conferir se É tava metagame, certo, mas Gabi. é manancial. É metagame, Gabi, Não, você não sabe pô, disso, mas- você não sabe. Dá um teste de português se a Liz sabe disso ou não. A Liz Você não tinha só tem 80 Gabi, você não de tinha português. comentado sobre isso na bom, última sessão. desculpa. Não, se você pesquisou Ok. entre essa e a outra, é metagame. Você tem que saber se você Ó, sabe ou eu não. tirei 37. A Liz tem De quanto? 79 de educação. Tá bom, então você sabe. De educação não, de linguagem. O Arthur sabia. Eu sei o que é, Alice. Não, mentira. É que a Liz é quase formada em português. Eu não sou, mas a Liz é. Ok. É da personagem, Então, a ok? personagem sabe, a personagem sabe. A personagem sabe, exatamente. Ok. Deixa eu É falar porque ela é muito mais inteligente do que eu. Desculpa, eu tive que pesquisar, ela não precisa. Tudo bem, não. Só, É. só impedindo pra não quebrar. Tipo, a Liz do Ok. nada descobriu o que significa manancial, se ela não sabia, ela não Não. sabia. Ok. Mas então, manancial é um tipo de uma fonte. Uma nascente, certo? Ela faz uma pausa, certo? Acho que sim. Se manancial é uma fonte, significa que é onde as coisas começam. Tudo começou no ajudante. O ajudante foi o primeiro, mas vão ter muitos outros. Rapaz, então. Cris, a única coisa que eu consegui pensar com você falando que significava manancial, que eu não tinha a menor ideia, foi o labirinto infinito. Será que lá não. Será que não quer dizer que lá é o centro de tudo? Será que a nascente do Santo Berço não é o centro do labirinto? E Eu fiquei é aqui pensando numa coisa. que a gente vai ir pro intervalo, pegar uma Queria água tanto no falar, banheiro. tava pensando. E quando a gente voltar, a gente continua a investigação do que tá acontecendo no Santo Berço, quem matou o ajudante e o que mais estiver preparado pra hoje. Voltamos Ok. em 5 minutinhos. Ah, toma no Ok. cu. Tô bebendo Estamos de água pra volta. Alô? Opa. caralho. E aí? E ok, continuando então de onde nós paramos, vocês estavam sentados na taverna teorizando e conversando sobre o que pode estar acontecendo. Se passam alguns minutos, mais ou menos uns 20 minutos durante essa conversa, assim, de 20 a meia hora, e vocês veem a enfermeira entrando na taverna. E ela vem em direção a vocês. Começa a caminhar em direção a vocês. Com uma cara meio séria. Bom dia. Bom dia. Bom dia, enfermeira. Bom dia. Oi, enfermeira. Sibeli. Enfermeira. Ó, meus pesos, minha querida. Ah, Meus sentimentos, enfermeira. O que... Como vocês vieram pra cá? E chegou aqui. a gente encontrou Como assim um vocês desenho. chegaram aqui? Eu lembro de vocês em Carpazinha. Eu lembro... A gente- Vocês se metiam em várias brigas, apareceram no hospital. Cadê aquele grandão? O que tá acontecendo aqui? Por que bem no dia que vocês chegaram, o ajudante morreu? Todo mundo tá falando desse tal de símbolo. Que vocês chegaram perguntando, o doutor tava falando. O símbolo da fazendeira, que apareceu de novo em mais uma vaca. O que tá acontecendo aqui? Eu não pude nem me despedir dele. Enfermeira, eu vou ser 100% sincero com você agora. E aí eu olho pra todos, assim, pra ver se eles esboçam alguma reação de tipo sim ou não. A Liz faz que sim com a cabeça. Eu tô esperando. Então, há um tempo atrás, lá em Carpazinha, um homem morreu. Ele tinha esse mesmo símbolo que estava desenhado Que homem? na fazenda. Lá em Carpazinha, um homem chamado Rafael. Eu lembro disso. O pessoal ficava falando da cidade, mas... Era esse Sim. mesmo símbolo? Eu não sabia. Sim, era o mesmo símbolo. A gente é investigador. Uma equipe antes da gente, chamada Equipe Kelvin, foi procurar o que estava se passando. Tinha algumas pessoas desaparecendo e esse símbolo também estava muito suspeito e eles foram investigar. Mas acontece que eles sumiram.
Você disse que vocês são investigadores. Sim. Vocês, Aí- vocês poderiam, por favor, investigar, então? Quem Sim, matou claro, o a gente- ajudante? Sim, acho que vai tudo se O que alinhar você com sabe? tempo. O que eu posso ajudar? Eu respondo qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre o Santo Berço, eu sei. Não, O que tá- vocês tá- sabem sobre o que aconteceu? Vocês já começaram a interrogar as pessoas? Vocês já começaram a fazer perguntas? Não, enfermeira, a gente ainda não foi atrás das pessoas, a gente não teve tempo pra isso, mas pode deixar que a gente vai descobrir quem fez isso. A gente tá tão impactado, não tão impactado quanto vocês aqui de Santo Berço, mas a gente realmente foi uma surpresa também. Enfermeira, você disse que você pode responder algumas das nossas perguntas sobre Santo Berço. O que eu souber. Eu não sou uma Luzide ainda, não sei exatamente tudo, mas eu sei boa parte das coisas. Ok, o pouco que você souber já pode ajudar na nossa investigação, mas pode deixar que a gente vai descobrir o que aconteceu ou quem fez aquilo com o ajudante, tá bem? Por favor. A gente vai ter uma reunião mais tarde com o ferreiro e eu acho que ele vai trazer mais algumas pessoas. Mas eu queria recomendar pra você sempre ficar próxima de outras pessoas de sua confiança e mais de uma aqui em Santo Berço. Porque eu temo que o que aconteceu com o ajudante possa acontecer com outras pessoas. Então, tente falar para as pessoas próximas de você andarem em grupos a partir de agora. Tudo bem? Ok, mas... Ninguém em Santo Berço seria capaz de uma coisa dessas. Como é que Bom, você Faz sabe? sentido. a gente não sabe se é alguém, talvez de fora, alguém que observa vocês aqui dentro. A gente vai tentar descobrir, a gente vai fazer o possível. E o que você disse que queria saber? Você se incomodaria de responder se eu te perguntar o que você estava fazendo na hora da morte do ajudante? Onde você estava? Eu tava no bosque da aprovação junto com todo mundo. Na aprovação do coletor. Ah, era pra Só que a você no noite chegou do coletor. nada e todo mundo foi pra casa. Aprovação. Você... A festa da aprovação dura até a noite chegar. A gente nunca sabe exatamente quando a noite chega. Você Mas a sabe noite chegou dizer- tão rápido. Ninguém entendeu, todo mundo ficou confuso. Então as pessoas começaram a entrar numa bagunça. Ninguém conseguia ver nada por causa da névoa. Eu fui pra minha casa. E no dia seguinte o ajudante tava morto. Você sabe dizer se tinha alguém fazendo falta lá antes de tudo acontecer? Alguém que vocês Eu não prestei esperavam? atenção, a gente tava todo mundo em Santo Berço na festa da aprovação. Normalmente quem tava organizando tudo era o guarda. Ele é que é o responsável quando a noite vem pra ter certeza que ninguém tá nas ruas antes que a névoa tome conta da cidade, mas a névoa já tinha tomado conta da cidade. Ela não veio devagar como ela sempre vem, ela veio muito rápido, ninguém sabe por quê. Na verdade, vocês sabem alguma coisa disso? Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Eu só olho pro Thiago. Tem não. É que eu acendi um fogo. Eu não sabia que o lugar não gostava Não te de falaram fogo, que não perdão. pode usar fogo em Santo Berço? O porteiro tinha me dito que podia fumar e eu fui fumar Claro e... que pode enfim, fumar, foi- mas fumar não é acender fogo. Você usa um dos porque cristais, eu- é óbvio, por que não? Eu não sabia dos cristais tão bem assim, desculpa, eu cheguei agora, eu cheguei ontem, então... Desculpa, não quis causar tanto problema assim. Entendi, então isso Não explica, sabia né? que isso podia acontecer. Mas o mais importante, enfermeira, nessa confusão, todo mundo saiu correndo para suas casas, certo? Sim. Quer dizer, eu não sei, a vocês- névoa... Vocês viram como a névoa era? Mal dá pra ver pra onde as pessoas estão indo. A névoa, tipo, a névoa é muito espessa. Você não consegue ver 2 metros pra frente de você, assim. Tá. Você sabe quem são as pessoas que moram próximas da forja do ferreiro? Todo mundo mora perto aqui. É questão de 1 minuto de caminhada pra chegar numa casa da outra. Tipo, na casa do lado. Sei lá, você consegue, pela sua janela, O enxergar a casa ajudante morava do né? lado do ferreiro. Quem? Ah, o ajudante. Putz. É que é confuso saber as pessoas pelo... Tá tudo bem. Eu acho que é só isso que a gente queria perguntar, na verdade, certo? Beleza? Que?
Eu não sei. Vocês não são investigadores, é isso que vocês... É porque a gente vai perguntar pra mais pessoas. A gente também... Putz, olha a situação, sabe? A gente sabe que você precisa também de um tempo. Só quero que quem fez isso seja pego. A gente vai fazer uma reunião hoje à noite e... Vocês vão fazer uma reunião? A gente vai conversar com o ferreiro. E a gente vai explicar tudo que a gente sabe pra ele e ele vai dar várias respostas pra gente. Mas como que... Eu acho que ele- Se o ferreiro soubesse quem matou, ele teria pego já. Como assim? O que o ferreiro vai te dizer? Você não tem que investigar? Você não tem que perguntar ao redor, Não, tentar então, entender quem mas- tava e aonde tava? Que tipo de investigação é essa? Exatamente, quem melhor... Você acha que a cidade não tá desconfiando da gente? Olha só o que aconteceu É claro aqui. que Se a então gente você for chegar e- perguntando do símbolo e aparece o ajudante morto com o símbolo. Exatamente, Quem seria se a idiota gente de não chegar pras suspeitar de pessoas- vocês? Se a gente chegar pras pessoas agora perguntando, você acha que eles vão responder mesmo? Com o ferreiro, que é a autoridade máxima. Então a solução de vocês é não investigar e ficar quieto, esperando. Se for assim, eu mesmo prefiro investigar do que vocês que não fazem nada e ficam sentados aqui. Não, isso pode ser perigoso, enfermeira. Só... Eu sei que é muito difícil e talvez distante da realidade do Santo Berço, mas talvez você se lembre como é que era em Gasparzinha. Em Gasparzinha, as pessoas... Carpazinha. Carpazinha. Esqueci o nome da cidade. As pessoas nem sempre gostam muito bem uma das outras. Teria alguém aqui... Todo mundo se gosta em Santo Berço, ninguém tem intriga um com o outro. Ok, enfermeira, talvez Você acha? seja... Talvez seja importante você pensar diferente nesse momento. Porque claramente alguém não gostava do ajudante ou usou ele pra alguma coisa. Ninguém agiu diferente com ele. Ele não comentou com você alguém que talvez tenha agido estranho. Você era uma das pessoas mais próximas dele. Não, a gente só ficava conversando sobre as coisas que a gente gostava. Quais A gente eram ficava essas coisas? pegando fruta nas árvores. Ficava tentando inventar novos nomes dos pássaros que a gente via juntos. Alguém por acaso observava vocês de longe e vocês notaram que alguém seguia, talvez? Ou Às se vezes o guarda interessava passava, demais? olhava, mas o guarda é responsável por cuidar de todos de Santo Berço. Ele olhava mais o ajudante do que você? Não, ele só dá uma verificada pra ver onde tá todo mundo, ver se aconteceu alguma coisa diferente. É o trabalho dele ficar rondando a cidade. Você por acaso sabe há quanto tempo o guarda trabalha aqui? Ele nasceu aqui. Há muito tempo? Eu não sei, eu tô a Santo Berço tecnicamente há menos tempo que eles, há bem pouco tempo, comparado com todos eles. Eu não sou nenhuma Luzídia ainda, oficialmente. Enfermeira, alguém comentou que ninguém morre em Santo Berço? Literalmente? Ninguém é assassinado ou... Nunca aconteceu, nenhum Luzídio ataca outro Luzídio, que eu saiba, ninguém nunca se matou, nunca aconteceu um assassinato antes de vocês chegarem, isso nunca aconteceu em Santo Berço. É mentira, Então, porque o pai do hoteleiro As pessoas se morrem, é claro, as suicidou. pessoas morrem de doença, às vezes os cristais não algumas doenças respiratórias ou coisas assim, eu e o doutor, a gente não consegue fazer tudo que é possível, mas ninguém nunca foi assassinado, ninguém nunca entrou em brigas um com os outros. Todo mundo em Santo Berço é muito... E quanto ao pai do hoteleiro? O quem? O Arthur tava falando sobre o pai do hoteleiro. O pai do hoteleiro se suicidou, pelo que a gente ficou sabendo. Eu não tava aqui. Pois é. Enfermeira, por que tinha cristais na boca do ajudante? Ou por que ele ingeriu? Ou fizeram ele comer? É esse o ponto que me deixa mais confusa de não ter sido vocês. Porque vocês não tinham como saber de como os cristais funcionavam. Quando você ingere cristais, a gente usa às vezes como anestesia para fazer cirurgias mais pesadas. Se você ingere cristais, dependendo da quantidade, você não sente absolutamente nada no seu corpo. O seu corpo fica completamente sem sentidos. É como se fosse uma anestesia instantânea. Então, quem quer que fez aquilo não queria que ele sofresse? Ou que não conseguisse se mexer. Eu não sei. Você falou dos cristais, mas tem vários tipos de cristais, né? Você sabe o que cada cor de cristal faz? A gente usa a gente tem
os verdes, que são os que a gente usa pra ferimentos, pra anestesias. É o que eu e o doutor a gente mais usa. A gente tem os azuis, que a gente usa pra guardar alimentos, são pra resfriar comida. E a gente tem os vermelhos, pra calor, pra esquentar coisas, derreter materiais, iluminar lugares. A quantidade de cristal que ele ingeriu era muito, velho? Só de curiosidade, era pouco. Eu não tive coragem de ver. Você acha que teria como esconder esse cristal dentro de algum alimento? Não. Talvez, é possível, sim. Boa. Só queria saber, não. Mas ele comeu alguma... Ele não tava com vocês? Na verdade, sim, a gente foi pra taberna com ele apresentou pra gente a manteiga na manteiga e logo depois a gente saiu e foi dar uma volta e... Mas o eventualmente, efeito do a gente cristal é se separou. instantâneo, ele teria desmaiado logo na hora que ele ingeriu. Ah, então é impossível. Então aconteceu provavelmente lá no ferreiro. Mestre, eu olhei a boca dele e eu vi mais ou menos quantos cristais tinha. Você né? viu pedaços de cristal que estavam na boca dele. Você não sabe exatamente se ele engoliu ou não. Você viu vários pedacinhos bem pequenininhos de Sim. cristal. Sibeli, quando eu analisei o corpo dele, tinha vários pedacinhos de cristal na boca. Tipo, eu não sei se ele engoliu ou o quê, mas pra você ficar em completa anestesia, você precisa engolir os cristais? Não necessariamente, não. Só precisa ingerir Então- eles. E eles entram rapidamente no seu corpo. Eu não sei exatamente como funciona. Ninguém sabe exatamente como os cristais funcionam. Tecnicamente, no que eu cresci aprendendo minha vida inteira, não faz sentido nenhum. É um cristal que cura as coisas ou que faz anestesia, mas a gente tá em Santo Berço. Nada aqui faz sentido. Talvez alguém tenha forçado os cristais na boca do ajudante. É uma possibilidade. Bom, Sibélio, enfermeira, obrigada por responder as perguntas. Ok. Eu quero me aproximar dela. Ela se Você segura tem- pra virar assim. Oi? Enfermeira, eu prometo pra você que a gente vai encontrar quem fez isso. E eu sei que pode ser frustrante não conseguir uma resposta agora, principalmente depois de sofrer a perda de alguém tão importante. Mas eu te prometo que eu vou conseguir. Obrigada. Eu espero que sim. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram saber? Tá de boa, Obrigado. minha querida. Não, eu acho que você pode ir descansar. Só se cuida. E- Mestre, Por Oi? favor, em direção lembre de a- andar em grupos. O que foi, Luba? desculpa, eu vou em direção a pseudo lareira lá. Tá, você quero vai até sentar ali na lá, a frente. enfermeira, ela se vira assim e sai da taverna. E vocês já conseguem ver agora algumas pessoas saindo e andando nas ruas assim. Parece que provavelmente o ritual de se despedir do ajudante acabou. Arthur, Quem que chamou, pera? eu. Ah, oi. Para de falar pras pessoas que a gente vai responsável por aquilo. Se eles querem interrogar a rapaziada, como que eu vou confiar em quem tá com fogo no Tenta deixar bagulho? o microfone um pouco mais perto da sua boca, Hakim. Só pra... Arthur, para de falar pras pessoas. Foi a gente que acendeu fogo naquilo, cara. Se for pra gente interrogar eles, como que eles vão confiar em quem tá com fogo no bagulho? Como que eles vão confiar em quem tá mentindo, velho? Ué, eles- O ferreiro sabe que foi a gente, de qualquer forma ele vai falar que a gente fez uma hora ou outra. Ué, mas quanto menos pessoas saberem agora, melhor. A gente só precisa investigar isso o mais rápido possível e pronto. Se uma pessoa sabe, duas vão saber, depois 4, depois 8. A gente tem que limitar o dano disso. Mestre, mas eu tô a meditando, gente- tá? Mas a gente na frente dos cristais. acender, Ok. trazer a noite não foi o problema. O problema foi o assassinato, mano. Isso aí é o de menos, mano. Mas Tanto quem que é faz só... merda, quem confia? Você confiaria em alguém que faz merda pra carregar seu bebê no colo? A gente é ígnoro, a gente não é Lucidio, a gente não tem a obrigação e o direito de saber o que é certo e errado agora que a gente chegou, mano. A gente só ficou sabendo do fogo depois. Eu não, tô ligado, mas eles vão olhar com a gente com a cara torta. Mas Ah, alguém sei lá. tem que ir lá, mano. Se eles tocarem nesse assunto e perguntarem se foi a gente, eu não vou negar, mano. A gente tecnicamente mentiu, né? Fui eu. Vocês ouvem então um som metálico vindo na direção da porta.
e vocês vêm entrando na taverna o guarda. E logo atrás dele vocês ouvem esses sons pesados de alguém muito grande e o ferreiro chega logo atrás. Opa, não tão grande assim. E os dois vêm em direção a vocês, assim. Vocês têm algo a dizer? Ai, seu Ferreiro, a gente tem muito o que conversar. Não quer De sentar fato. não, seu Ferreiro? Mas não. Antes da gente conversar com o resto dos Lusídeos, tem algo que vocês precisam ver. E aí ele e o guarda se viram assim e vão saindo da taverna. Eu vou logo atrás. Ok. Eu vou. Vocês então chegam em Santo Berço de novo, vocês estão em Santo Berço. E o ferreiro e o guarda, eles estão, tipo, quietos. Vocês veem várias pessoas saindo do Bosque da Aprovação e indo para suas casas ou indo em direção em direção às suas casas em lados opostos, ou indo pra fazenda, ou indo pra caverna de mineração. E vocês estão aqui na taverna, deixa eu só organizar direitinho. Taverna não era aqui em cima? Achei que era aqui em cima. O Mas era quê? aqui em cima. Ah, não, são na taverna, é verdade, desculpa, essa aqui é a casa do ferreiro. Aqui, ok. Nossa, o Ferreiro Nossa, tá Ferreiro. grande hoje. Calma aí, calma Tá aí. com o ferreiro. No Kyoji. Aqui, ok. Então vocês estão... O que é isso, Jesus Cristo? Ah, tá, você é o Lucídio. Vocês saem da taverna e vocês veem que tem vários fazendeiros já indo em direção à fazenda. E o ferreiro vira pra direção da fazenda e começa a caminhar. Apareceu mais uma vez. Mais uma o quê, seu Ferreiro? Mais um desses símbolos. E mais Na uma vaca fazenda? morta. Isso. Eu não vou caminhando com vocês pelo mapa, mas vocês estão caminhando indo em direção lentamente, assim, à fazenda. A fazendeira me alertou que mais uma vaca dela foi assassinada. E devorada por alguma coisa. E esse símbolo tava lá de novo. Seu Ferreiro. A gente não foi completamente transparente com você quando a gente chegou, mas a gente já viu esse símbolo antes e mais de uma vez. E ele estava associado a pessoas que morriam e voltavam à vida logo depois de maneiras horríveis, como mortos-vivos ou qualquer outra coisa terrível. E... bem, eu dei uma analisada no corpo do ferreiro, do ajudante, quando tudo aconteceu. E eu acredito que o ajudante seja só o primeiro de muitos que vão aparecer, ferreiro. Você não sabe o que você Eu tá acho... E ele continua andando em direção à fazenda. E aí vocês veem na distância, vocês veem vários animais, várias galinhas, aquelas vacas enormes com a cabeça pequena. E vocês veem essa mulher alta, magra, que tinha ajudado vocês a lutar com aquelas criaturas na névoa do outro dia. E ela tá organizando algumas coisas assim. Ela vira... Ah! Finalmente! Demoraram, hein, ferreiro? Não, a gente não demorou, fazendeira. Ok. Eu tive que ficar com essa vaca morta aqui pra você deixar eles verem o que você queria ver. Mais uma de novo. Fazendeira, só nos leve pra vaca morta, por favor. Tá ali, ó. E ela aponta, vocês veem uma grande vaca deitada com sangue do lado dela, assim, na grama. E ela tá deitada, tipo, o corpo virado pro outro lado. Eu quero me aproximar dela. Vocês não vão falar nada? Com licença, eu posso entrar? Ah. Tá, claro, eu tô esperando vocês pra poder tirar essa vaca aqui de novo. Isso não Obrigada. faz sentido nenhum. Eu sei. Nada tá fazendo sentido nos últimos tempos. Tadinha da vaca, mano. A fazendeira acompanha vocês. E o ferreiro, quando vocês começam a ir aproximar ele... Eu vou voltar pra ferraria. Você, da barba? Eu? Não, o da cicatriz.
Sou eu? Tem 2 com barba e cicatriz. Ô de amarelo, você disse que queria alguma coisa. Ah, eu? Rapaz. Ah, eu tava querendo conversar com você na sua forja ali rapidinho. O que você precisa? Você quer trocar sua arma? Ah, eu acho que depois de ontem, eu acho que eu queria um escudo pra ajudar a proteger a rapaziada que também não tem não, seu Ferreira. Um escudo. Quão grande você quer? Qual marca você tem? Você realmente quer o maior que eu tenho? Ô, da última vez Ei, o maior não que faz tinha isso, não dava, hein? ô. Cuidado, Não. Thiagão. Eu pedi um maior e me arrependi. Deixa eu ver o tamanho de todos. É igual provar roupa, né? Eu carrego um, carrego outro, não vale não? Você pode fazer com a sua mão e eu posso ver o que eu tenho pra você. Desse tamanho aqui, ó, seu Ferreira. Desse aqui, ele faz do mesmo tamanho, só que a mão dele é bem menor. Ok. Isso aí mesmo. Eu acho que eu, inclusive, tenho uma coisa preparada já. Volta, eu devo levar pra você. Ou você pode passar na minha ferraria depois Obrigado, seu e Ferreira. eu te entrego. Bom, eu vou deixar vocês com a fazendeira que ela vai ter mais informações sobre isso do que eu. E ele vira as costas e começa a caminhar. Vocês Ah, então senhora chegam, fazendeira. né, vocês veem que tem essa vaca que tá deitada assim de lado. E quando vocês chegam perto dela, vocês veem que ela é do tamanho de 2 de vocês. Ela é uma vaca 2 vezes maior que uma vaca normal. E nela tem uma marca de... Tem uma parte dela que tá toda aberta, como se alguma criatura, alguma coisa tivesse devorado a carne dela parcialmente. E do lado desse grande buraco, com várias marcas de mordida, tem o símbolo cortado de maneira... de algum jeito. Tá tipo marcado em sangue na carne dela. Só que como foi cortado, ele não tá muito detalhado, assim. Ele tá bem rudimentar, mas vocês conseguem reconhecer que é o símbolo. Só que cortado nessa vaca com alguma ferramenta bem rudimentar. É bem rudimentar, tipo... Como se fosse alguma lança, alguma coisa tipo... Não é como se fosse uma faca afiada que fica bem perfeito. É algo que corta Deixa eu mal, ver assim. exatamente que perícia você tem que usar pra analisar isso. Ó, eu vou deixar vocês Sim, usarem... perícia, não? Calma aí. Provavelmente, mas eu só quero confirmar se não tem outra. Eu vou deixar você usar ciência forense, sim. Tá. Ou biologia. Ou avaliação é para objetos. Tá. Não, minha biologia é um pouco mais baixa. Posso usar ciência forense, então? Pode usar ciência forense, sim. 36... Tirei bom. Tá. Vocês então todos se aproximam pra analisar essa vaca. Mas o que exatamente todo mundo tá fazendo? Só eles falou. Eu tô em pé na frente aqui esperando. Eu Você não quero chega falar nem com a perto da fazendeira. vaca? Não Eu vi cheguei nem todo- perto, eu tô de longe. Fazenda. Eu dei a volta na vaca, fui ver a galinhazinha, tava ali, vi o porquinho. Tava vendo se Tá. tava tudo de Você boa. vê esses animais enormes, do tamanho de, tipo, um porco do tamanho de uma pessoa, assim, uma galinha bem grande também, uma galinha bem maior que o normal. Você chega perto dela, bota um ovo bem grande também. E ela e sai correndo de perto de você. Mas ela é bem lenta, ela é bem fácil de pegar. Você acha que você sente que se quisesse teria pego ela facilmente. Eu quero tentar fazer carinho nela. Eu quero estar exatamente. Falar isso agora também. Você pode dar um teste de destreza pra ver se consegue pegar a galinha. Tá bom. Passei com o extremo ainda. Você chega rapidão na galinha assim, ela nem percebeu você chegando, e você faz um carinho assim, ela... E sai correndo de novo, ela tomou um susto quando você encostou nela. E ela sai correndo pra cá. Ah, mano. O Thiago chega perto desse porco que faz um... bem grosso assim, e olha pra você e fica parado olhando pra você. Eu olho de volta pra ele e encaro ele. Faz carinho nele, Thiago. Eu não chego Chega perto pra encarar pra ver se tem alguma coisa diferente desse Dá um povo. teste de intimidação aí. É isso. Caralho, vai ser mordido. Não é hoje que você me pega seu porco. Falhei. Falei. Você olha pros olhos desse porco, você vê o porco olhando de volta assim, vocês ficam se encarando por 10, 15 segundos. E aí você percebe que vocês estão jogando o jogo de quem pisca primeiro.
E você tá perdendo. Seu olho tá coçando muito e o porco não pisca olhando pra você. Eu quero chegar do nada e fazer carinho no porco, assim, na cabecinha. Oi, porquinho Quando você lindo. faz ele... E pisca assim, e vira puto e sai andando. Não, ninguém gosta de carinho aqui, mano. Eu dou um sorrisinho mais misterioso. E boto pra vaca. Finalmente na vaca, a enfermeira chega... A enfermeira, desculpa, não. A fazendeira chega. Eu não sei. Essa vaca é mais uma. É a terceira vaca que aparece desse jeito. Ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo. Nunca aconteceu isso antes. Quando é que foi a primeira que apareceu? Tem uns meses já. Ah, Às então- vezes sumiu umas galinhas também, sumiu 2 galinhas. Aí tá nós, alô? Alô? Caiu tudo. Piscou, Caiu, piscou. voltou. Caiu e voltou. Ah, velho, o porco piscou. É o porco. É o porco O porco, piscando. na verdade, ganhou. Bom, há alguns meses apareceu a primeira vaca devorada desse jeito. Ninguém sabe, não parece ter nenhum tipo de criatura, porque as criaturas de Santo Berço nunca atacaram os animais. Não faz nem sentido. Porque eles E iam se a atacar. segunda apareceu quando? A segunda apareceu tem um mês atrás, mais ou menos. E agora essa daí. E sempre com pera. esse símbolo estranho, desenhado com Você sangue, falou- ou do lado no chão, ou no próprio corpo dessa vez. É muito estranho. Ai, só tá me atrapalhando isso aqui. Eu tenho que tirar essa vaca. Por que vocês demoraram tanto pra vir ver isso? Fazendeira, você falou uns meses que isso aconteceu. Tipo, faz uns meses que vocês viram o símbolo pela primeira vez? A primeira vez que a vaca apareceu morta desse jeito, com sangue assim? Mas esse símbolo já apareceu em outro lugar? Não Aqui, que eu na saiba, por fazenda? quê? Você tem mais ou menos... Você sabe me dizer aproximadamente quantos meses fazem? Tipo, Eu você consegue sei fazer um lá, cálculo de cabeça? Eu não... Menina, você não quer ver o corpo? Vê o corpo aí, eu não quero ficar respondendo pergunta aqui. Eu já tô com meu trabalho todo atrasado, eu tenho que ficar colhendo os trigos, os porcos estão tudo solto aqui. Quem que aquele porco tá irritado? Quem que irritou meu porco? Quem irritou o porco dela? César, mano. Eu tava aqui o tempo todo. Eu também. Vou lá Se dar uma vocês carinha quiserem, nele, se minha vocês... senhora, tá de o boa. Ferreiro disse que vocês são um tipo de investigador de alguma coisa. Eu não sei exatamente o que vocês querem investigar, mas pelo jeito tá faltando um investigador aqui em Santo Berço mesmo. Se vocês conseguirem parar de fazer minhas vacas e minhas galinhas morrer e desaparecer, eu vou ficar muito feliz. E ela tá, tipo, Vamos tentar. puta, assim... Ela é bem... Só pra esclarecer, ela é bem alta mesmo. Ela tem, tipo, 2,10 m. Mas ela é super magra. Ela lembra um pouco um espantalho. Tá. Essa região que a gente tá é terra? É tipo pasto. É só uma região de fazenda, assim. Tem uma partezinha que tem umas plantações pro lado. Aqui tem terra. Mais pro lado tem um mato mais alto. Tem umas vaquinhas comendo o mato. Todos os animais Vou parecem agachar livres. aqui perto... Vou agachar perto de onde a vaca tá, assim. Quero dar uma olhada no chão. Provavelmente é uma perícia que eu não vou conseguir fazer. Rastrear. Mas eu vou olhar pra ver se tem pegada de alguma Rastrear. coisa. Mano, eu vou filmar, porque se der, eu tenho 10, mano. Daí eu vou filmar, porque ninguém pode me mentir, tá ligado? Vamos lá. Eu queria... Mano, seria muito tenho legal se a gente 10 tivesse uma também. câmera pros dados de algum jeito. Mas eu não Ah, consigo não, eu tirei fazer isso. 34, eu tenho 10. Fica na próxima. Você vê o chão, você não consegue reconhecer. Você vê várias pegadas assim, mas pode ser de qualquer pessoa ao redor de você, inclusive de vocês que estão caminhando ao redor dessa vaca. O que você tá fazendo, César? Liz, quando você chega perto da vaca pra analisar Eu tô agachadinha. os ferimentos dela, você tirou me diz exatamente bom, né? Você falou? Eu tirei bom, aham. Tá. Você vê que a cabeça dela foi esmagada com alguma coisa. Tem um grande ferimento na cabeça dela, na região do crânio, assim, com algum tipo de objeto pontudo que foi acertado algumas vezes na cabeça dela. Na região da ferida, tem várias marcas de mordida de uma boca mais ou menos do tamanho de uma pessoa e sem dentes pontudos. Os dentes são todos mais ou menos normais, assim. Tá, E o ao ferimento lado- da cabeça, Aham. ela foi, tipo, perfurada. Ela não foi esmagada. Ela foi Falou que era esmagada com um objeto pontudo. pontudo. Tá, perfeito.
Obrigada. E você vê que a distância desse símbolo para as marcas de mordida da boca é mais ou menos uma distância como se uma criatura estivesse mordendo essa vaca morta no chão e, ao mesmo tempo, tipo, cortando esse símbolo no lado. É bem do lado da marca de mordida. Analisando o símbolo, a forma que ele foi cortado, esse corte ele parece, tipo, foi feito com um objeto afiado, tipo uma faca? Ou parece que foi feito com um objeto não muito próprio pra isso? Não parece que foi feito com objeto próprio, é bem rasgado e feio, assim, e bruto. Tá. O sangue, ele tá só ao redor do corpo da vaca ou tem alguma trilha de sangue em alguma direção perto? Você vê que tem Como se a pessoa tivesse pequena pingado. trilha. Você sente que tem algumas. Você vê que tem um rastro de sangue que vai até um certo ponto, assim, de respingos de sangue que vão em direção à floresta. A enfermeira vê você analisando. A fazendeira vê você analisando. Ó, se vocês puderem, o Ferreiro falou que vocês iam dar um jeito nisso. Se vocês puderem dar um jeito de pegar, seja lá quem é ou o que é que estiver fazendo isso, caso as vacas, eu vou ficar muito feliz. Porque toda vez aparece alguma coisa. Ou as galinhas somem, ou os ovos somem. Tem alguma coisa que tá vindo nessa fazenda. Sempre durante a noite. Aí, ô... A gente tentou, falei com os ajudantes, falei com Mas na visão. o cuidador de porco, falei com o planteiro. Então, eu tô tentando pensar em alguma maneira de fazer uma armadilha, mas todo mundo aqui é burro! Ninguém sabe como a gente pode fazer, como a gente pode pegar essa coisa. Eu acho Você tá com aquele seu... Opa. Pode falar? Ah, não, eu tô cochichando com o Thiago. Pode falar sim. Você tá com aquele seu Bragnite que faz sinal? Aquele rastreador, não sei. Pariu, esqueci no carro, irmão. Ah, mano. Ah, mano, não. Ah, mano, o bagulho é mó gigante, velho. Imagina, chega aqui, tô com um Brega Não, de boa, Johnson. de boa. É que a gente podia usar pra ver se tinha alguém saindo das casas durante a noite. Mas tá, já que você não tem, deixa quieto, vamos pensar em outra coisa. Eu chego perto da Liz. Desculpa, tu ia falar, Gabi? Eu ia falar com a fazendeira, mas pode falar falar? antes se quiser. Ah, tá. Eu ia perguntar... Liz, o que você encontrou aí? Eu ouço o Joe e daí eu olho pra fazendeira. Fazendeira, acho que a gente pode construir uma armadilha, mas provavelmente uma das suas vacas teria que ficar vulnerável durante a noite. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Essa pra aí você? tava aí de novo. Parece que esqueceram ela na pressa, porque a noite apareceu só do nada ontem. Foi vocês, né? Que essa vaca aqui tecnicamente tá morta por causa de vocês. Ao menos vocês vão pagar o preço dela. Se nenhuma outra morrer, graças a vocês, eu vou ficar talvez menos puta na cara, porque aguento mais meus bichos morrendo. Que não seja pra comida, né? Porque essa vaca aqui agora vamos ter que levar direto. Não tava pronta ainda pra ir pra ver a comida, mas tem que mandar pra cozinha agora. Desse jeito? Com as mordidas? A gente corta No fora a chão? parte que foi mordida e aproveita o resto, vai aproveitar. Olha o tamanho dessa vaca! E se ela estiver infectada? Infectada com o quê? Exatamente, a gente não sabe o que atacou ela. Talvez Mas não outra seja vaca a muito gente seguro. comeu e não aconteceu nada. Tô normal, ó. Tem alguma coisa errada comigo? Não, tô bem, todo mundo tá bem. Vocês não vão dizer o que eu tenho que fazer ou não com as minhas vacas. Eu que mando na minha fazenda, vocês são responsáveis aqui por parar delas morrerem. Era só uma pergunta. É verdade. Desculpa, perdão. Ok, eu me aproximo da Liz. E aí, qual que é o plano? Vocês nunca pensaram em fazer uma armadilha com sino, um fiozinho, alguma coisa bem simples, Eu não? falei que a gente tava falando com o resto do pessoal da fazenda aqui, mas ninguém tá uma ideia boa. A única coisa que mais perto que a gente chegou de pegar esse bicho aí, a gente viu ele correndo pra dentro da floresta no mês passado, mas não conseguiu fazer nada. Ele é muito rápido. E parece que é muito esperto também, não parece ser um bicho que vai cair em qualquer armadilha. Lá dentro da Cezinha, floresta. eu sei que você é muito inteligente, manja muito de tecnologia e tal, mas o quanto você acha que é possível adaptar algum tipo de armadilha eletrônica pra um negócio rústico?
Tá, calma, deixa eu ver quanto que eu tenho. A perícia seria consertos elétricos, quer dizer? Deixa Tipo, dar o que uma a gente olhada. precisaria, mestre, pra fazer uma armadilha muito medieval? A assim? criatividade de vocês. Pra começar tudo. Ok. Liz, eu... Tá. Mesmo desmontando Pessoal. as peças dos celulares que a gente tem, eu acho que não daria pra fazer muita coisa tecnológica aqui. Até pela falta de tomadas, pela falta de energia, dificulta bastante, eu acho. Pessoal, e se a gente só cavar um buraco e tapar ele com trigo, alguma coisa do tipo? Inteligente, é por isso que eu adoro você, Joey. É uma Que você boa. falou? Muito feliz com o elogio. Ah, Cavar Uma buraco armadilha. na Eu fico minha muito- fazenda, mas nem por um caralho! Senhora! Mas só um buraquinho. Não. A senhora vai quer ou ter não um quer pegar buraquinho. os bichos? Eu não entendi. O quê? A senhora quer ou não quer pegar os bichos? Eu quero Fazer que o pare bicho, de né, morrer no meus caso. bichos, mas também não quero que destrua o terreno da minha fazenda. Pois é, ou é o terreno ou continua morrendo o bicho. Aí a senhora tem que escolher. Eu. Vocês estão dando fico ideia mais pessoalmente- boa que os meus funcionários. Eu tive uma ideia, mas Me chama de burro. eu não sei se funciona. Uma pergunta, senhora fazendeira. Se a gente usar aqueles cristais vermelhos aqui na fazenda, ele vai fazer pegar fogo a plantação da senhora? Sei lá, a floresta? Claro que não. Claro que não, né? Mas ele queima se pisar em cima. Mas tem que ter muito, né, pra queimar. Assim, Vocês têm muito aqui? tem que pedir pro minerador, mas cristal vermelho, a gente tem cristal abundante, claro. Cadê os porcos? Estaria brilhando Bota o antes. porco lá pra trás. Puxa o trigo depois. A criatura, ou seja lá o que fez isso, Quê? não veria os cristais? É, Não provavelmente sei, é sim. vocês que estão tendo que olha pra mim. Se eu soubesse o que ele faz ou não faz, deixa ele fazer, a gente não teria as vacas mortas agora. A senhora fazendeira, e se a gente prometer consertar o terreno depois de fazer o buraco? Vocês não vão mexer na minha fazenda. Vocês estão aqui pra parar esse bicho de destruir minha fazenda e vocês querem destruir minha fazenda no processo? Não vai destruir, é só um buraquinho. não ia Ela ser olha um pra você. buraquinho, ia O que você entende sobre Só com um fazer? buracão. Eu jogava no Orkut. Que é isso? Nada. Na pior das hipóteses, senhora fazendeira, a gente poderia passar a noite aqui. Claro, não vejo outro jeito de vocês pegarem esse bicho, que ele só vem de noite de qualquer jeito. Gente, por que a gente só não fica, tipo, atento aqui durante a noite? Observando em turnos, em vez de fazer um buraco? Isso que eu falei. Mas, É porque a Pode ter névoa é várias muito criaturas vindo pra cima da espessa. gente. além da E a névoa névoa- ser Várias espessa... criaturas. Além da névoa ser espessa, aparentemente isso só aconteceu uma vez agora, outra vez mês passado e outra vez 3 meses atrás. A gente Isso não são as sabe se vai vacas mortas, acontecer mas de as novo. galinhas somem também com bastante frequência. Às vezes Não, o é? pessoal fala que vê uma coisa de noite aqui, mas ninguém sabe o que exatamente. Vixe, Gente, por que a gente não Minha vai explorar a senhora, você vai floresta? perder todos os seus animais. A gente tá preso muito aqui, gente. Se É a isso que eu tô tentando. É isso se que a eu quero gente que não vai ao pare. redor. Onde que fica a floresta, moça? Ali, ó. Ela olha pro aqui da sua cara, porque vocês estão cercados pela floresta. Mas pra onde que ele correu aquela hora, né? É isso que eu quero saber, moça. Eu não aponto sei, ele pra correu pra trilhazinha dentro de da sangue, floresta. assim. Tem uma trilha de sangue? Bem Umas curtinha, assim, gotinhas por alguns ali, ó. metros em direção à Bem floresta. pequenininha ali, ó. Mas tá indo Nossa. naquela direção ali, é pouquinho. Eu não sabia bebê. que você tinha visto isso não, Liz. Ai, Nossa. desculpa, eu tava olhando o corpo aqui. Não, tá de boa. Seria bom se a gente fosse conversar em outro lugar sobre isso. Obrigada, senhora fazendeira, inclusive. A gente vai dar um jeito de fazer uma armadilha, viu? A senhora é muito educada. Se viu? vocês Pode destruírem minha começar a seguir a fazenda, trilha. Não, vai Jamais. ficar tranquilo, sua fazenda vai ficar suave. A senhora fazendeira, você já pensou em usar um espantalho? o que é isso? É um bicho grande que afasta animais Usa indesejáveis. chapéu de palha, uma roupa parecida com a sua, assim. Não, é só a roupa. O quê? Eu não sei do que você tá falando. É um... Mas a gente nunca precisou de nada disso pra crescer as coisas na fazenda. Foi só agora. As coisas estão muito estranhas recentemente. Tá, vamos pra Obrigado, floresta. Senhora então. fazendeira, a gente vai fazer o Eu possível. caminhei aqui pra entrada já, viu? Eu Galinha tava bonitinha. dialogando. Isso não, você tá maluco? Eu quero tentar fazer carinho na galinha aqui no caminho. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui Você na borda. consegue quero mais dar ou uma menos olhada galinha. aqui rápida. E se assusta e sai correndo e passa por baixo da vaca assim.
Eu tenho um Tá, ela encantar vai na animais. vaca. Então eu vou na vaca. A vaca tá, tipo, com uma cara parada, assim. Eu quero só encostar assim, ó, sabe? Dar uns Mestre. tapinhas na testa. Assim. Vaquinha. Eu quero chegar lambe perto sua da mão. galinha também. Lambiu minha mão! Não viu? Eu abraço ela assim. Ela meio Mestre, enorme, eu você quero chegar abraça perto da ela, tá, galinha. tipo, só parada, assim, com cara de cu. O quê? Eu quero chegar perto da galinha também e estender a mão. Me abaixar e estender a Ela mão. tá saindo correndo, desde que o Arthur assustou ela. E saiu correndo, assim. O César assustou ela, Mas- Joey. Mas ela para Que? mais ou menos pra frente, assim, você parou? Eu quero ir na frente. Eu quero ir devagarinho Tá. em direção dela e oferecer minha mão. Dá um teste de furtividade pra mim. Enquanto isso, eu tô andando aqui mais um pouquinho pra dentro da floresta, viu, mestre? Tiagão! Eu quero ver se encontra alguma coisa aqui por perto, dá uma Calma olhada, aí. eu quero ver se muda alguma coisa. Mestre, eu tirei. Eu acho que foi extremo. Não, foi bom, foi bom. Tá, você chega com calma, assim, a galinha... Olhando pra você. Ela vira. Ela bica sua mão e sai correndo. E você toma 14 de dano. Eu tô abraçando a vaca e eu viro pro César. César, mano, se não tiver... Claro, lógico, não tem moto aqui, né? E já que não tem, essa aqui é a minha nova moto, já conhece ela. Ok. Ela é linda. É linda, mas será que ela é tão linda quanto a sua moto? Não! Eu E tô com caralho, o medo Thiagão dela. entrando na Nunca. floresta! Vocês veem então o Thiago, ele começa a entrar em direção à floresta, assim. Thiago, você passa por todas essas árvores com troncos em espirais e galhos estranhos. E você começa, e você vê que a floresta vai ficando bem fechada mais pra frente. Você não vê nada, você vê uns pássaros estranhos, uns esquilos bizarros que você nunca viu antes. Mas o que exatamente você tá procurando? Tô procurando alguma coisa estranha. Tipo, literalmente, ver se tem alguma membrana, como ela tá. Tudo tá estranho, nada é bom normal ponto, nesse né? lugar. Alguma trilha pra algum animal maior, algum tipo de, tipo, garrada na árvore, esse tipo de coisa. Você dá um encontrar aí. Essa é a minha área. Você não achou nada. Passei. Tirei extremo. Achou nada. Passou? Passou bom? Passou Eu normal? passei bem, eu passei bom. Tá. Você vê que assim que você entrou, assim, um dos troncos da floresta, um dos primeiros, tem uma mancha de sangue. Mas mais pra frente você não vê mais nada. Ô, Liz. Vem Eu tô aqui longe, eu rapidinho. tô aqui. Eu tô muito longe. Ô, Liz! Liz, o Thiago tá te chamando, ó. Ô, fala pra ele Liz, o esperar um Thiago tá segundo. te chamando. Um segundo, ela falou. Ô, Tem uma ô, mancha de sangue aqui! Eu não vou Ô, gritar isso não, fazendeira. Thiagão. Ô, Eu gritei. fazendeira. Ela tá tipo. Ela tava indo. Ah, que foi? Desculpa te incomodar de novo, mas vocês já tiveram cavalos aqui? Ah, não precisa de cavalo, Santo Beiro. Por que a gente vai precisar de cavalo? Não sei, tipo, cavalos, mulas, cachorro. Alguém tem cachorro de estimação ou algo assim? Você tá vendo o cachorro? Não, a gente não tem, não tem. Por quê? Não? É porque a gente viu uma das criaturas da noite e ela parecia muito um cavalo. A gente viu alguns lobos também. Então essas coisas elas vêm de dentro da floresta, certo? Eu acho. Sei lá de onde elas vêm, elas aparecem de noite. Elas apareceram porque vocês foram ignoros. E aí também ligaram o fogo vocês foram responsáveis pela noite. É óbvio que vai vir atrás de vocês, né? Bom, mas esses bichos não existem normalmente aqui em Santo Berço, né? Então, Claro que existe, vocês é viram isso. eles, como é que não vai existir? Cavalos, eu digo, senhora. Mas, obrigada. Era só isso. Tenha uma boa tarde. Grossa. Ô, Thiagão, Oi, o que você viu lá? o que quer que seja Gente, que matou esse Se nós bicho saísse mora na daqui para floresta, liberar. viu? Nós saímos daqui para liberar, pra tirar a vaca daqui, porque. A gente já Quando viu você tudo fala que isso, você olha pra queria trás, aqui, a fazendeira já tá, tipo, com um dos ajudantes dela, assim. Tem que pegar o carrinho pra isso aqui. Olha o tamanho, não tem como. Ô, Liz, Ah, tá, já tá tirando, ok. não tava faltando uma cobaia naquela lista de cobaia, não? Ô, gente, junta aqui. Hein? A marca do Ou as É mãozinhas. verdade, rosto Thiago. ali, Se puder tirar as mãozinhas, A todo marca- mundo tá muito grande. a marca de mãozinha. Gente, junta um círculo aqui.
Um círculo? Assim? Vocês veem a ferreira, a fazendeira arrastando a vaca junto com os ajudantes dela, assim. Vamos tirar foto dos nossos pés? Tô brincando. A marca Fazendo de mordida estrelinhas. era literalmente uma marca, tipo... Era uma marca, sabe, sem dentes, tipo, afiados. Tipo, como se... Imagina um ser humano arrancando uns pedaços de um bicho com a boca. Igual os não zumbis do The parecia- Walking Dead? Não sei o Tem que é, um mas quê? deve ser. The Walking Dead existe? Existe. Ah, é uma série, tem zumbi? É legal essa daí. É, Vocês Imagina um zumbi. entre o Joe e o César aparece a cabeça da vaca, assim. Tem vaquinha. Oi, Jennifer! Levanta e abraça ela de novo. cara, Gente, a vaca A vaca entrou é na grande, ordem hein? agora, ela já tá entre nós. Vamos inserir ela na conversa, né? Eu não falo isso fazendo carinho nela. parece que a vaca ouviu a gente. Você tá ouvindo nós, vaca? Faz um mu se você ouviu. Ela dá um Óbvio que peidão. ela não Viu vai só? Ela fazer não um viu? mu agora. Aí vocês vão... Pô, se essa vaca der for... Ela deu um cagão e tá fedendo bastante agora. Eu não gosto dessa vaca. Eu continuo essa conversa com vocês em algum lugar privado, se vocês quiserem. A gente não tá o melhor cheiro também. Tá bem fedido o cheiro da vaca. Acabou, velho. Ai, Vocês saem de perto. Eu não vou te julgar por causa do cheiro, tá bom? Mas já Olha. volto. Eu tenho que ir lá na casa do ferreiro. Bora lá, rapidão, Cash. Aproveita e fala sobre tudo com ele, tadinho. Ei. Eu dou uma parada assim. Ei, Mano, qualquer coisa pode estar observando a gente. Tipo, qualquer coisa. Sei lá. Os esoteristas fizeram experimentos suficientes com animais pra a gente tomar pouco cuidado. é o que eu tava tava pensando. falando. Eu tava pensando sobre Tira isso as durante a mãozinhas, por noite. favor, Se Santo Berço sou eu. Se Santo Berço Vou for de espirrar. fato uma entidade mesmo e não uma cidade normal, ela tá ouvindo tudo que a gente fala, não importa onde a gente esteja. Mas também, se ela realmente fosse isso, ela poderia ter matado a gente qualquer hora já. É verdade, ela provavelmente já teria dado um sinal de que ela tá ouvindo nós, né? Não. Mas, Vamos lá na Ferreira então? Aquilo que eu É, falei mas mais cedo também, Hum. da cobaia. Faltou uma cobaia naqueles papéis, não? Ai, assim, eles podem ter feito várias outras cobaias e a gente talvez não tenha encontrado papéis, sinceramente. Mas eles tinham conhecimento suficiente, sabe? A Paula lá é doutora em sei lá eu quantos negócios de zootecnia. Cara, ela consegue fazer qualquer coisa com os bichos aqui. E tinha outro Mãozinha. doutor também que... Aqui. Aqui. É o quê? Você com a mão em cima dela. personagem aí. Minha mão? Tava em cima? É, porque tá bem grande. pô. No zoom. Ah, pra mim tava pequena a minha mão. Não, ela fica pequena, mas ela tá parece bem que- grande. Aí atrapalha um pouquinho. Mas desculpa, pode continuar. Foi mal. E tinha aquele outro doutor que era especialista em parasita também, então, cara, conhecimento suficiente pra, sei lá, qualquer coisa eles têm. Todo cuidado é pouco, eu acho. Nada contra a vaca, mas todo cuidado é pouco. Eu acho que uma coisa que a gente viu em comum das cobaias é que elas tinham a capacidade de reproduzir e infectar as pessoas com aquele lodo. Esse bicho daí que tá fazendo essa marca nas vacas tá fazendo a mesma coisa que os outros praticamente. Será que ele tá querendo reproduzir alguma coisa? Reproduzir, Eu você tá não falando sei aquilo? ainda. Vamos lá pro Ferreiro. De qualquer forma, a gente vai passar a noite aqui. Na fazenda. Vamos lá no ferreiro Vamos e lá. eu queria pedir pra vocês, mas vocês se incomodam de não passar a noite no hotel hoje? Ah, eu Não. tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Porque eu não quero ficar naquele lugar que tem aquele parasita da culpa. Sei lá. Eu só quero ficar com vocês. Eu não quero ficar sozinho de novo no quarto. Vocês Boa, todos então vamos começam pro a andar em ferreiro, direção à casa do ferreiro. Vocês passam por várias Será que- pessoas. Olha aqui, ó. Aquele aqui, ó. Ele tá aqui. Vocês passam então. Não Vocês pode veem não, o guarda né, conversando com um dos mineradores assim. Ele, tipo, ele tá conversando algumas coisas, o minerador tá contando umas coisas pra ele. Ele. Ok. E ele vira e começa a andar. E ele começa a andar, tipo, passando por vocês, assim. Ele fica olhando pra vocês. Oi, guarda. Esse guarda é o único guarda ou tem mais igual a ele? Você só viu ele. Tá. Ô, Liz,
Vocês passam e ele fica olhando, Eu tipo, olho de volta. Quando. Eu pra encaro vocês de se volta, passando. mestre. Oi? Quando tinha Eu, algum tipo de dei tchauzinho crime, pra eu- ele. Eu encaro de volta. Ele tá parado, tipo, olhando pra vocês passando, assim. Com um olhar sério e Eu tô assim. suspeito. Eu paro e vou falar com ele, então. Eu vou com o Joe, então. Quando ele passa, quando você para assim, ele, tipo... Ele ia pro lado, ele vira pra você. Bom dia, seu guarda. Bom dia. A gente tá tentando juntar algumas informações sobre o que aconteceu com o ajudante. Você viu ou ouviu alguma coisa suspeita relacionada a alguém? Eu tô tentando descobrir também. Ok. Aparentemente não tinha ninguém que queria o mal dele ou que perseguia ou nem nada do tipo, mas se você tiver alguma outra informação, a gente quer ajudar também. Eu vou correr e entrar na taverna, tá? Ninguém tem nada contra ninguém em Santo Berço. Não faz sentido. Se você souber Será de que alguma existe coisa, me alguma- falem também. Será que existe alguma possibilidade de alguém estar escondido aqui? E como essa pessoa ia se alimentar? E ele vira e começa a caminhar. Talvez com os animais mortos? Você gritou, né, pra ele? Você Eu gritou, falei enquanto ele passava. ele para assim. Ele vira. E continua caminhando em direção à fazenda. Ok. Oh, Arthur, Ah, você foi muito corajoso em tomar a culpa pelo Thiago Sensei aquela hora. é que eu... Parabéns. Obrigado. É que eu também não achei certo da gente tá mentindo, assim. Se a gente quer que eles falem a verdade, a gente também tem que ser assim. Eu concordo. Tá bom. Deixa eu Mestre, ver sua falar katana. isso, o Joe falar isso, foi como se ele tivesse tirado um peso das costas e do coração, assim, ele tava com aquele nó na garganta, sabe? Ele tava realmente muito triste e ele se sentiu, assim, muito livre e muito bem, assim, sabe? Que bom que o Deixa eu ver Joe tá sua se katana. sentindo tão bem, né, ultimamente, mano. E aí É, o pessoal tá até chegando na estranho eu taverna. olhar pra O sanidade. César entra na taverna e o que você faz na taverna, César? Você vê que tem uma galera assim já comendo, bebendo. Ah, não. Aí eles terminaram de conversar lá, agora eles veio saindo. Não, Tá, espera o... Fica longe, porque o Thiago queria falar comigo enquanto vocês estavam Ah, na tá. distância lá. Tá. Eu tô vendo Ah, então eu tô vendo então- a katana do Tá, Joe. César, você fez algo especificamente dentro da taverna, né? Sim. Eu vou mutar todo mundo então, peraí. Vamos lá. Tô mutando um por um aqui. E falta só o Guache. Pronto. Você então chega na taverna, você entra nela. Você quer que eu puxe o cenário? Ou. Não, mano, Tá. eu não acredito que tomou essas proporções. Eu só queria ir mijar. Então Mas você não sei que a chega. gente tá conversando pra parecer que eu tô fazendo alguma coisa Aham. agora, pra Não, parecer então que não foi você em vão. entra na taverna, você vê as pessoas conversando, você vê a garçonete assim. Ela, posso ajudar? Onde é que é o banheiro? E eu já tô assim. Então ela responde, não, você pode entrar aqui atrás, na porta do lado da cozinha, você pode entrar e fazer xixi. Faz tá, pessoas eu vou- absurdas pra, tipo... Tá, eu vou até lá no banheiro e mijo. Você abre, você vê mais um buraco bem nojento assim. Agora eu vou fazer expressões de luta. E é isso. Você mija e fecha a porta. Nossa, fudeu. E agora eles devem estar extremamente confusos. E... e aí você finalmente sai, você dá uma mijada e voltou pra fora. E agora eles viram você saindo com essa expressão meio de sorriso, assim. Todos vocês, então, que estavam vendo o César sai da taverna com um sorrisinho, assim, no rosto. Ah, velho. Eu não vi, eu tô muito Quem longe. que tava ali? Ah, eu tô muito longe também, Meio que caguei pro que aconteceu. Tava curtindo a katana do Joey. É que eu Fala, tô me Thiagão. sentindo tão livre, assim, de responsabilidade. Claro, eu tô me sentindo claro. muito bem, realmente. Para, velho. Então, o Thiago e... Quem ficou? Pera, a Liz e o Thiago ficaram, ok. Eles queriam conversar, não queriam? Pode falar. Eu ia falar uma Vocês coisa. querem que O eu Thiago mute? me chamou. Ô, Liz, você que já foi cientista forense, Eu não vou botar nada. trabalhou com a polícia em conjunto. Quando eu investigava as coisas como repórter, procurava saber as coisas da polícia lá, jornalista, né?
Eu sempre via lá que a polícia meio que associava quem tava perto da arma do crime, ou tinha acesso às coisas do crime. E o que a gente mais sabe é aquele cristal lá. E quem tem mais acesso a isso são os mineradores e os médicos. E outra coisa que eu queria perguntar, quem a gente viu perto desse cristal, mais recentemente, foi o doutor, a Cibele, e aquele minerador que tava machucado. Que a gente nem sabe qual é o nome dele. A gente poderia ver se mais alguém tem acesso a esses cristais verdes, não? Até aquele próprio minerador lá que a gente nem falou nada sobre. Pode ser alguém que pode ter feito alguma doideira aí, que tava perto do cristal, pode ter metido a mão, tipo like Two Pick Hat of Fire, enquanto tava todo mundo lá conversando. Então, Tiagão, mas a gente nem foi ver como a caverna funciona. E se os cristais foram um negócio que, tipo, as pessoas têm um pouco mais de acesso? Tipo, Acho que é isso que a gente... Ferreira. a gente precisa perguntar isso pro ferreiro, porque... Com certeza, quem matou o ajudante teve acesso aos cristais, mas... Sei lá, e se todo mundo tivesse acesso aos cristais de uma certa forma? A gente precisa ver isso. Mas eu concordo com você. E eles também falaram também que o bagulho da operação, né? Eles, Nesse tipo, ponto, o Arthur e o falaram Joey já que alcançam vocês. tem Continua falando, normal. Sim. Tem anestesia lá e se a gente procurar as pessoas que já foram anestesiadas aqui, nessa cidade? Porque as pessoas que sabem disso podem ser isso. A gente pode perguntar pro doutor quem ele já anestesiou. Mas você lembra do diário que falava que eles não têm nenhum registro de nada? Tipo, eles não registram coisas no papel? Eu duvido muito que eles registrem quem foi anestesiado de qualquer forma. Deve lembrar que são casos mais graves, não? Ah, talvez. Talvez a gente pergunta pra ele depois. E aí, o que eu perdi? Não é uma má ideia. O que você foi fazer, César? Foi mijar. Eu tomei 2 copos de água na água mais cedo, eu e o Arthur ali. Tinha que E soltar. a água é a tá água falando. mais molhada que você já tomou, mano. Ela é muito molhada. Você não sabe nem explicar como ela é tão molhada, essa água. Ela é extremamente molhada. Ô, louco. Oh, e água na água das águas... Você achou também, Arthur? Uma das águas mais molhadas parece que eu tomei já na minha Ô, vida. louco, desceu. Você viu como é que desceu na garganta? Faz aquilo, né? Uma vez eu fui para Araxá, uma vez tomei lá do Barreiro, a água de lá não é tão molhada igual daqui do Santo Berço. Você foi pro crachá. Uma cidade, interior de Minas Gerais. Eu fui lá uma vez com a minha mãe. Por que a gente tá no meio da rua aqui, né? Por que a gente não vai lá pro ferreiro? Eu vou perguntar pra ele se ele consegue Cezinha. escrever Arthur no meu martelo. Oi? Cezinha, o banheiro que você foi tinha chuveiro? Não, era bem mais precário do que eu achei, na verdade. Era meio que um buraco. Aparentemente na taverna pode fazer buraco, lá na fazenda da fazendeira não pode. Vai entender. Onde será que as pessoas tomam banho aqui? Será que elas tomam aqueles banhos de caneca? Pelo menos água eles têm, e a mais molhada que tem. A gente Eu podia já- perguntar pro ferreiro, né? Se ele tem alguma coisa pra gente. Eu acho que vai ser só balde e a gente provavelmente vai se limpar que nem antigamente. Pô, não chega perto de mim muito não, eu tô fedendo. Ah, eu nem ligo, Liz. Daí eu dou um trombadinho assim com ela. Tá. Ah, isso foi muito fofo. Onde que é o ferreiro? Eu esqueci, velho. É aqui, ó. Você. Ele aponta pra você, bem quando vocês chegam na porta do ferreiro assim, e vocês ouvem. Tim, 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 shhh, vindo de dentro da ferraria. Eu vou entrar. Eu entro. Vamos Tá, entrar. Eu também. Vocês todos entram. Tem alguma então, janela? na- Não, mentira. Deixa eu só fazer o seguinte. Aqui. O bonde do ferreiro. Ok. E vocês vão pra ferraria. Zium! Eu desliguei os luzidos. Ignora que vocês vão ver. Ignora isso. Isso aqui não tá aqui. Esse cara não É tá aqui. Ignorus, mestre. E vocês veem então. O ferreiro, ele tá terminando de Porteiro! fazer alguma coisa na. Minha roupa! Tudo... Opa! Pera aí que tem pessoal. Calma aí. Deixa eu colocar vocês direitinho. Tal. Ai, meu Deus, que é isso? Meu Deus. Gente, calma, eu tenho que. Pronto. Vocês estão todos grandes São- agora, certinho. Tá lá. São O os ferreiro então tá no Rugrats. canto não tá muito da ferraria. E ele tá terminando de fazer uns ajustes finais. E quando você chega
Quando vocês entram assim, ele vira, ele tem um grande escudo amarelo com preto e uns detalhes em espiral na frente dele assim. Ele, ó, esse aqui tava praticamente pronto, então eu tava terminando alguns ajustes. Vê se o peso tá bom pra você. Ele entrega com uma mão só assim, o escudo que tá meio quente ainda. Eu tento carregar o escudo. Ai, tá quente essa. Desculpa, eu tô tão acostumado. Tá de boa, peso tá de bom? boa. Dá um teste de força aí. O peso tá bom? É o Capitão Tiago. Teste de força? Nossa. Teste de força toda vez pra segurar isso. Tomara que ele deixe cair pra ficar comigo. Você esse falhou? escudo. Você pega, ele é mais pesado do que você esperava, assim, mas assim, você talvez consiga segurar. Mas ele é bem pesado, assim. Eu fiz um pouco mais leve. Que eu tô acostumado, tá bom o peso? Tá levinho, tá levinho. Tá tranquilo, só tomei um Perfeito. susto, tava quente. O escudo, como funciona? Todo ataque que você der em algum inimigo vai ter desvantagem, mas todo ataque que você receber, você vai ter vantagem no contra-ataque. Então, é melhor pra você tomar a porrada e atacar o inimigo com vantagem do que você mesmo atacar, porque você vai ter desvantagem. Fechou. Não, mas no turno dele, se ele não vai ter nada pra fazer, ele tem que se colocar defendendo pra ele ter vantagem no contra-ataque? Não necessariamente, não. Então, tipo, ele pode arriscar atacar Sim, no turno ele pode dele, então. arriscar, ele pode Nada arriscar impede. atacar, mas ele vai ter desvantagem, o que vai abrir um contra-ataque pro inimigo. Tá. Agora eu entendi, tá. Então faz mais sentido pra ele apanhar do que atacar. No caso, se eu for atacar 5 vezes no round, tem um contra-ataque, vantagem de 5 contra-ataques seguidos? Sim, em cada um deles. Caralho, isso é muito caralho. Não, de boa, de boa. Perfeito, eu Esse gostei é bom, do escudo. tá bom o suficiente? Tá tranquilo, E senhor. o que vocês conversaram com a fazendeira? Vocês descobriram alguma coisa nova? Alguma coisa que possa ajudar a descobrir quem matou o ajudante ou alguma coisa assim? Na verdade, sim, Ferreiro. Ela falou que os símbolos nas vacas e, enfim, nos outros animais apareceram de uns meses pra cá, né? E desculpa, só terminando. Thiago, você ganha 2 de armadura. Então tem um... A mais, você tem 4 de armadura. Então eu tenho 4 de louco. 4 de armadura, Todo mundo tem 2, né? Todo mundo tem 2 e ele tem 4. Desculpa, repete, por favor, Liz. Tá bom, né? A gente descobriu sim, Ferreiro. A fazendeira falou que de uns tempos pra cá, de uns meses pra cá, que os símbolos começaram a aparecer nas vacas e em outros animais, né? A gente não tava dando muita atenção pra isso, porque era só alguns animais. Mas agora... tem alguma coisa estranha. Eu não sei exatamente. Bom, o que eu posso dizer pra você é que a gente encontrou alguns diários de uns doutores de Carpazinha que de uns meses pra cá fizeram alguns testes em pessoas e... Enfim, a gente descobriu algumas mortes. A gente descobriu algumas mortes relacionadas ao símbolo por causa de alguns testes que esses doutores faziam. E, coincidentemente... Foram com eles que vocês encontraram esse mapa? Tipo isso. Sim e não ao mesmo tempo. A gente foi na casa onde eles realizavam os experimentos e lá a gente encontrou o diário de algumas pessoas de 1917, 18, que tinham um desenho de como chegar aqui. Mas tem uma coisa muito específica que você precisa saber. Esses 5 doutores são 3 homens e 2 mulheres. Eles falavam algo sobre fazer o Santo Berço devorar. E eu não sei, mas eu acredito que eles sejam as 5 pessoas por trás dos 5 guardiões ao redor, aquelas estátuas ao redor do seu labirinto. Eu acredito que eles tenham algo por trás. Só que, pra isso, eu preciso que você consiga a informação de alguma forma do quão velhas são essas estátuas, esse labirinto. Eu preciso saber tudo o que você sabe. Porque se o que eu... A gente não tem nenhum tipo de registro. O que você tá me falando, eu não... É uma surpresa pra mim também. Eu não faço ideia do que você tá falando, na verdade. Cientistas, símbolo... E, Ferreiro, eu sei que você não gostou do que eu disse mais cedo, mas
se tudo isso que eu tô falando for verdade, eles estão fazendo algum tipo de teste com esse lugar, usando vocês. E eles podem tentar matar mais alguém. Seria muito importante você falar pro seu povo andar em grupos dessa vez. Pra cuidarem um dos outros. Se O tivesse documento alguém também em Santo falava- Berço que a gente não soubesse, alguém já teria visto. Senhor Você Ferreira, está eu acho falando que que os vocês... guardiões que saíram de dentro do labirinto pra matar as pessoas? Por que agora? O que esse símbolo tem a ver? A gente tem que descobrir do porquê agora, seu ferreiro. Eu pego nos meus bolsos e eu puxo aquele papel, mestre, que tava com o velho louco, que tava escrito "Eu sou o ferreiro, parasita, não se render". E eu Ok. mostro pro ferreiro esse papel. O ferreiro... deixa eu puxar ele aqui. O ferreiro, então, você entrega pra ele. Ele pega a folhinha pequenininha, assim, tipo, comparado com... Você entrega a folha, ele pega com uma mão só, com os dedos, assim, tentando não estragar muito a folha. Calma aí. Seu ferreiro, essa folha eu encontrei com um rapaz em Carpazinha, um velho, na verdade. E ele tinha o símbolo desenhado gigantesco nas costas dele. E eu acho que de alguma forma ele já foi ferreiro de Santo Berço. E aí eu entrego a folha. Ele olha assim. Ele definitivamente não foi ferreiro. Eu sou o ferreiro. E antes dele, só tinha a ferreira. E isso já fazem 30 anos. Isso não... Que isso? Ele tá... ele era um pouco ele mais- tá, tipo, lendo com uma expressão muito séria, assim. Você sabe quem foi ferreiro antes da ferreira? Um ferreiro? Eu não sei, eu nunca conheci ele. Ele era um pouco mais velho que 30 anos, senhor Ferreiro. Nós não sabemos quem veio antes da gente. A gente não... Não existe esse tipo de coisa. O único lugar que tem algum tipo de registro de quem era antes é o hoteleiro, porque aparentemente eles gostavam disso, de pedir para artista desenhar e manter no hotel. Mas... Isso não faz sentido. Eu tenho mais uma coisa comigo, seu ferreiro, mas eu queria que você tomasse muito cuidado, porque eu ainda não descobri o que é. E eu puxo aquele cartão que tava junto com as coisas do velho louco. Aquele cartão cinza. Tá. Deixa eu pegar aqui. Ok. Esse cartão tava junto com as coisas desse velho que tinha essa carta. Eu não descobri até agora pra que serve, mas... Sei lá, talvez você já tenha visto isso antes? Ele pega assim... Não tem nada aqui. Era pra ter alguma coisa escrita? Não sei. Eu não sei se ele reage com algum cristal, com algum tipo de luz, com algo. Eu nunca vi algo assim antes também. Eu talvez saiba alguma coisa sobre isso. Eu preciso falar com o minerador, eu preciso... Ele bota contra a luz, assim. Amanhã, eu vou pedir pro minerador preparar o equipamento pra vocês. Tem algo na caverna que vocês precisam ver. Levem isso. E ele entrega o cartão. O minerador vai guiar vocês quando vocês entrarem. Tentem... Ele parece meio em choque ver esse cartão. Tentem ajudar a fazendeira hoje com esse problema. E... Amanhã a gente vai ver o que é isso. E ele vira e... Ah, pera, seu ferreiro! Hã? O quê? É que a gente tinha uma dúvida, como é que a gente toma banho, assim? Só pra gente saber, mais ou menos. Por que não pediram antes? Você pode pegar um balde e ir até a taverna. A gente tem um poço na parte de trás. A gente normalmente pega água de lá. Ok, então. Obrigado. Seu ferreiro, Hã? eu te contei praticamente tudo que eu sei. Eu espero que você entenda que a gente não quer nenhum mal pra Santo Berço.
A gente só quer que essas coisas que estão acontecendo parem, tá bem? Eu entendo. Eu vou falar com o minerador. Talvez eu Obrigada. acompanhe vocês também. Seria ótimo. Você se importaria se eu Só- ficasse com esse cartão hoje? Não, tudo Pra bem. analisar, eu tenho algumas coisas pra ver. Ok. Ele levanta, ele pega assim. Mas só se não for um problema, eu não. Não, tudo bem, você pode ficar, a gente nem descobriu pra que ele serve mesmo. Mas, se você descobrir qualquer coisa, você pode contar pra gente imediatamente? Seria interessante. Senhor Ferreira, Sim, o que eu você vou. acha que é isso? Existe uma coisa na caverna de mineração há muitos e muitos anos, virou só uma história. Parecia algum tipo de porta. E esse cartão. A gente precisa ver isso amanhã. Você acredita que esse cartão possa ser a chave? Eu não sei. Ele devolve o cartão pra você. Amanhã a gente vai entrar na caverna e descobrir isso. Você precisa de mais alguma coisa? Algum novo equipamento? Algo que vocês não tinham ainda? Que vocês... Eu tenho uma Eu dúvida. tenho que alertar vocês. A caverna não é um lugar seguro. Os mineradores, eles sofrem acidentes constantemente porque as criaturas lá são mais agressivas e elas aparecem do nada. Os mineradores são preparados e eles conseguem escapar bem. Mas é melhor vocês estarem preparados quando eles forem entrar lá. É por isso que eu vou pedir pro minerador preparar o equipamento pra vocês. É um lugar escuro e perigoso. Tudo bem. Seu Ferreiro, você por acaso já construiu algum tipo de armadilha ou algo assim pra capturar, tipo, pequenos animais? Não Ou é você meu sabe trabalho. como fazer isso? Não tem porquê, a gente cresce os animais na fazenda. A gente nunca precisou caçar. Se eu precisar de alguma estrutura pra construir armadilha, você consegue fazer algo simples, talvez algumas varas, O que você nada precisa? demais? A gente vai descobrir ainda como a gente vai fazer, mas você consegue me fornecer algumas coisas, né? Eu não sei, depende do que você precisa. É pra ajudar a fazendeira com aquele... com o problema do símbolo das vacas? Isso. Bom, o que você tem em mente? O nosso único medo é fazer uma armadilha que possa ferir os próprios animais da fazenda. Dificilmente. Os animais, eles são guardados durante a noite. Apesar você das tem, criaturas tipo, de uma Santo Berço não armadilha- atacarem eles. É só por precaução, para que eles não se percam. Na névoa, eles ficam cegos e podem, às vezes, entrar pra floresta. E é sempre um trabalho ter que ir atrás deles. Essa vaca aqui tava morta. Provavelmente foi esquecida por causa da névoa, da noite. No meio da correria, algum fazendeiro deve ter deixado ela pra trás sem pensar. Isso acontece às vezes. Você já fez, tipo, uma daquelas armadilhas de urso ou... Eu nunca fiz nenhum tipo de armadilha, nós nunca precisamos. Seu Ferreiro, eu gostaria de sugerir, se você conseguir fazer algumas correntes pra gente manter uma vaca presa em um local aberto. Bom, ele levanta assim a saia, você percebe que ele tem correntes amarradas na perna dele. E ele só... Bom, vocês podem usar essas, eu não ligo. E ele entrega. Eu levo. Ok. Eu pego. E... Mas se usarem elas, por favor, me tragam de volta depois. Eu tenho uma preço especial, essas senhor. foram as primeiras coisas que eu criei como ajudante. É claro. E... Bom, você consegue descobrir como fazer algum tipo de armadilha de urso ou algo do gênero? Eu já disse, eu não sei fazer armadilhas, nós nunca precisamos fazer isso. Vocês vão ter que, de algum jeito, usar a cabeça de vocês pra isso. Tá bem. Obrigada pelas correntes. Mais alguma coisa? Só não esquece de avisar o povo de Santo Berço pra se cuidar e talvez andar em grupo e... ficar esperto pra qualquer coisa suspeita. Eu sei que vocês nunca precisaram e sei que tudo é incrível aqui, mas...
talvez alguém esteja mexendo com vocês. Eu não tenho dúvida disso. Bom, boa sorte na sua caçada. Ou na sua armadilha, seja lá o que vocês forem fazer. E qualquer informação sobre o ajudante, por favor, me falem. Eu vou querer saber de vocês. É claro. Mestre, eu não ouvi o que o Ferreiro falou pra mim. Ele falou... O quê? Como assim? Em que parte? A hora que eu falei pra ele cuidar das pessoas, eu não entendi. Ele falou... Ele falou que... ele falou que... Caralho, eu não lembro exatamente o que eu falei. Mas ele falaria algo como... Eu não entendi se ele falou pode deixar ou não. Não, sim, ele falou tipo, pode deixar. Uma coisa assim. Ok. Ele sabe que o povo Era de só isso. Santo Berço sabe se cuidar. Ok. Vamos aí, então? Vamos tomar um banhinho? Caralho, esse escudo é muito pesado. Aí. Deixa eu ver. Aí eu coloco a Chama mão no ombro... aí, Tiagão. Eu coloco a mão no ombro do Thiago. Mamão. Uma mão. Toma aqui, tio, Thiago. segura aqui. Você sente que não tá mais tão pesado, você, tipo assim, você consegue... foi só um choque na hora, mas você tá se acostumando um pouco. Você sente que, mano, você vai criar um músculozinho levantando esse escudo aí com frequência. Vou ficar giga, moleque. Mano, Fica eu aí, coloco a essa mão minha eu coloco a mão no ombro do Thiago e eu tô muito sério. Eu tô super sério. Eu tô... Eu falei que o Ferreiro devolveu o Fica cartão e com botou no raiva balcão, tá? Mas ele não interviu na sua mão. Você tá com o cartão ainda ou não? Eu vou pegar, então. Peguei. Que que Peguei. é? Eu pensei Você que ele tinha pegou? entregado na minha mão, então. Tá. Peguei. Thiago, Mano, o que rolou? você ouviu o que o Ferreiro disse? Eu vi tudo, mas qual das? Tem mais uma porta, Thiago. Não é possível. Não é possível. E essa daí assustou um cara daquele tamanho ainda? Eu acho que eu tenho a chave pra essa, gente. Mas. Não, chave nada. Se você Eu quero chutar. Thiago, se precisar, a gente vai apoiar um no outro, igual a gente sempre fez. Eu confio em você. Tá tudo certo, irmão, tá tudo certo. Não. Deixa eu A ver gente seu vai escudo, derrotar. Thiago. Vamos. Pega aqui no meu escudo, então. Toma aqui, Arthur. Deixa eu pegar. Dá um teste de força Toma. aí. Normal. Tá, você consegue. Ele é pesado, mas você pega assim e você vê esse escudo amarelo com detalhes preto e dourado assim na parte de dentro com várias espirais bem bonitos. Parece que ele caprichou um pouquinho nesse escudo e ele parece que foi feito há um tempinho, mas tem umas partes... Ele ainda tá meio morno e tem umas partes mais novas, assim, detalhadas. Meu escudo é grande, Lindão. né, mano? Lindão, Eu tô lindão. ligado. Dá pra colocar nas costas, mestre? Dá pra colocar nas costas, dá. Ó, tá bom. Toma aí, eu coloco nas suas costas, então. Obrigado, meu querido. Coloca Tem aí atrás encaixe, de mim. então tem tipo na armadura. Vou colocar, tem, vou colocar. Na armadura dele tem um lugarzinho que você consegue colocar o escudo e as espadas. Obrigado. E vocês então saem Tá parecendo uma da casa tartaruga do ninja. ferreiro Você viu? E Tô com o vão escudo e a de espada volta. aqui nas costas. pra Santo Berço. E vocês, quando vocês saem pra Santo Berço, vocês ouvem vindo da entrada, lá daquela torre. Blim, 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 blim. E vocês veem todas as pessoas assim olhando pra torre e começam a calmamente caminhar e ir em direção às suas casas, puxar umas coisas. Todo mundo começa a se arrumar assim, com mais calma que ontem. E vocês veem, como vocês estão do lado da casa do ferreiro, vocês veem lentamente a névoa, tipo, saindo de dentro do labirinto e começando a vir em direção à cidade, mas com muito mais lerdeza que a outra vez. Muito mais calma. Ó, rapaziada. A Ok, gente vamos... consegue, observando a névoa, a gente consegue ver se, tipo, quando a névoa sai de dentro do labirinto, a névoa que tem dentro do labirinto, ela fica um pouco menos espessa Você ou não não faz dá pra ideia, você tá perceber vendo isso? um bagulho vindo de lá e, tipo, ele vai... É um bagulho que corta a sua visão, você não tem Não como é saber isso. perceptível. Não é perceptível, Tá. você não Mas sabe quando se eu diminui entrei- lá dentro ou não. Quando eu entrei dentro, porque eu cheguei a entrar lá dentro com o ajudante ferreiro. Aham. Não, o Ferreiro não senti que tava, tinha só o uma ajudante diferença e brutal. o César. Não, o ajudante do ferreiro. Isso. Não, o ajudante é o Arthur, eu acho, na verdade, né? Era eu. Não, não tava. Era o ajudante e Era o o Joey. Joey, isso, Foi desculpa. César. Ah, O eu, Joey, isso. Teve alguma coisa muito perceptível da diferença de lá de dentro pro que tem aqui fora? Ah, não, Só parece... a névoa. É uma névoa. É tipo uma névoa, não tem muito o que falar. É uma névoa que você não consegue ver mais pra frente. Não tem diferença de uma pra outra. Entendi. A única névoa diferente Ela tá que vocês veem é saindo quando agora. ela solidifica e ataca vocês. Entendi, ela agora tá saindo da labirinto de novo. Isso, tá saindo devagarinho.
Ô, Tá saindo rapaziada. a névoa. Gente, Eu tenho vamos que tomar correr banho, pra mano. Vamos Gente, correr é o pra sino, é o fazenda. sino da noite. Vamos pra fazenda. Vambora, Vamos vamos correr. correr pra fazenda. Nossa, foi muito rápido. Ué, Vocês, quando vocês estão passando, vocês encontram o guarda voltando de volta, assim. E ele tá... E ele para o Joey. Ei. Olá, senhor guarda. Você tem alguma informação nova sobre o caso? As nossas investigações levam a gente pro interior da mina. Da caverna. O quê? Por quê? A gente conversou com o ferreiro e... Não sei, talvez a gente encontre alguma resposta lá. Bom. Aparentemente tem um tipo de porta lá. Eu perguntei pela cidade. Algumas coisas... Uma coisa muito específica tá me incomodando. É o nosso cheiro. Era pra ser eu o responsável. E eu tô me sentindo muito culpado. Mas eu não esperava que a noite fosse chegar de repente. E eu perdi a noção de onde todo mundo tava. Eu perguntei pra algumas pessoas e a artista disse que viu alguém indo em direção à casa do ferreiro no meio da névoa, mas não conseguiu ver quem era. Mas o que tá me A incomodando artista? é que ninguém sabe onde o coletor tá. A princípio, isso não era estranho porque... Bom, ontem foi a aprovação dele. Tecnicamente, quando a noite chegava, ele plantava a semente dele e ia embora de Santo Berço por 3 anos. O problema é que ele não plantou a semente dele. Durante o enterro do ajudante, eu percebi que a semente dele ainda estava lá e o espaço da árvore é aberto. Ele não plantou a semente dele, ele não foi embora. Mas ninguém sabe onde ele tá. Vocês vasculharam por Santo Berço? Bom, se ele tivesse em algum lugar aqui, a gente saberia. Ele pode... Ninguém sabe onde o coletor tá. Existe algum motivo de ele, por acaso, ter saído do Santo Berço antes de plantar a semente? Isso que me deixa... Ele era uma das pessoas mais empolgadas com a própria aprovação. Por que ele sairia de Santo Berço sem ao menos plantar a semente? Bom, essas informações que eu tenho, eu não sei. Eu não tenho mais... Vocês têm alguma coisa que vocês podem me ajudar? Não Bom. sobre o coletor. Bom. Boa noite. Eu preciso voltar. Eu preciso verificar que todo mundo... tá entrando em casa, né? Em segurança. Vocês também vão pro hotel logo. A noite tá chegando. Seu guarda, Hã? faça as pessoas andarem mais em grupo e Você não tem que me ensinar a fazer meu diga trabalho. pra elas Ele tomarem sai andando. conta. Nossa, Rapaz, o cara tá hoje puto. só grosseria, hein? Cadê a etiqueta As no pessoas... Santo Berço? vocês veem que tá todo mundo se que essa ajeitando roupa assim. apertada deve ser levando as incomodado. coisas. Esse chapéuzinho dele. Espreme a cabeça. Ok, vambora. Eu quero tomar banho na taverna. Eu quero cutucar a Liz, eu quero chamar ela. Opa, Algum motivo de eles estarem me tratando assim porque eu tô na minha forma de Lusídio? ai, ou eles só não vão com a minha cara, Joey. Nada que eu já não tenha costume. Eu acho que o Arthur Sam vai com a sua cara. Por que você acha isso? Porque você fica vermelhinho. Vocês estão chegando, a noite tá chegando. Vocês não iam fazer uma armadilha? Sim, chegamos! Opa, armadilha, corrente, aqui comigo. O que vocês pensaram em fazer? Bom, Quer eu passar a trouxe noite algumas aí? correntes do ferreiro e eu queria amarrar uma vaca bem próxima à casa e a gente vai ficar de olho pra você, se você não se importar de a gente ficar por aqui durante a noite. Você acha que uma corrente amarrada numa árvore vai fazer o quê? Vai segurar a vaca e se a gente souber onde a vaca tá, a gente vai saber onde o bicho que tenta matar ela vai estar também. Bom, se esse é o plano de vocês, vocês são investigadores. Eu só não quero que minha vaca volte morta, hein? Já perdi uma, só tem mais outras 33. A gente vai tomar cuidado. Eu vou arrumando as camas.
Tem feno. Esse ajudante tá aqui? Tá, ele tá terminando de ajeitar umas coisas assim e botando umas vacas pra dentro. Cezinha, espera aí. A gente tem que ver onde a gente vai dormir, porque a gente tem que ver onde a gente vai amarrar a vaca primeiro. Eu É chego verdade, perto então da eu vou fazendeira fazer aqui no outra canto. coisa. Eu vou amarrar o cadarço aqui. Mano, é porque eu preciso muito mijar. Tá bom. Você vai. Ó. Você já foi mijar na taverna? Qual foi? Quebrou o RP, mano. Então. Eu vou amarrar aí no cadarço dele. Só de Eu vou raiva. cutucar a fazendeira aqui no canto, senhora fazendeira. Eu não queria falar perto da rapaziada, mas seriedade agora. Onde é que você vai pra bater o cagão aqui, velho? Como que eu limpo? Aqui na fazenda você pode, se você quiser, em qualquer lugar, as vacas cagam no chão. A gente tá acostumado. A gente usa de adubo também. tomar banho. Se você quiser Eu não ajudar vou nosso baixar trabalho, e bater o tem cagão. ali dentro. Ali onde a gente guarda os adubos das vacas e as coisas. Você pode cagar junto com os cocô das vacas que a gente guarda. Tem tomar uma folha banho, de moça. bananeira aí, não? O quê? Folha de bananeira? Qualquer coisinha, não? Um aloe vera. A gente tem Pensa pra umedecido. se limpar ali dentro. Não se preocupa. Pronto, já... Ô, rapaziada, já volto. Vou ver lá como é que é a... Já volto. Eu vou lá. Ok, você entra no. Você entra no banheirinho assim. Nessa, não é um banheiro, na verdade, né? É tipo uma casinha e você abre assim de um puta cheirão de bosta de vaca assim, extremo. Como se o cheiro tivesse tirado um no dado, assim. Nossa, você sente um bafo saindo. E tem bosta de vaca pra todo lado, assim, de porco também. Você não sabe dizer exatamente mas você consegue fazer suas necessidades ali. E não tem nada pra se limpar, não. no monte. Não tem nada? Não tem nada pra se limpar. Ô, mano... Tem uma espiguinha de milho. Ô, eu vou aqui quietinho aqui, ó. Perto, eu levanto assim o Jorge, tá ligado? Daquele jeito pra não tocar nada e não sujar nada, tá ligado? Vem aqui rapidinho, eu pego aqui um matinho daqui dessa planta, tá ligado? Ok. Pego uns Você 10 pega punhado. uma folha meio rosa grande, assim, e você usa ela Essa pra... mesma, Mas não vai precisa ser manipular essa. esses detalhes, assim, de limpar a bunda, não tem problema. E aí Mas você é isso, se é limpa isso. e volta pra encontrar seus Tudo amigos. certo? Eu tô confortável? Você tá Fazendeira, confortável? como é que eu tomo banho? Eu só quero tomar um banho. Opa. Eu sei lá. Por que você vai querer tomar banho? Ela chega perto de você, assim, ela se abaixa. Você tá cheirando normal pra mim. E quando ela chega perto de você, você sente um fedor muito forte vindo dela. É só pra... Eu gosto de tomar banho. Que estranho. Eu sei lá. Arthur, Eu tô indo pra casa. Por favor, não matem a minha Tem algum vaca. balde com E água? ela aponta pra uma Não vaca. tem um que baldezinho ficou com pra trás. água, moça? O quê? Arthur. E aí ficou aquela vaca que tava com vocês mais cedo. Um baldezinho por com... que você Ah, tá tendo que tomar Jennifer! banho? Tá, nesse meio tempo, Ela enquanto eles começa a ir em conversavam, eu vim direção à até a casa dela. vaca. Eu vim até a vaca e tentei. E comecei a tentar colocar a corrente ao redor do pescocinho dela. Ela tá só parada assim. O que você tá fazendo com a Jennifer? Ô, vaquinha, faz um carinho nela pra eu conseguir passar a corrente aqui. Mas o que você tá fazendo? Eu dou um tapa não, né? Para de fazer isso com a Jennifer! A gente vai ter que prender a Jennifer. Jennifer? Calma, Jennifer. A Alice é legal, ela só tá fazendo o trabalho dela. Mestre, eu tirei uma foto dos dois Tá. com a Ok. vaquinha. Mestre, isso aqui é arbusto ou é árvore? São arbustos. Eles têm algum tronquinho assim que parece. Não parece resistente pra segurar uma vaca, né? Ou parece. Você sente que ela não se mexe tanto assim pra acorrentar ela num lugar. Você não acha que precisa fazer isso. Tem lugares que você pode deixar essa vaca que ela pode não sair. Tem uma cerquinha mais ao lado que você pode amarrar e deixar ela amarrada pelo pescoço. Ah, ok. Então eu quero Você quer deixar ela amarrar no amarrada meu nessa braço? cerquinha. Por que eu faria isso? Porque se alguém puxar ela, daí eu vou acordar correndo e vou salvar ela. Mas isso não faz Nesse sentido, ponto, porque a gente vai estar quando dentro vocês da começam a casa. amarrar a vaca, o Santo Berço já tá com a neblina bem mais forte. Você não consegue mais ver ninguém nas ruas assim. Tá todo mundo já entrou em casa ou já tá longe demais pra vocês verem na névoa. Deixa eu só setar aqui pra todo mundo ficar e mudar o mapa pra Santo Berço na névoa. Ai, a música do fim do Death Note.
Nada que parece muito o começo. Mestre, Deixa eu uma tirar todo dúvida. mundo aqui. Tá, peraí, deixa eu só tirar todo mundo aqui. E a neblina começa a ficar bem forte, vocês estão... Nossa senhora, ok, tá certo. Eu vou deletar só... Enquanto eu deleto as pessoas ao redor de vocês, vocês podem continuar. Na verdade, mestre, só uma pergunta. A noite é literalmente, tipo, 12 horas depois que a gente acordou? A gente tá descansado Você não sabe ainda, dizer. ou é tipo... Não sei? Tá. Tá, mestre, eu queria saber se tem algum cercadinho, alguma coisa próximo à casa. Pra eu colocar a vaquinha Tem dentro. vários cercadinhos, tem vários lugares, tipo, troncos enfiados, assim, mais finos, que eles usam como cerca ou outras coisas. Ok, eu quero então botar ela num cercadinho perto da casa que a gente vai ficar. Qual casa que a gente vai ficar, galera? Nenhuma. Eu acho que não- essa aqui é de baixo. Tá, entendi. Não? Não são casas, né? São, Uhum. tipo, onde ficam os animais. Tudo bem. Não, a gente se assenta ali. Tá, então Exatamente. eu quero levar a vaquinha, tipo, aqui pertinho, assim. Eu quero dar uma Mas olhada tem- pra ver se tem feno dentro dessa aqui. Tem feno em Olha, todas. tem alguma janela? Tem? Dá pra pegar uns fenos e fazer um lugar confortável, pelo menos pra gente dormir em turnos. Quer dizer, não que eu vá dormir, né? Mas que vocês talvez precisem. Eu consigo achar uma torneirinha de água, alguma coisa assim que sai água? Não, né? Não tem nenhuma torneira, não. Ah, mano. Tá Caralho. bom, então. Cisma. Ok, vamos ficar nessa daqui mesmo. Essa aqui de baixo. Borento. A corrente, se eu sacudo ela faz um puta barulho, né? Faz um barulho, sim. Ela é de ferro. A gente fica Tá, olhando eu- pelas janelas. Vocês não querem usar a corrente? As janelas são bem A gente usa altas. as correntes, mas a gente pode ficar espiando da janela também. Mas Eu as acho que eu janelas são consigo. muito altas, a gente não vai conseguir. A gente faz uma... Tem bastante feno, a gente faz uma escadinha de feno. Mãozinha. Tá bom. Ai! Mas eu ainda sou a favor de a gente, de repente, botar a corrente no pescoço dela pra fazer algum barulho quando ela se mover. Ou talvez ela não se mova, eu não sei, Ela sei se como mexe um esse bicho pouquinho e ataca. faz um barulho na corrente, assim. Mas ela tá Tá, caminhando. então eu vou deixar... Ok. Nesse perímetro... Eu vou deixar a corrente amarradinha no pescoço dela fazendo barulhinho. Tá, mas o que Ok, exatamente... eu Tudo entro bem, aqui- você deixa a corrente tá fazendo barulho toda vez que ela se mexe. Ela vira, faz barulho. Eu quero prender essa... Eu consigo prender em alguma coisa da casa? Tipo, tem algo na casa, assim, que eu consiga enganchar a corrente? Tem uns postes, assim, de suporte pro telhado. Eu vou prender num desses postes, então, a corrente. Liz, o que exatamente você quer Colunas. fazer? Gente, se o bicho for atacar ela, ela Colunas. vai se mover de alguma forma. E se ela se Mas mover, ela já tá- ela vai dar um puxão na corrente, porque ela vai se agitar e ela vai puxar com força a corrente e a gente vai ouvir o puxão dela. Acho eu melhor a concordo. gente ir mais Mano. rápido, porque a névoa já tá aqui e vai começar a Eu aparecer lobo. concordo. Mas Eu- e se Concordo algum com o outro César, bicho opa. matar ela? Eu durmo abraçado na corrente. Mas tava Não, você vai ficar do lado de fora. Eu vou entrar. Não, eu entro e começo eu a durmo ajeitar abraçado. os Ok, Feno. você fenos. entra, tem várias outras vacas. Esse lugar é onde ficam várias vacas, assim. E você vê que você consegue tentar ficar em cima de uma das vacas pra ver a janela que tá. As janelas estão nas laterais, assim, bem altas, em cima de onde ficam as vacas. Mas, gente, Ele Não tem- consegue me enxergar aqui do lado de fora? Ele não tá nas vacas, ele tá só olhando as janelas. Aí ele só Ah. consegue subir. Não tem um slot vazio assim, não? Da vaca que tá de fora? Tem várias, na verdade, não só dela. Tá, eu Liz, quero entrar no slot que tá vazio da vaca que tá fora e Ok. botar um feno pra eu subir nele, tipo, como se fosse... Tá. Você consegue puxar, você começa a acumular vários fenos, mas tá passando bastante tempo enquanto você faz isso. O que os outros Tá. estão fazendo enquanto você Vou bota fazer. os fenos? não, eu quero Ah, eu perguntar pra observando Liz uma só. coisa. Ô, Liz, Vamos a gente ficar quer lá de deixar fora? ela lá de fora? Eu tô do Não, lado eu de fora. vou entrar. A gente quer Pera. deixar ela lá de fora, a vaquinha? Sim, senão a gente não vai ter isca pros bichos, porque eles não Mas por que entram não nas pode- casas. Mas pera aí, a gente tá procurando um bicho que fez o símbolo. Quem disse que não vai vir, Sim. tipo, lobo, os outros bichos e tudo mais, e matar a vaquinha, tadinha? Porque mas, eles não ô, atacam Thiago. os bichos de Santo Berço, eles atacam os Ignaros. Será? É, foi o que Pelo eles menos- disseram. Foi o que o Ferreiro falou. Eu tô com confio dó na da palavra do vaquinha, tadinha. Olha Não, a carinha filho. dela. Você Ô, vem cara- chegando de um dos lados da fazenda, vocês veem a névoa um pouco solidificada e tá vindo um desses na direção de vocês, caminhando.
Tipo, Nossa, eu lentamente, meto assim. corridão. Eu já varrei a vaca. Eu já varrei a Entra todo vaca, eu mundo meto dentro. corridão. Eu Eu também. meto corridão. Eu, fico Eu dei na um beijo porta na com o Jennifer. escudo. Espera todo mundo Ele vem entrar. caminhando, tipo, lentamente, assim. Eu tô recuando Não tá aos tão agressivo poucos. quanto antes. Eu quero esperar, mestre. Você quer esperar? Ele começa a vir na sua Eu direção. quero esperar pra ver se ele vem me atacar. Tá. Eu fico Quando do você lado do sente Joey, que com o escudo. esse formato estranho chega em você, ele te ataca. Pera aí, eu tô na frente do Joey com o escudo, viu, Você mestre? quer contra-atacar ou esquivar? Você vê e de repente ele solidifica e vem um movimento rápido na névoa pra sua direção. O Thiago não chegou a tempo, né? Ele não falou que tava saiu. na frente, se esperou e o bicho chegou na frente e Eu falei que atacou. tava recuando É. na frente com o escudo, não? Ah, tá, você tava recuando na frente do escudo. Tá, então você pode tentar eu tava tancar recuando essa. na frente com o escudo. Ok, você tem Eu um quero tancar contra-ataque esse aí. ou esquiva. Contratar. Esquivar Tá. nunca mais. Pelo amor de Deus. Você tem com vantagem Como funciona o 2,40%. cálculo disso mesmo? Você Como dá funciona o cálculo 40% de contra-ataque. 40% de contrato. É de lutar? De briga, de lutar, é. Mas Nossa, você não tinha legal. 40% na verdade, né? Não, nem usava você. Quanto de briga você tinha? 32 de briga. 32. Tá, então você tem 2 vezes 32%. Humilde. Falei. Até com vantagem? Hoje só tô na falha. Só tô falhando hoje, papai. Tá, mas então beleza, você toma 1 de dano. A Menos criatura 4. chega e bate com você assim. Você tava esperando que o escuro ia aguentar tudo, mas você toma uma. Você não tava esperando uma porrada tão forte. E a criatura. É vocês Ele agora. não tem armadura? Acabou a parte Isso é dela. 5 menos 4, então? Ela Oi? deu 5 e. Não, você não quatro? toma, você não toma. Se você tem armadura, você não toma. Você só sente que ela bateu forte no seu escudo, mas você conseguiu resistir. Tá. Você Ok. sempre vai falar o dano inteiro pra Eu vou gente, falar o dano né? que eles deram e vocês diminuem a armadura de vocês. Tá. Sou eu ou o Thiago? É o Joey ou o Thiago? É o Joey. Eu quero sacar a espada e atacar, não dá, né? Não. Entra, caralhos! Eu quero Então, sacar a espada. Eu quero sacar a espada e ficar pronto, porque eu quero observar quando que ela vai atacar, pra eu contra-atacar, porque ela Ela já solidifica atacou. É, mais. mas aí. Ok. É a vez do Thiago agora. Não, tô preparado, Joey, só saquei a espada. Eu literalmente puxo o Joey pela camisa, assim. Joey, entra lá dentro, pode ter mais criatura. Joey. Desativa a katana da sua ficha, Joey. Você não precisa marcar ela Tá bom. quando você pegar. Tá, você Ok. então. Você puxa o Joey, né? Pra dentro. O Joey, você resiste? Eu empurro, Não, na não frente. resisto. Eu só fiquei Tá. preparado pra atacar. Então vocês dois começam a voltar assim pra trás. E ela vai ter mais um ataque vindo em direção a vocês, atacando o Thiago que tá na frente, né? Ah, isso mesmo. Contra-ataque. Ah, papai. Agora eu tô tanque. Falhei de novo. Mesmo com vantagem? Não. Você Eu tá tirei girando vantagem? 90, 87 Ok, e 83. ok. Você toma 3 de dano, mas você mais uma vez resiste com o escudo. Ela tá batendo pum, pum, e você sente que o escudo que o ferreiro fez é bem resistente. Ele tá aguentando várias porradas boas. E agora você finalmente entra e fecha a porta. Você entra assim e a porta tá aberta e a névoa tá, tipo, parada. E dentro do lugar que vocês estão não tem névoa. E quando vocês entram assim, ela fica parada na frente um tempo sólida e desaparece no meio de todo o resto da neblina. Caraca, não é que é verdade o negócio, mano? Eles não Eu entram fico- na casa. Eu fico colocando meu martelo pra fora e voltando assim, pra ver se acontece alguma coisa. Ok. Quando você faz isso, uma parte solidifica e você toma um ataque. Contra-ataque ou esquiva? Esquiva 004. Você bota o machado Yes. assim pra fora, você deixa sem querer um pouquinho do seu braço pra fora. E na hora que você vê que vai vir um negócio, te puxa pra fora e desce uma onda da névoa e ela sai. E ela dissipa. Eu já consegui galera, terminar de não- arrumar o feno. É pra melhor ficar não colocar a olhando? mão pra fora. Nisso, o César já conseguiu colocar alguns fenos assim pra uma pessoa subir. Você meio que sobe, afunda um pouquinho assim, aí você volta, bota um pouquinho mais de feno, e aí você afundou e consegue enxergar meio que se esgueirando assim pra ver a janela. Tá. Aí, gente, eu tô vendo aqui, consigo ver a vaca daqui. Você vê ela tá só parada assim. Fala que eu mandei um oi pra ela, César. O Arthur mandou oi.
Sim mesmo que você queria? Ela respondeu? Não? Tá, eu vou ficar olhando aqui. Ela deve estar brava comigo. Deve ter mais feno por aí se vocês quiserem dormir. Eu acho que eu consigo ficar quanto tempo nisso aí? Eu que sou eu. Constituição, teste. Pra saber quanto tempo durante a noite eu fico? Você aguenta, porque você ficar se esticando. Tá. Mano, eu tirei 008. Eu não estou de brincadeira. Foi Você sim, extremo. você vai conseguir ficar um bom tempo aí, segurando e olhando. Tipo, umas horas aí. Umas 3 horas. César, se você cansar, daí eu fico aí. Cansar? Essa postura aqui pra mim não é nada. Eu fico em postura muito piores na cadeira quando eu tô jogando. Você é demais. Que deu ruim, na verdade. Eu dei uma escoliose em mim uma vez. Eu tenho que começar a ajeitar a postura mais. Liz, Eu olhando a quero ficar vaca. na assim. porta. Eu quero ficar na porta com a. Façam um teste de furtividade, todos vocês, por favor. E me digam bom, my extremo, fracasso ou normal. Já adianta o fracasso. Furtividade. Falhei, Eu falhei. nem sei quanto que eu tenho de furtividade. É 10. todo Eu mundo tirei na- bom. Mano, eu falei por 1. Que ódio. falhei Eu também. falhei também. Ok, então... Vocês querem fazer alguma coisa enquanto esperam? Ou vocês só vão esperar quietos algum barulho? Não, eu quero, Mestre, eu quero tem falar com a uma Liz. porta desse lado? Não. Desse lado do... Não, tem sim, tem sim. também? Tem uma É só porta de cada aqui? lado, tem uma porta de cada lado, tem uma porta de cada lado. Tá. Antes de eu falar com a Liz, dá pra passar uma pessoa por essa janela? Essa janela Não. é grande? Não, ela é vertical assim, definitivamente não dá. Liz, Oi, Você eu tô longe de você, eu tô na outra O cheiro, ponta. agora que vocês não, estão ficando tô- tempo assim, o lugar é meio quente, mas não desagradável. E o cheiro de merda de animal, assim, é bem forte. Tem várias vacas assim, fazendo... Você percebe que tem um porco escondido no meio, atrás do lugar do que era pra estar uma vaca, assim, que eles colocaram meio com pressa. Liz, você não achou estranho o jeito que a névoa parou na frente da porta? Ah, eu não sei que tipo de campo essa casa tem, mas... Sei lá, as casas, no geral... Bem que o Ferreiro falou, eu só achei estranho quando aconteceu. Será que tem algum tipo de magia que não deixa a névoa entrar? Ou tipo de material? Mãozinha Da casa. laranja. Thiago, Hakim? Obrigado. Olha, Vamos dar Eu uma não sei vasculhada? eu não sei se é Ah, uma magia, mas... O Vocês não material, acham que- talvez. Vocês ouvem o barulho de corrente Vocês não lá acham fora. Opa, eu. César, Você vê a vaca só deu alguns passos pro lado. Tá tudo bem. A vaca mudou de posição só. Que susto! Eu tô Eu vendo tô- ainda, relaxa, tô vendo. Voltando ao Enquanto assunto, eu- Joey, Liz? Liz, vocês não acham que é meio que, tipo, sei lá, eles meio que mantêm as pessoas dentro da casa pra fazer alguma coisa, sei lá, se for, tipo, sei lá, eles andarem pelos lugares e as coisas não atacarem, não sei, alguma coisa assim? Hã? Eles não Eu entram acho na que a névoa possa casa ser pra manter as controlada desse pessoas jeito. dentro. Dentro das casas, enquanto eles podem andar livremente pelo Santo Berço, fazendo o que eles bem entenderem. Tipo, as casas... Mas você acha que as casas tiram alguma coisa das pessoas? Tipo... Não, às vezes é só pra eles não verem o que eles estão fazendo, porque a névoa eles não vão enxergar pela névoa, nem pela janela. E aí ninguém pode sair de casa porque são atacados. E se eles não são atacados, eles podem fazer o que eles bem entenderem enquanto tá rolando essa noite. Corrente de novo, Gente. César olha, a vaca deu mais alguns passos pro lado. Ai, Gente, tá eu mandando, tenho uma ela tá ideia andando. um Tá, pouco enquanto isso- audaciosa. Enquanto eu Em tô cima do falando, quarto falou. eu tô botando feno aqui pra eu dormir do lado da porta de cá. Eu tive uma ideia um pouco audaciosa em cima do que Não- você falou, Arthur. Eu não vejo nada se aproximando. Ah, tem muita névoa, né? Mas. Eu, que você não... disse, Thiago? eu Perdão. também tô olhando ao redor da Eu tive uma vaca, assim, ideia pra um ver se eu vejo pouco alguma coisa se audaciosa aproximando. sobre o que você É falou. difícil ver a vaca, ela tá bem já nem dentro da névoa. Só consegue ver porque ela é bem grande. Puta, então fudeu, mano. Aí, Tá, galera, Você se quer? alguma coisa pegar a vaca, a gente vai pegar ela já, vai tomar uma já. É muito difícil enxergar ela daqui. Se alguma Gente. coisa se aproximar, vai ser difícil de ver. Jennifer! Arthur, Ah, eu quero falar uma ideia pra a você. Gabi tá mutada. Eu falando sozinha, cacete. Eu ia falar que o propósito da corrente é esse. A vaca, ela vai ver o bicho antes da gente e ela provavelmente vai se mover porque ela vai se assustar. Então, a movimentação da corrente talvez ajude a gente a... A Ver corrente antes, se mexe mais uma vez, ela deu só mais alguns passos.
pro lado. É, gente, ela tá se Gente. mexendo, tá? Eu tô olhando aqui, mas Eu vou ter um o negócio. barulho é isso. Fala, Ah, Tiagão. mestre, Você vê que ela tá Não, começando a não, ficar não. cada vez mais distante do lugar que vocês estão e ir pro outro lado, assim. Dá um teste de encontrar pra mim, por favor, César. Me fudendo. A vida da sua vaca depende de mim, ô Chini. Eu prendi ela na coluna, tá, mesmo? Mano, eu tirei 009. Eu não tô zoando, eu não sei o que acontece. Você ainda velho. consegue, você força Foi bastante a extremo. vista, assim, já que você tem muita experiência com olhar detalhes e coisas pequenas no monitor o dia inteiro, e você joga muitos videogames, você tem você consegue ainda ver um pouco a movimentação, mas ela tá indo longe de vocês e você mal consegue enxergar ela ainda, você tá tipo, se esforçando bastante. O que tira, você sente que tipo, se você tiver que ficar se esforçando assim, você vai perder tipo 1 hora você vai cansar muito. Não foi... Gente, a vaca tá indo pra longe. Eu achei que a corrente era mais curtinha. Oh, meu Deus, eu amarrei ela na coluna, não era pra ela ir tão longe assim, não. Ela tá se afastando. Eu tô conseguindo enxergar ela, mas eu só forçando bastante eu consigo enxergar, mas daqui a pouco eu não vou ver mais ela. A corrente Thiago, já tá meio que no pode falar limite agora. esticada, não? Você não consegue ver a corrente direito, você só vê... você não consegue nem ver a corrente na névoa. Eu quero procurar algum tipo de ração pra ela. Se Oi, tem se eu não alguma me coisa engano- que eles dão de comer pra ela nesse lugar aqui. Tá, Tem? vou dar uma encontrar. Se eu não me engano, o Thiago tava querendo falar uma coisa É, tem então. anos. Deu bom. Desculpa. Você encontra, tipo, É que, na real, você não encontra nada porque ela come pasto o dia inteiro. Então você não tem ração de vaca ali, não. Só tem esses fenos. Pode falar, Thiagão. Então, Arthur, a gente vai dar um pouco audaciosa. A gente tá sempre falando que as criaturas não conseguem entrar dentro da casa, né? Uhum. O que aconteceria se a gente atraísse um aqui pra porta e puxasse lá aqui pra dentro, todos juntos? Eu acho que ela só vai pra fora, sei lá. Então é isso que eu tô Será falando. que ela eu acho que eles perde mantêm poder? as Será que a pessoas gente- dentro. Será que a gente descobre alguma coisa em cima delas? Talvez a gente pudesse arriscar alguma coisa assim com essa corrente. A gente pode tentar eu puxar ela acho aqui pra que não vai dentro pra ver se acontecer descobre nada, alguma coisa Arthur. sobre elas. Acho arriscado demais, talvez. Sei lá. Eu me disponho pra ficar na frente da criatura e segurar ela. Eu me acho que a gente disponho precisa ficar saber atrás com o de que a gente você. tá lidando. Não é? Então, você Não quer sei tentar se a fazer gente quer isso? essa isca. Eu não sei se a gente quer essa isca, mas... Você ouve uma batida forte vindo de fora, César. E você vê a vaca caindo um pouquinho pro lado. Você não vê nada perto dela, só vê um movimento lá fora. Gente, a Eu saio- vaca tá dando B.O. na vaca. Vamos lá. Eu saio Eu vou correndo. correndo. Eu saio correndo por aqui. Eu saio na indo frente. outra Vocês porta. saem ir? correndo Ah, vou pegar. e quando vocês saem, vocês veem Funda na mão. alguma coisa correndo na direção da floresta. Tipo, alguns metros à frente, assim. Eu saio quero correndo correr na direção atrás. da floresta. Constituição todo Eu mundo. vou junto. A vaca teve Falha, velho. E vocês Ela tomou passam, mordida? correndo do lado dela, vocês veem que ela tá sangrando na cabeça, assim. Uma abertura grande na cabeça dela. E ela tá caída no chão. Tadinha. Tadinha, Eu tirei velho. extremo, mestre. No quê? No Constituição. Tá, você começa a correr, você sente que você tá indo mais rápido que o bicho. É tipo uma... Você não vê direito, é só um vulto, mas parece que ele tá correndo meio torto, assim, no chão. E a É pra todo vaca... E mundo vocês rolar a ouvem o som Constituição? da vaca gruindo atrás de vocês. Tá, quem mais... me diga o movimento de vocês de novo e extremo adiciona 1 nele, no teste de Constituição. Pra gente definir a ordem que vocês Vamos, vão. vamos. Tá. Não. Meu deu 10. Eu tenho 9. João na frente, Liz Tem atrás. 8. É, César 9 atrás. mais 1, né? É, mas é que eu 9. não tirei extremo. Não, mas eu. Sim, 9 mais 1, 10. Thiago? Mano, a vaca vai ter que ir nessa, hein, mano. Um 7. 7. O Thiago fica atrás ainda. E o... É taxa de movimento, né? Eu tenho 9. Então você vem pra frente com a Liz. Ou você quer ficar antes de abaixo? ir pra frente, eu... Não, eu vou, mas antes eu, tipo, só olho pra ela, tipo, tô muito bad. Ela tá sofrendo, você vê que ela tá sofrendo bastante, assim, tá... E tá sangrando, Eu ia mandar assim, um primeiro jorrando sangue da socorro cabeça nela, dela. velho, mas... velho. Tá, eu vou ficar com a vaca. Você vai ficar com a vaca? Vou. Tá. Você ganha 2 de sanidade pela decisão. E todo mundo começa a Olha pra cara correr do em Lube, direção é à sempre bom. floresta.
E o Arthur fica atrás. E Joey, você vê que tem essa criatura meio pequena, do tamanho de um cachorro, você acha. Você consegue ver que ela é meio cinza e é toda suja. Ela tá correndo pra dentro da floresta, assim. E ela se apoia nas árvores e começa, parece que ela tem bastante noção de espaço dentro dessa floresta. E ela tá indo pra frente, mas você acha que você consegue alcançar ela. Vocês todos entram na floresta, então? Sim. Eu vou logo atrás do Joey. Eu vou seguir Mais o um passo teste de do constituição, Joey. todo mundo, por favor. Nossa, vai dar muita bosta, mano. Normal ainda. Falei. Falei. Quer dizer, não, foi normal. O meu foi Eu bom, só mas... passei um teste hoje, velho. Tá. Falei. O Joey sai disparado na frente de vocês. Tira a mão, por favor. Só pra ver. Ah, tá, Desculpa. ok. Não tem ninguém. O César e o Thiago ainda estão juntos, né? Sei. Eu tenho 8 de movimento. Ah, não, tá. Então, Então, sete vocês estão na nessa hora, já linha aqui. O Joey tá bem mais rápido que vocês. E ele tá tipo. Por causa. Provavelmente porque ele é um atleta, sabe? Ele tá acostumado a correr bastante. A Alice tá indo atrás porque ela tá num pique bom assim. E. O Arthur tá atrás fazendo companhia na vaquinha. Arthur, Eu posso tentar puxar ela pra... ela é muito dentro? maior que Nossa. você. Você Não olha, tô- tipo, você não tem Nem chance ferrando. de conseguir puxar ela sozinha. Tá, então eu vou só fingir pelo esforço, tipo... Tá. Tô tentando, ok. de qualquer você tá forma, tentando mesmo... puxar ela. Pra onde? Pra aqui dentro. Pro lugar lá de dentro. Mas eu Ok. não consigo, né? Eu falho de qualquer forma. Até uma vaca normal seria difícil. Sim, então. Ah, super vaca. É uma Ah. vaca, tipo, gigante, do tamanho de 2 vacas. Vocês então começam a correr, a floresta começa a ficar bem fechada, assim, e vocês perdem. Dá um encontrar todo mundo. Me encontrar é bom, vem. Eu fui normal. Nossa. Falhou? Tá. Eu fui Nossa, bom. Eu tirei 0,4. Tá, Joey, extremo. você Não, consegue, eu você acho tá que não seguindo, foi você extremo. consegue ver, você tá chegando bem perto dele, cada vez mais você consegue ver ele de perto. E quando vocês entram na floresta, a neblina começa a se dissipar um pouco. Ela não é tão forte dentro da floresta quanto era na cidade. E você começa a ver ele com mais facilidade. E de repente, ele entra num grande bosque, assim, um lugar mais aberto, ainda no meio dessa floresta bem colorida com as árvores estranhas. E ele entra numa grande árvore com um tronco oco. E aquela criatura só entra naquilo. E você finalmente alcançou. O César e o Thiago estão meio perdidos. Pera, vocês tiraram como? Qual foi o encontrar de vocês? Extremo. Eu tirei Extremo, o Thiago normal. sabe onde tá. E César? Eu tô... Normal. Normal. Tá, César, você tirei- perdeu mais ou eu menos onde tirei eles normal. estavam. E você viu o Thiago chegando em você e ele sabe exatamente onde eles estão. Ô, César, vem por aqui, tio. Você vê o Tô indo, César tô um pouco indo. perdido no meio do mato. E finalmente, vocês se deparam com o Joey na frente dessa grande árvore com o tronco oco. E dentro dela... Ela é diferente das outras? Ou Não, é uma árvore normal, só que ela tem o tronco mais oco assim. Várias outras têm o tronco oco também, mas a criatura entrou nesse tronco. E vocês estão aqui nesse espaço agora. The Tours. Eu posso tentar dar um primeiro socorro na vaca? Você pode tentar dar primeiro socorro na vaca. Que fofo, cara. Eu tirei 16, calma. Ah, é normal. Você começa a tentar. Você não sabe muito bem como estabilizar, porque foi uma porrada muito forte na cabeça sangrando. Você tenta começar a parar o sangramento dela, mas você não tem certeza se você vai conseguir salvar a vida dela só com isso. Eu preciso só do Joey. mas eu Coloca o tento. Joey aí, por favor. O Joey Lucidio. Eu coloco. Yes! Vocês então chegam nesse bosque. E vocês estão aqui nessa direção dessa grande árvore com o tronco oco. E dá um encontrar todo mundo, por favor. Que não tá aqui. Nossa, outro extremo. Nossa, falhei, tirei 85. Quer que eu multe, Tirei mestre? 5. Não precisa, você pode ouvir. Só Esse eu atua falei depois também. se você não sabe. Eu tirei bom. Tá, por favor, de novo, extremo, bom. Eu falei. Tá. Não, eu falei. Tá, então Então vocês foi bom, dois então. ouvem barulhos vindo de dentro do oco, assim, mais em cima. Parece que ele tá escalando por dentro do tronco. E vocês ouvem pessoal, sons agora. Pessoal, eu vi uma espécie de cachorro meio acinzentado. Acabou de entrar por aqui. E eu acho que... Eu não sei o que era. Vamos lá ver. Algum de vocês é um bom escalador? Não.
Vamos. Não, vamos. Quando vocês eu consigo chegam escalar. dentro, vocês se aproximam desse tronco oco, você percebe que tem algo estranho nesse tronco. No interior dele, não é só uma árvore. Parece que o símbolo espiral foi desenhado por todo esse interior, em todos os arredores dessa parede. Alguma coisa cravou o símbolo dentro da árvore várias e várias vezes, em todos os lugares. Vocês olham, você só vê um monte de símbolo em espiral subindo a árvore inteira. Oh, espera aí. Eu não acho que é seguro entrar ali, não. Mas o bicho Não vai é uma boa fugir. ideia. Não, pera aí. Eu acho Todo que mundo esse é o fica destino ligeiro, dele. mano. Fica ligeiro. Eu tô com Thiago, tudo na frente. Oi. Aqui não tem mais neblina, né, mestre? Não Tem mais neblina, mas tá névoa. bem mais fraca. Thiago, Oi. você ainda tem o seu isqueiro? Tenho, Liz? mas... O que vocês acham? Não. Nossa, Vocês não, vão ouvindo não, de não. dentro um som ecoando de cima do tronco da árvore, lá de dentro. Calma, olha, gente, essa árvore não tem saída, certo? Eu Certo, saco a minha Em espada. teoria, Não tem não. saída, né? Vamos ficar aqui esperando, uma hora vai ter que sair essa coisa. A gente não tá seguro aqui, eu acho. Eu acho que o que quer que esteja lá já sabe que a gente tá aqui. Eu já me Ok, posto mas na não- frente do tronco, velho, com o escudão na frente. Não é seguro lá dentro, não é seguro aqui fora, a gente tem que fazer alguma coisa pelo menos pra pegar esse bicho. Eu acho que é mais seguro aqui fora sem a névoa do que ali dentro cheio de símbolo. E se a gente tentar cortar essa árvore? O quê? O tronco é oco, não pode ser tão difícil a É gente muito derrubar grande essa árvore. o tronco, tipo, não é uma árvore pequena, é uma árvore grande. Ela tem tipo 1 metro e pouco, assim, de Talvez de se a raio. gente bater com a espada na árvore em si, o som faça a criatura sair. Tá, calma, eu coloco a cabeça dentro do... É um buraco que passa uma pessoa? Passa uma pessoa minha fácil, cabeça. Tá, eu coloco a cabeça e olho pra cima pra ver se eu vejo o bicho. Quando você coloca a cabeça pra dentro, você ouve "Ah!" e uma coisa cinza cai em cima de você, segurando uma pedra na mão e te dá um ataque. Filha da puta! O que eu faço? Eu tenho esquiva? Esquiva ou contra-ataque. Esquiva, no caso, Tá. porque você não vai ter que conseguir contra-atacar. E ataque surpresa, tem desvantagem. Ah, eu fui... Bom, Desvantagem. desvantagem? Ah, agora já era. Não? Ah, já era. Tomei. Você bota a cabeça e olha pra cima, você só vê esse vulto e um rosto cheio de sangue e lama de o que parece ser uma pessoa. E ele te dá uma pedrada e tira 4 de vida. Então 2 por causa da Filha da- armadura. Você toma uma pedrada na cara, pum! E você abre, começa a sangrar assim, e você cai pra trás. E quando vocês olham pra frente, dentro Fazia? desse tronco, vocês veem o que parece ser um humanoide, todo sujo, cheio de lama e sangue no corpo dele, com a pele acinzentada e os olhos completamente pretos. Vocês veem também que ele tá curvado assim, com uma postura toda torta, meio bestial. E a boca dele tá toda suja de sangue. Ele tá completamente nu. E o cabelo dele é bem comprido. E parece ser todo bagunçado. Ele tem a aparência tipo de um jovem adulto, assim. E se ele fosse você não sabe dizer se ele é um humano direito ou não, mas ele parece ter cerca de uns 20 anos. E na mão dele ele tá com uma pedra bem afiada, cheia de sangue também. E ele caiu assim quando ele caiu em cima de você. E tá gritando na frente de vocês. Iniciativa, todo mundo, por favor. Iniciativa Iniciativa é destreza, né? Destreza, né? Sim. Nossa, normal. Falhei. Ah, eu fui... Nossa, por um que eu não fui extremo, mano. Bom. Eu tirei bom também. Sou o último, então. Tá, vamos lá. De novo, por favor, eu só vou marcar aqui. Calma, só um segundo. Tá, primeiro, quem tirou extremo? Ninguém. Tá. Então... quem tirou bom? Eu? Primeiro a Liz. Quem é o próximo? O normal. Não, eu tirei bom também. Ah, tá. Tirei bom É, Não, o também. César, César? também tirou. Ok, depois? Eu tenho 88 de destreza. Eu falhei. Ah, então você Então ataca César primeiro. primeiro. O César ataca antes. Aham. César, Beleza. Liz. Aí quem tirou normal?
Thiago Eu. e depois Eu falei. Joey e ele. Tá, pode começar a agir. Sou eu primeiro? É, o César primeiro. Eu presumo que eu já estava com a funda na mão nessa Tudo bem, perseguição, tudo bem. mas se você quiser eu saco agora. Não, tá, tudo bem, você Tá, então eu vou dar uma fundada nela. Tá, pode atacar. Foi... normal. Não, calma. Não, foi bom. 14. Ok, você pode desmarcar a funda no seu negócio, não precisa, tá? Não pode? 14? Isso é bom? Tá. Foi bom, aham. Pode dar o dano. Tá, calma aí que é um D6. Foi 3 de dano. Tá. Você toma esse susto, você cai pra trás assim, já tava com a funda na mão, você bota uma daquelas bolinhas de metal, se puxa com tudo e bate bem no peito dele. Ele e grita com o peito dele começando a sangrar bastante assim. Agora é a Alice. Eu grito. Como que tá o posicionamento das... Nossa. Caiu tudo aqui, não, pode jogar. Como que tá o posicionamento da cena? Assim? O que tá o quê? Nessa. Tá, não. O posicionamento, como é que tá a O situação? César tá nessa aqui, vocês estão onde vocês posição estavam. Tá, perfeito. Eu quero correr até o bicho e tentar acertar com as duas foices juntas, assim, tentar cravar fundo a foice Tá, no bicho. pode atacar. E segurar firme. A gente vai. Vamos tentar fazer só. Eu tava pensando sobre isso pra narrar os ataques. Vamos sempre jogar o dado primeiro e baseado em como o dado rolou, você descreve como você atacou. Porque às vezes se você errar, melhor. tem ataques tipo que se você fala que você fez é impossível de errar. E você errar no dado não faz sentido. Tá, perfeito. Eita, é briga, né? Isso. Tá, eu tirei... Não, eu tirei bom. Tá, Tá, eu dou uma corridinha, então, na direção do bicho. Eu pego as minhas duas foices e eu cravo nele. E aí eu começo a fazer um pouco de força pra ver se eu consigo, tipo, perfurar Ele ele. tirou Mas não um. vai muito longe. Você vem pra cima dele. E ele tomou essa porrada, tá sangrando. E ele viu que você tá chegando. Pum! Ele dá uma pedrada com tudo, com a ponta na sua cara, assim. E você toma 6 de dano. Eba! Puta que pariu. Cancela o meu ataque. E agora é o Thiago. Eu corro pra cá, eu literalmente só saco o meu escudo, coloco na frente dele assim, tá ligado? Pego a espada e bato com a espada no escudo, intimidando ele. Vem, bicho, vem! Dá um intimidar aí. Meu intimidar é muito baixo. Falhei. Você começa a bater e ele tá com os olhos bem abertos, regalados, a boca cheia de sangue, assim. Você consegue ver ele todo ensanguentado. E ele só vira pra você. Na real, você nem sabe se conseguiu chamar atenção. Ele só vira pra você que quando ele veio pra cima de você, assim, ele tá com a pedra com sangue na mão. E agora é o Joey. Sou Joe. Eu mudei meu dano, mestre, porque eu tenho armadura, né? Tá bom. Mexi aqui. Desculpa. Que pedrona. Beleza, eu vou ajudar a Alice. Tá? Eu vou correndo em direção a ela. Você corre em direção a ela, você com a espada na mão. Você vai atacar ele ou você vai só fazer nada? Não, eu só vou... Porque ela Tem tomou espaço pra você uma atacar porrada. entre a Liz e o César, assim. Mas eu quero ter certeza que ela tá segura primeiro. Tá, você vai até ali, você vê que ela tá com a cara sangrando assim, com um arranhão, mas você não tem como ficar aqui, o Thiago. Não? Ah, eu queria ficar na frente da Liz, não tinha como? Não, porque ela Ficar, tava na tipo, frente dele quando ela atacou. protegendo? Não, ela foi pra cima dele, tipo, ela tava na distância dele e não tem como você entrar no meio dos dois, ela teria que ir pra trás. Ah, a ideia era, você teria tipo, que ir pra trás. literalmente, tipo, ir pra ficar na frente da Liz e colocar o escudo por cima dela. Tá, aí você teria que empurrar ela pra trás, Seria seria a sua ação. essa era a minha ação, praticamente. Tá, mas Bom, é que era você não que eu queria descreveu dizer, exatamente pessoal. isso, achei que você tava do lado e Não, chamou tá de atenção. boa, tá de boa. Tá, agora... É basicamente isso que eu quero fazer, mestre. Eu só quero quê? segurar ela e, sei lá, isso. Eu quero ir na direção dela, ver se ela tá bem e apontar a espada, tipo, como se fosse proteger, entendeu? Tá, você pula na frente dele e puxa ela pra trás? É, tipo, eu Dá um só, teste de força pra só puxar ela quero pra trás, proteger então, ela. pra empurrar ela pra trás. Eu não vou resistir. Tudo bem, mas é que você tá de surpresa, tipo, você tomou a porrada e Tá. ele precisa Ah, Você perfeito. tem o peso de um ser humano. Qual é o
Qual é Força. a habilidade? Força. Extremo. Você, com facilidade, você chega, você se joga na frente da Lisa assim e você tá entre. Que isso, Lobinho? Você tá entre ela e a criatura. Agora é ela. A criatura, ela vira no Thiago que fez os barulhos e ela grita e ataca ele. Ela bate com a pedra assim, e ataca você. Contra-ataque. Contra-ataque com vantagem. Passei. Passou como? Normal. Você deu vantagem? Normal. Não, com a vantagem, normal. Tá, você... Então, se é normal, você não consegue atacar de volta. Você só bate com o escudo de volta, assim, mas ela vai te dar um dano. Calma aí. Cadê meu dado? Aqui. E ela late. Uma late. Ela te deu 3 de dano, então você não toma nada. Agora é o César. Tá, eu corro pra trás, eu me viro e corro um pouco pra cá, assim. Aí eu viro e vou dar uma afundada de novo. Ok. Tirei 4, extremo. Extremo? Aham. Foi 7 de dano, no máximo. Você atira, você vai pra trás assim, você vê toda aquela confusão, você puxa uma bolinha de metal com tudo e você solta, ela entra na têmpora da criatura que e começa a agonizar, sangrando no chão. Ela começa a tremer e convulsionar, saindo sangue da têmpora dela assim. Ela tá sofrendo. Gente, desmaia. Eu quero falar antes. Gente, desmaia a criatura, não mata ela. Talvez a seja, tipo, sendo controlada por alguma coisa. Ele não parece ser do mal. Eu concordo. Amarra ela então, amarra ela. Bora. Não, tem que nocautear ela. Não chega perto, tem que amarrar ela. Ela tá tremendo, tipo, soltou a pedra assim. Ela tá. Alô? Alô? A lista é a Isso, Lisa agora. eu dou a voltinha aqui pelo Vocês veem ela Eu quero- tipo, desesperadamente tentando se puxar, assim, sangrando pra caralho. E tentando se puxar pra dentro do tronco, assim, com os espirais. Ela tá tentando desesperadamente só sair de perto de vocês e gritando muito, sofrendo, tipo, em agonia. Dá um teste de sanidade, todo mundo. Eita. Putz, Mano, eu Estranho, passei. eu falhei. Eu tô tirando dados incríveis hoje, eu tô muito feliz. Joey? Mestre, tem que tirar mais ou menos? Menos. Nossa, 9. Passou, tá? Só a Liz falhou? Falhei. Liz, você tá vendo essa criatura que parece um humano, talvez seja um humano, você não tem certeza, desesperadamente morrendo na frente de vocês, não tem nada que você possa fazer, você acabaram de enfiar uma bola de metal no cérebro dela, ela tá urrando de dor, você tomou 6 de sanidade. Ela tá tentando muito se colocar pra dentro do tronco e ela tá puxando terra assim, a unha dela sobe e ela tá desesperadamente, começa a sangrar, ela tá... E ela para, imóvel no chão. Ah, mano. Eu quero checar o batimento cardíaco dela. Eu já tava aqui pertinho, eu quero virar ela, assim. Ela tá Você de cara vira pro ela chão, pra né? cima, você vê um olhar desesperado, assustado, horroroso e chorando Imediatamente eu boto a em mão no desespero, pescoço aqui. sem pulso. Você tem um corpo morto de uma pessoa na sua frente. E quando ela morre, Eu começo a fazer... você vê só lágrimas descendo assim dos olhos, totalmente pretos. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje. Ah, velho. Muito obrigado a todos vocês Eu quero continuar. que assistiram. Obrigado a vocês por terem jogado. E a gente continua sábado que vem às 18 horas para mais uma Matar o sessão bichinho. de Eu tô muito triste com você, quer dizer, com o O bicho. Segredo na Floresta. Eu tô muito triste com o bicho. Muito obrigado Falou, mesmo amigo. por Muito obrigado. mais uma Valeu, sessão chat. incrível. E eu vejo vocês sábado que vem. Tchau, tchau. Bye, Tomaram bye. o cu. Ops.
Valeu.